Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Muito boa tarde, em Tombos, em Campinas também, são 4 horas da tarde, mais 19 minutos. Daniel Farias. Muito boa tarde para você, torcedor bugrino, para você, torcedor de Tombense, para você, secador. Seja muito bem-vindo a mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Muito prazer, eu sou Daniel Farias e a partir de hoje eu vou junto com você contar minuto a minuto, tintim por tintim, das grandes emoções da 19ª rodada da Série C 2025, porque daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, vai rolar a bola para Tombense e Guarani, Guarani e Tombense. Hoje comigo, trazendo todo o oferecimento e o patrocínio, eu vou com a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Pizzaria do Dadá, diz que entregas, peça pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, em Souza, são 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano, 19 25 14 11 61. E placar ao vivo, Futebol Interior, que vai trazer para você todos os placares que acontecem simultaneamente ao jogo de Guarani e Tombense, e tudo sobre o mundo da bola você vai acompanhar aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. E hoje, na mesa de áudio e vídeo, o rei das remixagens, o grande ele, camarada gente boa, metaleiro e roqueiro, o grande Felipe Marques. E hoje tem super novidades aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Eu vou estar com ele, Vladimir Catarino. Contratação nova aqui nos canais Futebol Interior, passe caro por demais, mas está com a gente e vai trazer todas as informações de Guarani e Tombense. Alô, Vladimir Catarino, uma boa tarde para você e uma boa transmissão, e seja bem-vindo aos canais FI. Valeu, Daniel, boa tarde para você, boa tarde ao Felipe, boa tarde a todo mundo ligado conosco. Prazer, né, falar aqui nessa potência que é o microfone da Rádio Futebol Interior, referência aí em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil também, nesta rodada importantíssima, decisiva, onde termina a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, Daniel. Exatamente, eu vou estar com ele hoje, Vladimir Catarino, que vai trazer as informações também do placar ao vivo Futebol Interior, juntamente aqui com a gente nessa mega transmissão, porque afinal de contas o Guarani tá na briga, o Guarani tá vivo, tá dentro do G8, e aquilo que eu sempre venho dizendo durante a transmissão, o importante é estar classificado, porque depois vira o campeonato, começa um novo jogo e todo mundo fica de igual para igual, e como eu sempre disse aqui, eu acredito no Guarani. E claro, agradecendo também a direção executiva desta casa que me abraça e me dá a oportunidade, ao senhor Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias e a coordenação do meu grande amigo Carlos Corsato. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o giro de destaques. Tem Arthur Eugênio Matias trazendo todas as informações ali, ele que é uma enciclopédia do esporte, e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aonde, Felipe Marques? Na número 1 do Brasil. Futebol interior. Vamos para o Arthur Eugênio Matias, que traz hoje super novidade. Trata-se do quê, meu caro Matias? É uma história especial, né? Ele vai falar sobre uma seleção de jogadores mineiros, aliás, afinal, Tombense é de Minas, né? Da cidade de Tombos, que passaram pelo Guarani no período entre 1972 e 1992. Vamos então com o Arthur Eugênio Matias, a enciclopédia do esporte. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar este momento para fazer uma seleção curiosa e interessante. Eu vou fazer uma seleção do Guarani de jogadores nascidos em Minas Gerais, todos que eu vi jogar. Eu peguei como referência 20 anos, de 1972 até 1992, anos fantásticos do Guarani, anos dourados do futebol de Campinas. E olha como ficou esta seleção. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira, o goleiro de Deus. João Leite jogou no Guarani em 1989. Na defesa, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio. Meio campo, Flamarion, Zé Carlos e Lola. No ataque, Catatal, Evair e Hernani Banana. Treinador, Carlos Alberto Silva. Um time interessante. Daqui a pouco, eu vou falar aqui no futebol interior de jogador por jogador. A seleção mineira que vestiu a camisa do Guarani. Agora eu vou falar de posição por posição. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1955. João Leite. Pouca gente lembra de João Leite jogando no gol do Guarani. O Guarani contratou o João Leite em 1989. Ele voltava do futebol português.
mas não teve um bom momento no Guarani, e depois de um 3-1 para o Corinthians contra o Guarani no Brinco de Ouro, João Leite acabou sendo dispensado. Depois retomou a carreira, foi bem no América Mineiro e retornou também ao Atlético Mineiro. João Leite, hoje deputado em Minas Gerais. Olha a foto de João Leite jogando no Guarani. João Leite, Robson, Nenê, Vitor Hugo, Pereira e Betão. Agachados, Marcos Roberto, Ayrton, Washington, Pita e Wagner Mancini. Na lateral direita, Gustavo, lateral revelado pelo Guarani, jogou em várias equipes de expressão, como Palmeiras, Portuguesa, Internacional, Cruzeiro. Gustavo jogou no Guarani em 1992-93. Ele é nascido em Campo Belo, no dia 1º de maio de 1972. Na zaga, Batista, que nasceu em Uberlândia no dia 20 de julho de 1961. Batista jogou no Guarani no início dos anos 90. Olha essa foto, Batista e João Leite, os dois que jogaram no Guarani. Na quarta zaga, Chico Canhani, Francisco Antônio de Oliveira Canhani, sobrinho de Mauro Ramos de Oliveira, da seleção brasileira. Chico Canhani nasceu no dia 12 de setembro de 1951 em Poços de Caldas. Morreu também em Poços de Caldas em 22 de novembro de 2020. Tinha apenas 69 anos. Recentemente, olha uma foto minha com o Chico Canhani em Poços de Caldas. Eu encontrei com o Chico Canhani há uns 5, 6 anos atrás, numa partida da Caldense. E eu fiz questão de tirar uma foto no estádio Ronaldo Junqueira com o Chico Canhani. Quem tirou essa foto foi o narrador André Luiz. Para mim, um dos melhores, se não o melhor narrador de Minas Gerais. Na lateral esquerda, Cláudio Batista Coelho, veio para o Guarani para ser um reserva de Bezerra. Fez várias partidas como titular do Guarani. O Cláudio Sapo, ele nasceu em Jaboticatubas, no dia 29 de maio de 1953 e morreu em Belo Horizonte, no dia 11 de agosto de 2003. Era um lateral razoável, depois jogou na Francana, no Comercial de Ribeirão Preto, e foi revelado pelo Atlético Mineiro. O meio-campo ficou fantástico, né? Flamarion, Zé Carlos e Lola. Flamarion, um dos primeiros ídolos do Guarani, nasceu em Ouro Fino em 1951 e morreu em janeiro de 2020, também em Ouro Fino. Um dos jogadores mais importantes da história do Guarani. Outro jogador importante, Zé Carlos, que nasceu em Juiz de Fora em 1975 e que foi um jogador muito importante na conquista do título brasileiro em 1978. Depois, Zé Carlos, em 1983, também foi treinador do Guarani. Completando o meio-campo, Lola. Como jogava bola, Lola. Lola foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mas não tinha disciplina suficiente para ter chegado a grandes equipes e à seleção brasileira. Lola, que chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro em 1973, vindo do Atlético Mineiro. Lola nasceu em Barra do Paraopeba em 1950. No ataque, Catatal, que nasceu em Paracatu em 1962. Catatal foi bem no Guarani, 1986, aquele timaço que só não foi campeão brasileiro porque foi roubado por José de Assis Aragão. Centroavante também daquele time, Evair, que nasceu em Ouro Fino em 1965. Olha Evair disputando bola com Zenon.
Ele nasceu em Crisólia, mas Crisólia não é município, é um distrito de Ouro Fino. Completando o time, Hernani Banana, que jogou no ótimo Guarani de 1982. Hernani Banana jogou naquele time que tinha Jorge Mendonça e Careca, e que também foi prejudicado na arbitragem por Carlos Sérgio Rosa Martins, que roubou o Guarani no dia 15 de abril de 1982. Hernani Banana nasceu em Araguari em 1955. Treinador, Carlos Alberto Silva, da minha geração de bugrinos, o maior ídolo de todos os tempos. Meu maior ídolo no futebol, Carlos Alberto Silva. O mito, o Deus, mineiro, nasceu em Bom Jardim de Minas no dia 14 de agosto de 1939 e faleceu no dia 20 de janeiro de 2017 em Belo Horizonte. Eu fui no velório, eu fui no enterro. Olha esta primeira foto, eu que tirei. Eu ia a Belo Horizonte visitar Carlos Alberto Silva. Esta foto é no escritório que Carlos Alberto Silva tinha na capital mineira. E na outra foto, 1986, a primeira vez que eu tirei uma foto com o meu ídolo Carlos Alberto Silva. Ficou interessante, ficou curiosa essa seleção. Vamos repetir no pique o técnico lógico, o Deus, o mito, Carlos Alberto Silva, e o time João Leite, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio, Flamarion, Zé Carlos e Lola, Catatal, Evair e Hernani Banana, e vários outros jogadores ficaram de fora dessa seleção, como Cleiton, Jater Washington Cleiton Mingo, outro atacante que teve uma fase espetacular no Guarani em 1985, Edmar, mineiro de Araxá, Paulo Isidoro, Zezé, Ângelo e até jogadores menos conhecidos como Dilson, como Myron César, mas aqui no futebol interior, uma seleção mineira de jogadores que vestiram a camisa do Guarani. Você quer falar comigo? Quer discutir algum assunto da história? Entre em contato pelos canais do futebol interior. Futebol interior cada vez maior, cada vez valorizando mais o futebol brasileiro. E você sabe, se a notícia é de futebol e não está aqui no portal Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Aí está grande Arthur Eugênio trazendo a seleção de jogadores mineiros que já passaram pelo Guarani entre 72 e 92. 2 décadas de história. Interessante, né, Vladimir? Toda essa história aí por trás do Guarani. E cada nome, né? Nome de jogadores realmente que fizeram história no Guarani, depois fizeram história também em outros clubes aí do futebol brasileiro e internacional também. Muito bacana essa seleção. Dava pra jogar hoje e ganhava fácil qualquer campeonato. Aí um timaço realmente comandado pelo grande Carlos Alberto Silva. E aí, então, mais uma grande reportagem, né, podemos dizer assim, do Arthur Eugênio, que sempre traz muita novidade aqui nas transmissões dos canais FI, e é claro que você só tem isso aqui. Meu caro Vladimir, vamos para as primeiras notícias de bastidores de Guarani e Tombense, e já avisando também, agradecendo quem está conosco aqui, é a Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo os sinais FI. Desde já o nosso muito obrigado pela parceria de sempre, e a todos os ouvintes da Valinhos FM, acompanhando aqui esse grande espetáculo da última rodada da primeira fase da Série C. Sem mais delongas, como vem o Guarani, Vladimir? O Guarani que vem motivado, né? Vem embalado, são 2 vitórias seguidas no campeonato. O time deu uma reagida exatamente no momento certo, né? No momento em que precisava reagir para brigar diretamente aí pela classificação. Depende apenas de suas próprias forças. Uma vitória hoje garante ao Guarani, independente de qualquer outro resultado, a classificação à próxima fase desta Série C do Campeonato Brasileiro. O time vem de vitória importante na última rodada, bateu Confiança no Brinco de Ouro, mas tem desfalques. O técnico Matheus Costa hoje não poderá contar com o lateral direito Cicinho, está suspenso com 3 cartões amarelos. Lucas Justin vai ser o titular no seu lugar e não terá também outro jogador importante. Isaac
também titular absoluto, está suspenso o Giva, o Giovani, vai ser o seu substituto. Novidade também a presença do Emerson Barbosa, lateral esquerdo, cumpriu suspensão automática lá contra o Confiança, tá de volta ao time titular. Então o Guarani hoje vai jogar com o Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos e Emerson, Kelvin, Giovani, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Esse é o time do Guarani que vai tentar garantir a classificação hoje à próxima fase da Série C. Por outro lado, o time do Tombense. São situações totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes, né? De um lado o Guarani, quase classificado, dependendo apenas de si para se garantir na próxima fase, contra um Tombense que já está matematicamente rebaixado. O time de Tombos não tem mais possibilidade de escapar do rebaixamento, vai disputar a Série D no ano que vem. E a única motivação para esta partida é exatamente a honra de tentar terminar de maneira mais digna possível o campeonato. É difícil, porque o time não vence há 13 rodadas. A última vitória foi há 13 jogos. No último jogo o time perdeu fora de casa para o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0. O técnico do Tombense é conhecido do torcedor bugrino, Marcelo Chamusca comanda o Tombense no campeonato da Série C e tem problemas. Não terá o goleiro Matheus, está suspenso, está fora. Douglas Marques vai ser o seu substituto. Também não terá Léo Pereira e Rony, jogadores importantes desse time titular, que estão aí entregues ao departamento médico. As duas equipes já fazem trabalho de aquecimento do gramado. Daqui a pouco sobem para o jogo Tombense e Guarani. Jogo importante, decisivo, principalmente para o Bugre, Daniel. E a outra baixa também na equipe do Guarani é do atacante Dentinho, que se recupera do entorse no tornozelo esquerdo e está vetado para o jogo de hoje contra o Tombense. Isso, muitas dores de cabeça aí para o técnico Matheus Costa, mas é como você disse, o Guarani depende apenas dele, de uma vitória ou de um empate, está classificado. Se perder, vai ter que contar aí com soma de resultados. Mas um fato importante, antes da gente ir para o próximo break, o fato do Tombense já está sido eliminado matematicamente, né? Já rebaixado as duas rodadas anteriores. Isso. Oferece algum risco para o Guarani hoje? Ou você acha que eles vão jogar mesmo já por tudo bem, ou vai querer fazer uma gracinha aí para acabar com a festa dos bugrinos? Para mim o Guarani é favorito pelo embalo que vem tendo no campeonato e pelo fato de ter um time melhor, né? O time do Guarani é melhor que o do Tombense, sem dúvida nenhuma. O grande risco para mim, Daniel, na minha opinião, é a questão do Tombense não ter nada a perder, né? Sabe aquela pelada lá de fim de tarde, né? Onde você não tem, o zagueiro se dispõe a ir pro ataque lá tentar marcar um gol, então o time não tem muita essa preocupação de que tem alguma coisa a buscar no campeonato, que ainda não tem, a não ser, claro, essa questão da honra, né, de terminar o campeonato da forma mais honrosa possível. Mas o grande perigo, ou o único perigo para mim, é esse de não ter o que perder. Então é um time que vai com tudo para cima e numa bola marota lá pode conseguir um gol aí e tentar atrapalhar as possibilidades do Guarani. Tem também aquela arma que é muito utilizada no futebol, nós conhecemos muito bem, que é a tal da mala branca, né? Que é aquele incentivo que outras equipes dão ao Tombense, podem dar ao Tombense, para o Tombense ganhar do Guarani, por exemplo. Os times que estão abaixo do Guarani na tabela de classificação dependem de um tropeço do Guarani para buscar a classificação. Então pode ter esse incentivo financeiro, a chamada mala branca, que a gente sabe que é muito comum. Talvez esse incentivo possa levar o Tombense a jogar bem hoje, ou pelo menos tentar atrapalhar a vida do Guarani. Mas repito, para mim o Guarani é mais time e é favorito para confirmar a classificação. Também concordo, sou mais Guarani, próximo ao acesso para a próxima fase dessa terceirona. Esse é Vladimir Catarino, estreante aqui nos canais FI. Vamos faturar! Daqui a pouco a gente volta com a ficha técnica do jogo e o primeiro tempo de Tombense e Guarani. Voltamos já, não sai daí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Daniel Faria. O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro. Aqui de novo na jornada esportiva dos canais FI, porque daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, vai rolar a bola pela 19ª rodada no estádio Almeidão. É todo mundo junto, together. Quem se classifica vai para a próxima fase. Quem fica, tenta no ano que vem. E os rebaixados, entre eles, o Tombense já vai tentar voltar para a Série C no ano que vem. Meu caro Vladimir. Eu tô pegando o sotaque paulista, viu? Eu sou lá de Belém, já tô pegando o sotaque paulista. Legal. Vladimir. Puxa o R. Puxa o R. Tem jogador do Guarani falando no microfone do FI, é isso mesmo? Tem sim, o meia Diego Torres, né, argentino, ele que chegou para esta temporada, para esta competição, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem 34 anos, são 10 jogos já com a camisa do Guarani, 2 gols marcados. Um deles naquela vitória alucinante para cima do ABC, aquele 4-3. O Diego Torres, que é um dos principais jogadores do elenco bugrino, falou sobre a expectativa para a partida de daqui a pouco, sobre esta redenção do Guarani, né? Reagiu na hora certa no campeonato e sobre os planos futuros aí do clube na competição. Vamos ver. O professor chegou, mudou nossa mentalidade, mudou nosso ambiente. Ele é um cara que fala o tempo todo de energia positiva, e eu acho que isso está refletindo a cada jogo. Acho que o grupo se fechou cada vez mais e acho que o resultado ajuda mais, né? A gente fez um pacto de 5 jogos, era ganhar os 5 jogos, né? Mas o derby a gente empatou e já ganhamos 3 seguidos. Agora falta
último jogo que vai ser decisivo para a gente, que ainda a gente não conseguiu nada, mas fé em Deus e com esse processo que vai dar tudo certo. Cara, acho que o jogador precisa de confiança e acho que com o Marcelo a gente tinha confiança, mas como eu falei, o resultado é o que dá mais confiança a cada um individualmente. Eu estava sendo cobrado, eu sabia que ia ser cobrado e nada, o professor novo agora que jogou, ele mudou na cabeça de todo mundo, o grupo se fechou cada vez mais e a gente estava numa situação que não era muito boa, a gente estava lá embaixo brigando para o rebaixamento, mudou o patamar e acho que isso mudou muito e agora a gente começou a acreditar cada vez mais e o que falei de energia, a energia, o professor trouxe uma energia muito boa para cada um e acho que está refletindo cada jogo. Vai ser um jogo muito difícil, muito. A gente ainda não conseguiu nada, tem que fazer um passo gigantesco e nada, é nossa obrigação classificar, né? Assim que, nada, acho que já passamos por um processo mais difícil ainda, mas esse último passo, se a gente não empiece no chão e jogar como na final, não vai dar certo. Então, acho que o professor Matheus já falou durante essa semana, esses dias, para ir bem focado, porque obviamente que os outros times vão dar um incentivo neles, assim que vai ser ainda mais difícil. Realmente, por minha cabeça, em um momento passou que a gente não ia brigar até a última rodada pela classificação. A gente visto uma camisa grande, um time gigantesco. Para mim, não tem dúvida que é o time mais grande da Série C, então a gente está fazendo a nossa obrigação, mais que a nossa obrigação. Então, nada, sempre a gente trabalhou focado nesse primeiro objetivo que é classificar e nada, acho que a cada jogo você está vendo isso daí e o que eu quero ressaltar é nosso grupo, que nosso grupo está muito unido e está fechado com essa camisa e com essa torcida maravilhosa. A gente realmente não falou disso, porque a gente ainda não classificou, como falei, a gente tem que pensar na Tombense, vai ser um jogo muito difícil para a gente, como falei, vai ter muito incentivo de vários times para ele, então a gente tem que ir bem focado lá e tratando de fazer um jogo bem equilibrado para sentir essa classificação. E se vier na Ponte Preta, cara, eu vou te falar, eu, Diego, não estou falando do grupo porque a gente não falou nada, eu, Diego, eu quero jogar o clássico, para mim esse é o jogo mais importante e quando a gente mais se foca, então se você me fala, eu prefiro jogar contra a Ponte Preta que com qualquer outro. Bora dali pra não tomar ali. Agora são 4 horas da tarde, mais 51 minutos. Faltam 9 minutos pra bola rolar no estádio Almeidão para Tombense e Guarani. Guarani e Tombense. E sem mais delongas, vamos saber como vem os astros da partida, como vem a equipe do técnico Matheus Costa e como vem a equipe mandante do técnico Marcelo Chamusca. Tudo isso você vai saber agora com Vladimir Catarino na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco. Hoje a bandeira do verde e branco tremula em Tombos, Minas Gerais, estádio Antônio Guimarães de Almeida. Pronto para garantir a classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani está escalado pelo técnico Matheus Costa, com Dalberson é o goleiro 12. Novidade na lateral direita, Lucas Justin tem a 2. A dupla de zaga conta com Rafael 3, 4 para Alan Santos. De volta à lateral esquerda, Emerson meia dúzia. No meio campo, Kelvin é o 5, Giovani 8, 10 para Diego Torres. 7, Cauã Jesus, 11, Mirandinha, 9, Bruno Santos. É o Guarani de Matheus Costa, escalado com Dalberson, 12, 2 para Lucas Justin, 3, Rafael, 4, Alan Santos, capitão do time, Emerson, meia dúzia, 5, Kelvin, 8, Giovani, 10, Diego Torres, 7, Cauã Jesus, 11, Mirandinha, 9 para Bruno Santos. Esse é o Bugrão.
O Guarani, que vem a campo com seu tradicional uniforme verde na 6ª posição da tabela geral de classificação. Em 18 jogos foram 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 18 e sofreu 18. Saldo de gol nenhum, zerado. Vem a campo com 26 pontos, dependendo apenas dele. É vencer ou vencer para o Guarani passar para a próxima fase da Série C. Futebol Interior. Fundada em 1914. O Gavião do Carcará, o Tombense, péssima campanha nesta Série C, tanto que já está rebaixado, né? Já foi rebaixado com 2 rodadas de antecedência. Vem a campo escalado pelo técnico Marcelo Chamusca, com Douglas Marques 1, 2 para Júlio Henrique, 3 Fernando, 4 Wesley Martins, meia dúzia Dudu Mandai, 5 Claudinei, 7 Pedro Oliveira, 8 Fabrício Dias, 10 Jefferson Renan, 9 Rafael Lucas, 11 para o Anderson Ligeiro. É o Tombense de Douglas Marques, Júlio Henrique, Fernando, Wesley Martins, Dudu Mandai, Claudinei, Pedro Oliveira, Fabrício Dias, Jefferson Renan, Rafael Lucas, Anderson Ligeiro, time comandado pelo Marcelo Chamusca. O Tombense, que vem a campo com seu uniforme todo branco, é o lanterna da competição na 20ª e última posição. Em 18 jogos foram 2 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Marcou 12, sofreu 21, menos 9 no saldo de gols. Vem com 13 pontos a campo, sem chance nenhuma, já rebaixado para a Série D. Morreu por falta de vitamina C. Arbitragem. O árbitro vem do Paraná, é o Lucas Paulo Torezin, árbitro da nova safra aí da CBF, comandado, portanto, a arbitragem comandada por ele. O assistente 1 é o Roberto Rivelino dos Santos Júnior, assistente 2, Weber Felipe Silva, os dois também do estado do Paraná. Lembrando que não temos o VAR ainda nesta fase, apenas a partir da próxima fase. O quarto árbitro é o Matheus de Moraes Silva, que é do Distrito Federal. Ficha técnica do jogo. São exatamente 4 horas da tarde, mais 56 minutos. Faltam 4 minutos para a bola rolar no estádio Almeidão. E simultaneamente, como eu disse, todo mundo together nessa última rodada da Terceirona. Hoje vai ter ABC contra Itabaiana, tem Anápolis contra Botafogo da Paraíba, tem Brusque contra CSA. Confiança pega o Retrô, o Floresta enfrenta o São Bernardo, o Maringá vai jogar contra o Caxias, o Náutico contra o Ituano, a Ponte Preta contra o Londrina e Ipiranga contra a Figueirense. E o que mais tem de jogos acontecendo hoje neste sabadão, 30 de agosto de 2025, meu caro Vladimir. Tem bola rolando, né, pela Série A do Campeonato Brasileiro, rodada importante também acontecendo nesse final de semana. Já tem jogo com bola rolando. O Ceará está enfrentando o Juventude 0-0 no estádio Castelão em Fortaleza, 22ª rodada. Ainda hoje, às 18h30, tem Botafogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E também hoje, 9 da noite, tem Cruzeiro. Cruzeiro que está ali na briga pela liderança com o Flamengo. Flamengo jogando contra o São Paulo. Tricolor que também vem numa reação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Bola rolando também pela Série B, né? A briga aí pelo acesso para quem vê quem vai estar na Série A no ano que vem. Tivemos já nesta rodada o Remo perdendo para o Criciúma e o Operário ganhando do Coritiba. Estão jogando neste momento o CRB e Paysandu. O jogo está 0-0 lá no Rei Pelé. Ainda hoje tem Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto, partida na Serrinha às 18h30 e também à noite, 8h30 da noite, lá em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Novo Horizontino, confrontos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar, tem Série D, né? Série D que está aí vivendo momentos decisivos, definindo já os times que vão subir à Série C, e tem time aqui da região em campo, a Inter de Limeira, jogando contra o Goiatuba. Tá 0-0 partida de ida lá no estádio Divinão. Esse é Vladimir Catarino comandando hoje o placar ao vivo Futebol Interior e trazendo para você, torcedor bugrino,
a tabela geral de classificação de momento nesta última rodada, liderada pelo Caxias com 37 pontos, seguido de Ponte Preta, já classificada também com 33 pontos. O Náutico é o terceiro colocado com 33, Londrina é o quarto colocado com 30 pontos. Em quinto lugar vem o São Bernardo com os mesmos 30 pontos, em sexto lugar o Guarani, o Bugre vem com 26, em sétimo o Brusque com 25 e em oitavo lugar, fechando a classificação de G8 do momento, tá o Ituano com 24. Mas só para apimentar essa última rodada, Vladimir, tem gente também na briga direta, viu? O Floresta é o nono colocado com 24 pontos, seguindo do Botafogo da Paraíba, é o 10º com 23, o Confiança é o 11º com 23, o Figueirense vem na cola na 12ª posição com 23 pontos. O 13º é o Ipiranga com 22 e o CSA é o 14º com 22 também. O Maringá é o 15º com 22, o Anápolis ali, o último antes da zona da degola, tem 19 pontos. Ou seja, meu caro Vladimir, essa galera aí, do nono até o quinto colocado, tem chances de entrar no G8 nessa última rodada. É, cada um com a sua necessidade, né? Uns precisam apenas empatar, outros têm que vencer e torcer para que quase todo mundo perca, mas pelo menos 10 times aí estão na briga pelas últimas 3 vagas. Lembrando que hoje, se terminasse assim a classificação, o Guarani estaria na próxima fase classificado, garantido, mas claro, temos que esperar os jogos desta última rodada. E aí no Z4 vem o Itabaiana em 17º com 19 pontos, que vai brigar para sair da zona de perigo. Tem o ABC em 18º com 18 pontos, também na briga para sair, e tem o Retrô na 19ª posição. Esse aí matematicamente é meio difícil, quase certo o seu rebaixamento para o próximo ano para a Série D, e o Tombense já desclassificado vai para a Série D de 2026, buscando a chance de voltar para a Série C no ano de 2027. Bola já no centro do gramado, a saída vai pertencer à equipe do Guarani. Autoriza árbitro Lucas Paulo Torezin. Vamos para os 45 minutos da primeira etapa. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, baçofuxo do Rádio Esportivo Brasileiro, acompanhando a saída de bola da equipe do Guarani, que faz sua primeira movimentação nesse primeiro minuto do jogo. A bola está sendo trabalhada no campo defensivo, próximo à linha que divide o gramado. Alan Santos vira ela pelo lado direito, já traz para o campo ofensivo. Muito marcado por ali, o Emerson não teve outra opção senão recuar novamente para o Alan Santos. Vira essa bola pelo lado direito, chega nos pés do Bruno Santos, que veio ajudar aqui no campo defensivo. Próximo à linha que divide o gramado, chega Diego Torres com a perna canhota, faz a ligação para o campo de ataque em profundidade. Deu certo, chegou nos pés do Giovani, cruzamento para dentro da grande área, furou a bola, ainda tá viva dentro da grande área, bateu de primeira, o goleiro rebateu, chegou a zaga afastando o perigo, ela voltou, tentou de voleio, passou por cima da meta. É o Guarani dando seu cartão de visita ao Vladimir Catarino. É, marcando presença no campo de ataque. Primeiro o Cauã Jesus, não conseguiu finalizar. O Lucas Jansen sim, bateu com muita força, mas no meio do gol. Lá estava o Douglas Marques para defender e no final o Mirandinha também tentou uma jogada mais acrobática, bola pela linha de fundo. Guarani mostra que quer jogo, quer ir para cima. Segue 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali por aqui 1 minuto e 34 segundos decorridos dessa primeira etapa. Posse de bola ainda segue do Guarani. O Bugre trabalha essa bola no campo defensivo com o Alan Santos. Ele chega com essa bola no círculo central, abre no lado direito, devolução para o camisa número 3, o Rafael. Toca de novo para o Alan Santos, ele trabalha essa bola com a perna canhota, joga pelo lado esquerdo já nos pés do Diego Torres. Com a perna direita faz a ligação para o campo de ataque em profundidade, chegou o corte da zaga, por ali Fernando faz o corte, joga para o campo de ataque da equipe do Tombense, volta em domínio da equipe do Guarani de novo no campo defensivo, sai jogando na intermediária, próximo à meia-lua do goleiro da Werson. Vem pelo lado direito trabalhando agora com o Lucas Jansen, perdeu o domínio da bola, roubada da equipe do Tombense, trouxe por dentro da intermediária e a chance chegou com o Fabrício, arrisca de longe, chegou a zaga interceptando, recupera a equipe do Guarani, sai jogando no campo defensivo pelo lado esquerdo, faz a ligação com o Giovani para o campo de ataque, passa a linha que divide o gramado, foi segurado, foi puxado, o árbitro disse que não houve falta, segue o jogo, agora sim ele parou, Vladimir. Ele aguardou um pouco para ver se ia ter a vantagem para a equipe do Guarani, né? Mas não aconteceu. Esta falta é a principal vantagem. Por isso o árbitro confirmou lance de bola parada para o Guarani, na intermediária ofensiva lá pelo setor esquerdo.
Para você que vai nos acompanhando no YouTube, nosso muito obrigado pela sua audiência. Vai mandando sua mensagem, interage, participa. Seja o nosso comentarista virtual, que as melhores mensagens a gente lê aqui no ar. Não esquece que já subiu a enquete. Quem vence o jogo de hoje? Guarani, Tombense ou dá empate? Participa, interage. Para você que ainda não curtiu, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações, porque o melhor do futebol brasileiro é aqui nos canais FI. Vem trabalhando a equipe do Guarani pelo campo direito na ofensiva em profundidade, joga pro Lucas Justin, a bola trouxe por dentro, chegou de primeira, Bruno Santos, na mão do goleiro Douglas Marques, que faz a defesa. O gol do Guarani tá amadurecendo, hein, Vladimir? Desta vez com Bruno Santos, que é o artilheiro do time na Série C, chegou e foi ali a resolução do problema no setor ofensivo, mas bem colocado, o Douglas Marques defendeu. Bora dali pra não tomar ali posse de bola de novo da equipe do Guarani. Tá na briga o Bugre, tá dentro do G8, tá na 6ª posição de momento, tá com o gabarito debaixo dos braços, mas vem a equipe do Tombense recuperando a posse de bola, vem no campo ofensivo pelo lado direito, próximo à grande área, trouxe por dentro, ninguém acompanha, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que houve falta sim, mas foi fora da área, Vladimir. Quase pênalti em cima do Jefferson. Ai, 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 carrapato não tem pai. Tem que ter controle emocional Guarani, hein, Vladimir? É, e o Jefferson Renan, né, quem tava nesse lance, passou até com certa facilidade ali pelo Alan Santos, que chegou para tentar o bote e acabou acertando o camisa 10 do Tombense, claramente fora da área. É uma oportunidade perigosa para a equipe de Tombos nesse momento. 4 minutos jogados desse primeiro tempo até aqui. É chance perigosa para o Tombense. Vai tentar bagunçar o já eliminado, rebaixado Tombense, lanterna da Série C. Não tá morto não, pode atrapalhar em muitos planos da equipe do Bugre. Olho no lance, quem vai pra cobrança é o Anderson. Ele quem tá ali com a bola praticamente em cima da linha da grande área. Vai autorizar o árbitro, jogadores agrupados dentro da pequena área. Jogou na altura do primeiro pau, desvio de cabeça, a bola resvalou, mas chegou próximo às mãos do goleiro Dalberson, que faz a defesa. Mas que perigo levou esse lance de falta da equipe do Tombense, hein, meu caro Vladimir? Jogada de bola parada, né? O Fernando foi quem subiu ali para fazer o cabeceio, conseguiu tocar de cabeça, não conseguiu colocar muita força na bola, por isso ela foi nas mãos do goleiro Dalberson e pedido aí o lance de ataque da equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali pra não tomar ali por aqui. 5 minutos jogados da primeira etapa. Segue por enquanto no estádio Almeidão, tudo igual 0-0. Vem a equipe do Tombense trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito. Chega nos pés do Jefferson. Ele segura essa bola, cadencia, trabalha essa bola pelo lado direito agora com o Fabrício. Chega na profundidade no mano a mano, chega na marcação em cima dele. Por ali o Mirandinha. Abre na ponta direita com o Júlio Henrique. Joga pra dentro da grande área, sobe Alan Santos de cabeça, tira o perigo dali. Chega pela intermediária, recuperando de novo a equipe do Tombense. O árbitro disse que segue o lance, não houve falta. Vem valorizando a equipe mandante do jogo, chega ali com o Anderson ligeiro, ele tá sendo ligeirinho ali com essa bola no gramado do jogo, recua essa bola no campo defensivo, passa de novo lá atrás a equipe do Tombense, recupera e recomeça o jogo lá atrás, chega nos pés agora do Dudu Mandai, trabalhando essa bola pelo lado direito, já toca pro Claudinei, ele sem opção teve que abrir pelo lado esquerdo, agora pelo Pedro Oliveira, trabalha essa bola, cadenciou, virou lá pelo lado direito, é a chance, jogou forte demais, nem se o Fabrício fosse o Usain Bolt alcançava essa bola, hein, Vladimir? É, não dava para alcançar, né? Muito forte o lançamento e saiu o primeiro gol na rodada, né? O Anápolis faz 1-0 para cima do Botafogo da Paraíba, partida que acontece lá no estado do Goiás, portanto, primeiro gol do jogo, primeiro gol desta rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro, e um jogo ainda não começou, o jogo do Floresta contra o São Bernardo, a gente saberia que teríamos alguns jogos que o atraso aconteceria, o jogo do Floresta ainda não tá rolando, o Anápolis confirmando aí o escapar, né? Tá saindo da possibilidade de rebaixamento por enquanto. Todas as informações no placar ao vivo Futebol Interior, hoje comandada pelo meu grande amigo Vladimir Catarino, estreante no microfone FI. Por aqui vem trabalhando a equipe do Tombense pelo campo defensivo pelo lado esquerdo. Tentou arriscar de longe o Wesley Martins pelo lado canhoto. Domina ainda a equipe do Tombense. Chegou por baixo agora sem brincadeira. O Rafael jogando para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Tombense. Quem vai fazer a reposição é o camisa meia dúzia, o Dudu Mandai. Joga essa bola no campo defensivo. Sai
sai jogando agora com o Fernando pela ponta direita, trouxe por dentro agora com o Fabrício Dias, ele vira essa bola, recua no campo defensivo, devolução de novo para o Fernando pelo lado esquerdo, chegou a marcação implacável do Cauã Jesus em cima, avançando a linha de ataque da equipe do Bugre, não teve outra opção senão recuar para o goleiro Douglas Marques, sai jogando pelo lado direito ali com Júlio muito marcado, devolução de novo para o goleiro tá na fogueira, tá tendo dificuldade a equipe do Tombense de sair com essa posse de bola, hein, Vladimir? E é natural que isso aconteça, né? O Guarani tá pressionando, marca lá em cima, né? Ainda no campo de defesa do time do Tombense, dificultando as ações. Agora tem que tomar cuidado porque o time mineiro conseguiu passar ali do meio campo. Bora dali para não tomar ali, vem a equipe mandante, o Tombense trabalhando essa bola no campo de ataque, segurou demais, teve que trazer essa bola recuada pelo lado esquerdo, vem valorizando a posse de bola a equipe do Tombense ainda no campo ofensivo, vem na profundidade pelo lado esquerdo agora com o Pedro Oliveira, a marcação implacável em cima dele é do Rafael, ele troca recuando essa bola pro Dudu Mandai, vira essa bola pela intermediária, chega no campo defensivo, agora com camisa número 4, o Wesley Martins, hoje com a braçadeira de capitão, está jogando essa bola no campo de defesa, tem bola saindo, tem gol acontecendo nessa rodada daqui a pouco, Vladimir traz as informações direto do placar ao vivo. Futebol Interior. Recupera a equipe do Guarani. Vem no contra-ataque agora com Cauã Jesus virando pelo lado canhoto. Vem na profundidade, trazendo em velocidade por dentro. Nas mãos do goleiro Douglas Marques. Mas o Giovani ficou na bronca, hein, Vladimir? Até porque a opção melhor seria o passe, né? O Cauã Jesus optou pelo chute, pegou fraquinho para a defesa do Douglas Marques. E o Maringá faz 1-0 para cima do Caxias. Maringá que também estava lá na briga contra o rebaixamento, vai vencendo o Caxias, que já está garantido como líder dessa classificação na primeira fase. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali para não tomar ali conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui vem trabalhando a equipe do Tombense. Trabalha essa bola no campo defensivo, vira pela intermediária. Já chega nos pés agora do Fernando. Ele pede aproximação, sair da marcação, porque a equipe do Guarani tá implacável no estádio Almeidão. Trabalha essa bola por dentro, já no campo de ataque, a equipe do Tombense. Chega nos pés agora do Claudinei, virando essa bola pela intermediária pelo lado direito. É lance de ataque. Chega com perigo, pode arriscar de longe, bateu! Goleiro Dalberson faz a linda defesa, impedindo o gol do Tombense, o Vladimir. Chute de longe, né? Quase que a meia altura ali. Uma bola que não é fácil de pegar não, mas estava atento. Estava ligado ali o Dalberson para fazer a defesa no arremate que foi ali do Anderson Ligeiro. Alô, torcedor bugrino do Tombense secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 10 minutos do primeiro tempo até aqui. 19ª rodada da Série C e no Almeidão está assim. O Tombense tem 1, o Guarani também tem 0. Tem 1 não, rapaz, que isso? Tem 0 e o Guarani também tem 0, Vladimir. Jogos em andamento, por enquanto o Maringá vai ganhando do Caxias 1-0, Anápolis 1, Botafogo da Paraíba 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Eu falei Tombense 1, Guarani 0. Era só para fazer um teste cardíaco no torcedor bugrino, viu, Vladimir? É só para saber se tá tudo certo. O rapaz foi buscar cerveja lá na geladeira, só ouviu você falar, imagina o susto que não levou, mas calma, torcedor bugrino, tá 0-0. Galera participando, interagindo no YouTube, nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E aí, torcedor bugrino, dá para acreditar na classificação? Eu acredito, hein? Mandando um abraço aqui pro Felipe Silva, que diz, bora Guarani. Tem também aqui a Luísa Sofia, vamos Guarani. Tá todo mundo interagindo e participando. Tem também aqui o Eliezer, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui, não dá pra subir o comentário deles aqui. E a enquete tá bem em cima. Deixa eu ver se... Ah, tá. Eliazar, acho que é isso. Eliazar Dias Bueno, diz secador. Tá curtindo também a transmissão aqui dos canais FI. O nosso muito obrigado. Faça que nem eles. Mande sua mensagem, interaja, participe, deixe seu like e vamos junto com essa classificação encaminhada da equipe do Guarani. Por aqui, 12 minutos jogados da primeira etapa, segue tudo igual no Almeidão, 0-0. Guarani ainda segue com a posse de bola no campo ofensivo, próximo à linha que divide o gramado. A equipe do Tombense está toda no campo defensivo. Lembrando para você que o Guarani vem na formação 4-3-3 e o Tombense também vem igual, na mesma formação
4-3-3. Isso vai mostrar um pouco de equilíbrio no jogo, Vladimir? Vai, porque é uma formação, são formações espelhadas, né? Claro que com jogadores de características diferentes, tanto por parte do Guarani quanto do Tombense. Então o Guarani tá vindo. Vem trabalhando no ataque a equipe do Guarani, cruzamento para dentro da grande área, passa por cima de todo mundo, sobra nos pés do Lucas Jansen pelo lado direito, é a aproximação, é a chance, chega nos pés do Kelvin, jogou para dentro da grande área, passou por cima de todo mundo e o Bruno Santos ficou na saudade, só no cheirinho, Vladimir. A bola foi muito forte, né? Não dava pro Bruno Santos não, mas ainda falando sobre a questão do esquema tático, quando há esse espelhamento, os times jogando da mesma forma, a tendência é a criatividade, né? Um quebra-linhas, um jogador do drible para poder furar aí esse ferrolho que está sendo montado pelo Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por aqui, 13 minutos jogados do primeiro tempo. Segue posse de bola para a equipe do Guarani. Rafael é quem domina com a perna direita. Encontra um companheiro de equipe desmarcado, recua para o Alan Santos pelo lado esquerdo. Tenta trabalhar essa bola, tentando encaixar um contra-ataque, uma ofensiva no campo de defesa da equipe do Tombense, que está todo mundo reposto, meu amigo. Não dá espaço, tá difícil para o Guarani. Parece que o Tombense, mesmo rebaixado, quer acabar com a festa do torcedor bugrino. Recupera a posse de bola a equipe do Tombense. Tenta sair trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, jogou forte demais para o Dudu Mandai, não conseguiu domínio, é arremesso lateral em favor da equipe do Guarani e o árbitro, o Lucas Paulo Torezin, parou o jogo. O que foi que houve, Vladimir? Tá chamando a atenção do Gandula, me parece ali, né, na questão da reposição da bola, mas agora já autorizou o recomeço do jogo. Bora dali para não tomar ali 14 minutos jogados da primeira etapa até aqui. Segue tudo igual no Almeidão, 0 para o Tombense, 0 também para o Guarani. Vem trabalhando a equipe do Bugre com o Giovani pelo lado direito. Tentou fazer cruzamento para o campo de ataque. Chegou a zaga por ali. O clima fechou entre ele e o Rafael Lucas, hein? Já tá começando a se estranhar ali o Giovani e o Rafael. Tem que ter calma, galera. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Vem trabalhando a equipe do Bugre de novo. Fica difícil, tá difícil se infiltrar no campo de ataque a equipe do Guarani. Enquanto isso, vai valorizando a posse de bola. Até porque uma vitória e um empate classifica o Guarani, né, Vladimir? Praticamente com o regulamento debaixo do braço. Não tem que ter pressa, né? Claro que se mantiver no campo de ataque é melhor, até impede que o time do Tombense vá pro ataque, mas não tem que ter pressa não, tem que cozinhar bem como tá fazendo o time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui vem a equipe do Guarani pelo lado direito. Lucas Just jogou para dentro da grande área, passa na frente do Bruno Santos e vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta. Será que teve um último toque no jogador do Tombense para ter cruzamento? Para ter escanteio? Vamos aguardar. Mas o Guarani tá amadurecendo esse gol. É questão de tempo, hein, Vladimir? Aparentemente não teve não. Foi apenas tiro de meta, né? Mas a jogada é com o Bruno Santos, né? Tentativa de achar o centroavante lá dentro da área. E como é que tá o placar ao vivo? Futebol Interior com jogos em andamento. Nesta terceirona, todo mundo junto together, Vladimir. Por enquanto nenhuma mudança lá na parte de cima da tabela, né? O Maringá vai batendo o Caxias já é o primeiro colocado no geral, enquanto o Anápolis vai batendo o Botafogo da Paraíba 1-0. Bora dali para não tomar ali 16 minutos jogados da primeira etapa. Vem tentando o campo de ataque agora a equipe do Tombense, próximo ao círculo central com o Gladinei. Trabalhando essa bola pela intermediária, roubada de bola da equipe do Guarani. Tenta sair jogando agora com o Cauã Jesus. Foi calçado, mas o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo. O árbitro gosta de ver o jogo acontecer. Do pescoço para baixo é canela, hein, Vladimir? É característica dessa nova geração de árbitros, né? De deixar o jogo correr, a bola rolar. Eu também achei que não foi falta não, acertou e deixou o jogo seguir o árbitro Paulo Torezin. Bora dali para não tomar ali. Vem trabalhando a equipe do Guarani com o Diego Torres. Segura essa bola no campo de defesa. Trabalhando próximo ao círculo central. Abre já pelo lado direito aqui com o Rafael. Ele avança para o campo de ataque. Passa a linha aqui de vídeo gramado. Já toca para o seu companheiro de equipe, o Cauã Jesus. Muito marcado em cima dele o Dudu Mandai. Abre pelo lado esquerdo. Em profundidade de novo com o Diego Torres. Com a perna canhota. Busca a ofensiva pelo lado esquerdo. Joga na profundidade. Chega nos pés do Bruno Santos. Mas a bola correu demais. Ficou mais fácil para o zagueiro Dudu Mandai fazer a defesa. Vem trabalhando essa bola pela intermediária de novo. A equipe do Tombense recuperando a posse de bola dessa vez lá pelo lado direito e o Fabrício Dias foi calçado
vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, hein, Vladimir? A falta aconteceu, sim, bem próximo, né? Em frente ao banco ali da equipe do Guarani. O Emerson foi quem cometeu a falta para cima do Ligeiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali por aqui. 17 minutos jogados da primeira etapa, segue tudo igual no Almeidão, 0-0. Vem trabalhando a equipe do Guarani, sai jogando agora com o Giovani no campo de defesa, recupera essa posse de bola, recua um pouco mais atrás pro zagueiro Rafael sair jogando. Ele vem com a perna direita, pede aproximação, devolução de novo pro Giovani. Ele levanta a cabeça, a marcação em cima dele é do Dudu Mandai. Passa pela linha que divide o gramado, já no campo de ataque a equipe do Bugre. Toca para o seu companheiro Lucas Justin. Ele sem opção trouxe de novo aqui pro Cauã Jesus. Com a perna canhota, joga na profundidade, buscando a ofensiva lá pelo lado esquerdo. A tentativa era para o Mirandinha, a bola saiu forte demais. É escanteio aos 18 minutos da primeira etapa, o primeiro do jogo, Vladimir. É, a bola foi na tentativa da jogada construída ali pelo Mirandinha, tocou por último na zaga o próprio Mirandinha. Não, agora deixou a cobrança pro Emerson. Aliás, fica ali pro camisa 5, é o Kelvin. Ele quem vem pra cobrança vai mandar a bola pra área, Daniel. É ele, camisa número 5, Kelvin, que vai para a cobrança. Com a perna direita vai jogar para dentro da grande área. Jogadores agrupados dentro da grande área. Vai vir lance perigoso. Vai vir drone na área da meta do goleiro Douglas Marques, que está preocupado. É a chance do Guarani de abrir o placar. Autorizou o árbitro, jogou na altura do segundo pau. Desvio de cabeça do Rafael. A bola ainda está viva, sobra no perna canhota. Agora com Cauã Jesus. Com a perna esquerda tentou o canto direito. Passa tirando tinta da meta do goleiro Douglas Marques. Que visão foi essa do Cauã Jesus, hein, Vladimir? Foi bem demais, né? Porque ele percebeu que tinha muita gente na frente e não dava pra chutar rasteiro, não. Por cobertura, ele tentou surpreender o Douglas Marques, errou um pouquinho na medida, ela foi por cima em tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali pra não tomar ali. 19 minutos da primeira etapa, segue tudo igual 0-0. Tombense vem valorizando essa posse de bola no campo de defesa. Vai gastando tempo como pode, afinal de contas já está rebaixado para o ano que vem disputar a Série D. Quem tem que correr atrás do resultado é a equipe do Guarani, que é a equipe visitante no estádio Almeidão. Por aqui vem trabalhando de novo, tentativa de cruzamento para o campo de ataque. Melhor para a defesa do Guarani com o Lucas Justin. Recuperou na categoria com a perna direita, meu amigo. Isso é coisa de quem dá com sangue frio no jogo de hoje. Alô, torcedor bugrino do Tombense Secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 20 minutos do primeiro tempo até aqui. Última rodada da primeira fase da Série C e no Almeidão está assim. O Tombense tem 0, o Guarani também não tem nada, Vladimir. Únicos jogos com gols em Anápolis. Anápolis 1, Botafogo da Paraíba 0. Maringá em casa vai ganhando do Caxias 1-0. Resultados que já rebaixam também. O ABC de Natal está caindo para a Série D. Valinhos FM 87.9. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo aonde, Felipe Marques? Na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Tombense. Ligação para o campo de ataque. Chegou por baixo com falta. O jogo está parado. O que foi que houve, Vladimir Catarino? O árbitro marcou uma falta ali, né? Quando ia escapando o camisa 7 da equipe do Tombense, o Pedro Oliveira, ele foi seguro pelo Lucas Justin. Falta já cobrada pelo time de Minas. Para você que vai nos acompanhando no YouTube, nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Mandando um abraço aqui para Luísa, que diz: vamos, meu bugrão, tá torcendo aqui e, é claro, confiante com a classificação para a próxima fase. Faça que nem ela, mande sua mensagem, interage, seja o nosso comentarista virtual e segue a gente por aqui. Vem trabalhando a equipe do Tombense com o Claudinei. Na linha que divide o gramado, ele segura essa bola, vira pelo lado direito. A opção que chegou para ele lá foi o Wesley Martins, hoje com a braçadeira de capitão. Vem trabalhando em profundidade no campo de ataque pelo lado direito, já chega próximo à grande área. Tratativa por dentro agora com o Fabrício Dias. Soltou um pouco mais à frente pelo lado direito, cruzamento para dentro, chegou nos pés do Anderson. Ele tá com a chance, tá com a posse de bola. O lance é perigoso, o Tombense vem por dentro. Devolução, virou, bateu, enganou o goleiro, ele em cima do lance acompanhou. Foi direto para a linha de fundo.
fundo, é escanteio. É o segundo escanteio do jogo. O primeiro do Tombense, ô Vladimir. É que chegou com perigo, né? Primeiro com o Anderson Ligeiro, que dominou, partiu pra cima do Alan Santos, mas não conseguiu finalizar com qualidade. Cruzamento foi feito, aí sim. Quem tava na bola era o Rafael Lucas, chutou em cima da marcação. Escanteio para o Tombense cobrar. Tá chegando com perigo, Gavião Carcará tem que ficar atento em cada lance. Quem vai pra cobrança é o Dudu Mandai com a perna canhota, jogou na altura do segundo pau sobre o desvio, chegou na intermediária já recuperando a posse de bola. A equipe do Bugre que vem no contra-ataque com Bruno Santos, se atrapalhou, não conseguiu o domínio, chegou o corte por baixo, impedido. Um bom momento do Bugre, o Bruno Santos quer jogar sozinho, tá a fim de ser a estrela do jogo, Vladimir? Tudo bem que ele tem qualidade, né? Mas o jogo é coletivo, são 11 para cada lado. Poderia ter feito o passe, para sorte dele o Guarani segue com a posse de bola. Bora dali pra não tomar ali. 23 minutos jogados do primeiro tempo, segue tudo igual 0-0. Quem tá no ataque é a equipe do Bugrão. Quem vai fazer o arremesso é o Lucas Justin. É no campo de ataque, vai jogar pra dentro da meta. Autorizou o árbitro, ele joga com toda a força lá pra dentro. Subiu o desvio da zaga, a bola vem sobrando na intermediária. Cai nos pés do Rafael com a perna direita, já toca pro Alan Santos. Abre pela ponta canhota com o Giovani. Devolução de novo pro Kelvin, recua pro Alan Santos e vira para o Rafael no lado direito. Tá no campo de ataque a equipe do Guarani. Trabalha, valoriza a posse de bola, chega na marcação implacável, ficou difícil. Teve que jogar essa bola recuada para o Alan Santos no círculo central. Mas a equipe do Guarani tá toda no ataque nesses 23 minutos jogados até aqui. Vem na posse de bola o Giovani, valorizando a posse de bola em cima dele. Chegou o Pedro Oliveira, meu amigo. Ele ficou ali e sentiu o bafo aqui no pescoço e recuou essa bola e já trabalha pela intermediária a equipe do Guarani. Vem trabalhando essa bola por dentro, é lance de ataque. Joga na profundidade pelo lado direito agora com o Lucas Justin. Ele domina, trouxe devolução para o Cauã Jesus. Tem chance de arriscar de longe, preferiu tocar para o Giovani. Abrindo na ponta direita, devolução de novo para o Lucas Justin. Cruzamento com a perna direita, esbarra em cima do Pedro Oliveira. Mas ele é aguerrido, vai para cima, vai por dentro, toca para o Cauã Jesus. A bola ainda tá viva, Diego Torres! Marcou bobeira! Tem que apanhar com cipó de goiabeiro, Vladimir! É, tinha o campo aberto e o gol aberto ali para finalizar. Com a qualidade do Diego Torres, tinha que mandar pelo menos na direção do gol, né? Mas pegou muito embaixo na bola, mandou por cima. Se lamentou bastante o meio argentino do Guarani. Era uma oportunidade de abrir o placar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, FM retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter você aqui. Escanteio para o Guarani ou é cobrança de falta perigosa, Vladimir? Escanteio, o zagueirão ali deu uma furada incrível, tava com a posse da bola, acabou permitindo que ela saísse pela linha de fundo na direita. Escanteio que vai ser cobrado pelo Diego Torres. Terceiro escanteio do jogo, o segundo da equipe do Guarani. Diego Torres vai para a cobrança com a perna canhota. Venenosa é a chance do Guarani. Autoriza o árbitro, ele vai na cadenciada, joga na altura do segundo pau, desvio de cabeça da zaga. Ela vem sobrando na intermediária, recupera a posse de bola a equipe do Bugre. Sai jogando agora com o Emerson pelo lado direito, chega nos pés do Kelvin. Ele levanta a cabeça, joga pra dentro da grande área, chega a zaga afastando o perigo. Ela vem sobrando na intermediária, a chance do Tombense tentar sair um contra-ataque. Vinha ele, porque o Giovani tá com teçado afiado, Vladimir. É aquela falta, né, pra impedir exatamente o contra-ataque, né, do time do Tombense. Pra cima do Anderson Ligeiro, a falta foi marcada e já cobrada pela equipe mineira. Daqui a pouquinho, placar ao vivo, Futebol Interior, acompanhando todos os jogos simultâneos dessa última rodada da Terceirona. É a hora, meu amigo, de saber a verdade, quem passa para a próxima fase, quem fica e quem fica rebaixado. Vem trabalhando a equipe do Guarani, Cauã Jesus arrisca de longe com a perna canhota. Passa à esquerda do goleiro Douglas Marques, que apenas acompanha, mas teve desvio, é mais um escanteio pro Bugrão aí, ô Vladimir. É, tá com muita vontade, né, o Cauã Jesus. Mais uma vez arriscou, a bola tocou na zaga, foi pela linha de fundo e é gol do Náutico, viu, Daniel? Gol do Náutico pra cima do Ituano, o Náutico 1, Ituano 0. Com esse resultado, o Náutico vai passando a Ponte Preta na classificação. O Náutico vai subindo para segundo, a Ponte Preta tá ficando em terceiro. Informando o placar ao vivo, Futebol Interior, todos os jogos que acontecem
acontecem nessa terceirona. Você acompanha aqui no Placar FI. Vamos para o quarto escanteio do jogo, o terceiro da equipe do Guarani é Diego Torres que vai para a cobrança. Vai chuveirar na meta do goleiro Douglas Marques com a perna canhota venenosa, vai ele. Joga na altura do primeiro pau, desvio e a Luna! Gol! É do Bugre, Bugre, Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Lucas Justin é o nome da fera! Na cobrança de escanteio com a canhota venenosa do Diego Torres. Jogou na altura do primeiro pau e ele sozinho. Lucas Justin subiu de cabeça, jogando do lado direito do goleiro Douglas Marques, que nada pôde fazer. E agora, no Super Placar FI, assim, o Guarani tem o Tombense não ataca com nada, Vladimir. É clássica jogada ensaiada de bola parada, né? Porque o Lucas Justin é lateral. Normalmente nem fica lá dentro da área, mas ele ficou no primeiro pau puxando a marcação. Quando da cobrança ele escapou, deu um toquinho de leve, de cabeça, mas suficiente para matar o goleirão Douglas Marques. A bola foi no seu canto oposto, sem chances alguma de defesa para o goleiro do Tombense. Guarani faz 1-0 e vai, dependendo apenas de si, confirmando a classificação à próxima fase, Daniel. Vibra, torcedor bugrino, ligado nos canais FI, ligado na Valinhos FM 87,9. Você, torcedor bugrino do Brasil, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, vibra porque a classificação é logo ali. Daqui a pouco o Vladimir confirma pra gente se houve modificação na tabela, enquanto os jogos acontecem simultaneamente. Quem tá ficando, quem tá subindo, quem tá passando, quem tá ficando, tudo isso no Placar ao Vivo Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali, pra não tomar ali 29 minutos jogados do primeiro tempo. O Guarani abre o placar aos 27 minutos da primeira etapa. Lucas Justin de cabeça, sem chance para o goleiro Douglas Marques, que até tentou num golpe de vista, mas não impediu a abertura do placar. Guarani se classificando para a próxima fase, 1-0 no estádio Almeidão. Por aqui vem Tombense, que mesmo desclassificado, mesmo já rebaixado, não jogou a toalha. Vem trabalhando pelo lado direito com o Jefferson Renan, foi interceptado pela zaga do Guarani, mas o jogo tá parado. O que foi que houve, hein, Vladimir? Deu falta, né? Marcou uma falta ali cometida exatamente pelo Diego Torres, que não concordou com a marcação, mas a falta, setor intermediário, já no campo de ataque, oportunidade do Tombense mandar a bola para a área, Daniel. Alô, torcedor bugrino do Tombense secador, no tempo do jogo agora eu vou. Já jogados 30 minutos do primeiro tempo até aqui, última rodada da Série C e no Almeidão está assim. O Guarani tem 1, o Tombense não ataca com nada, Vladimir. Náutico 1, Ituano 0, Anápolis 1, Botafogo da Paraíba 0, Maringá 1, Caxias 0, jogos em andamento pela Série C. Não muda nada a classificação, o Guarani se mantém na sexta colocação, nesse momento o grupo da próxima fase com Ponte Preta, Náutico, Guarani e Brusque. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Cobrança de falta em favor da equipe do Tombense. Joga pra dentro da grande área, o desvio vai pra linha de fundo, é escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Tombense. Quem vai pra cobrança é o Dudu Mandaiaí, ó meu caro Vladimir. O Fernando quem subiu ali, foi ele quem tocou, por isso a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Guarani, que agora, se já não tava com muita pressa, Daniel, empatando 0-0, ganhando por 1-0, vai ficando até mais tranquilo o resultado e o jogo para a equipe
Bugrinho. Vamos para a quinta cobrança de escanteio, a segunda da equipe do Tombense. Vai Dudu Mandai para a cobrança, com a perna canhota, joga para dentro da grande área, sobe de cabeça Fabrício. Joga para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Guarani, que sai jogando com o goleiro Dalberson. Com a perna direita, liga para o campo de ataque, vem caindo pelo lado esquerdo, já nos pés agora do Bruno Santos. É um bom momento para o Guarani aos 31 minutos da primeira etapa. Vem pro mano a mano e segura demais, meu amigo. Do que ele joga sozinho é brincadeira, hein, Vladimir? Tô ficando até revoltado já aqui com o Bruno Santos. Né? O Júlio Henrique acabou empurrando ali o Bruno Santos, mas poderia, concordo com você, poderia ter feito o passe antes, prendeu demais a bola, menos ruim, né, que ainda tem a cobrança de falta a equipe do Guarani. Como é que chama aqui em Campinas o jogador que não passa a bola? Lá em Belém a gente chama de delegado, aqui a gente chama de quê? Fominha, né? Fominha? É o Fominha. Cobrança de falta para a equipe do Guarani, trabalhando essa bola já pelo lado esquerdo. Chega com o Emerson, jogada para dentro da grande área, o desvio da zaga jogando para a linha de fundo. É mais um escanteio. É o sexto jogo, marcou impedimento? Tiro de meta, deu tiro de meta, né? Pra revolta dos jogadores do Guarani, o Emerson, quem estava no lance também, claramente tocou por último ali no Wesley. O árbitro acabou marcando apenas tiro de meta. Será que já chegou maleta branca por lá? Ah, já chegou antes, né? Chega antes. Mas por que delegado não passa a bola? Ah, delegado é aquele, não sei Toma tudo pra ele. Toma tudo pra ele. Tudo ele que resolve. Boa. Aqui é fominha, né? Fominha. Tá certo. Bora dali pra não tomar ali 33 minutos jogados da primeira etapa. Vem trabalhando de novo a equipe do Guarani já pelo lado esquerdo. Com Diego Torres no campo de ataque, trouxe por dentro na intermediária. A tentativa era para o Mirandinha. Chegou o corte da zaga do Tombense. Recupera agora com o Fabrício Dias lá pelo lado direito. Tenta sair jogando a equipe do Tombense no contra-ataque pelo lado direito. Marcação implacável em cima dele. Tem dois, meu amigo. Passou por um, mas não passa pelo Cauã Jesus. Tá pro chão e tá marcada a falta. Com falta não dá, com falta não pode, ô Vladimir. Isso, a falta foi pra cima ali do Júlio Henrique, né? Falta pra cima do lateral do Tombense, que tem pressa agora. Afinal, tá perdendo, vai chegando a 14 jogos seguidos sem uma vitória sequer. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Bora dali pra não tomar ali, vem por aqui no ataque a equipe do Tombense pelo lado direito. Chegou com o Fabrício Dias, foi pro chão e tá marcada a falta. Diego Torres disse que não foi nada, não saiu sangue, não houve falta, o Fábio Vladimir. É, o Alan Santos de novo, né? Era o zagueiro quem tava ali, saindo na cobertura, na marcação, e acabou com muita vontade e força derrubando o Fabrício Dias. Também bem próximo à área, lá pelo setor direito. Ponta direita. É a um passo ali da entrada da grande área, né? Pelo setor direito, é a chance do Tombense nesse cruzamento para a área. O Dalberson orienta a formação da barreira. Cobrança de falta em favor da equipe do Tombense na linha da grande área, meu amigo. Esse pênalti tá amadurecendo em favor da equipe do Tombense, viu? Já é a segunda falta em cima da linha. Quem vai pra cobrança é ele, o Anderson Ligeiro. Autorizou o árbitro com a perna direita, jogou na altura do segundo pau, passou por cima de todo mundo. Sobra nos pés do Jefferson, trouxe por dentro, bateu de direita, chega na zaga, a bola vem voltando na intermediária. Chega nos pés agora do Claudinei, arrisca de longe. Como diz o meu querido amigo Pedro Lino, futebol interior. Mandou muito longe, marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira, Vladimir. Aí é desespero também, né? Porque tava todo mundo lá no campo de ataque. Dava pra trabalhar com calma, com tranquilidade. O Claudinei resolveu decidir e decidiu desta forma. Mandou a bola direto para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Um show de horror, meu amigo. Pra você que vai curtir a nossa transmissão no YouTube, nosso muito obrigado pela sua audiência. Mandando um abraço aqui pro Felipe Silva, que festejou muito o gol do Guarani. Mandando um abraço também aqui pro Leandro Corintiano, Leandro da Metrópole Porto Feliz. Vamos, Paulista, tá torcendo aqui pelo futebol paulista. Eu acho isso muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. A gente vê muito isso no Sul e Sudeste, né? As equipes que mesmo que não torça pro time, mas torce pro time do estado, né? No Nordeste isso começou, lá no Pará, meu amigo. Não tem como, né? Não tem como. A rivalidade é muito grande. Não tem como. Quanto pior for a situação do Remo, melhor pro Paysandu. E quanto pior for a situação do Paysandu, melhor pra equipe do Remo. Participe, faça que nem ele. Mande sua mensagem de texto aí, interage com a gente no nosso chat ao vivo, que as melhores mensagens a gente lê aqui no ar. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado.
credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 36 minutos jogados da primeira etapa. Segue Guarani 1-0 no placar no Estádio Almeidão. Gol do Lucas Justin aos 27 minutos da primeira etapa. Numa cobrança de escanteio do Diego Torres, jogando na medida, meu amigo. Ele sobe sozinho e cabeceia para o lado direito do goleiro Douglas Marques, que nada pode defender. Por aqui vem Guarani, pela intermediária, trabalhando essa bola no campo de ataque, chega nos pés agora do Cauã Jesus, abre no lado esquerdo com Bruno Santos, é um bom momento, chega a próxima grande área, chegou no carrinho na categoria, e lá vem ele, o Fominha. Aí chuta na mão do gol, vou te falar, não dá nem vontade de mais sentir ali a jogada do Douglas, você sabe que chega no pé, chega nele, meu amigo. Não tem mais pra mais ninguém, ele baixa a cabeça, vai que nem touro e vai que vai, hein, Vladimir? É, o Bruno Santos de novo, ele quase perdeu a bola, mas recuperou. Mas aí quando recuperou poderia ter tentado uma jogada melhor, optou pelo chute sem força nenhuma nas mãos do Douglas Marques. Bora dali pra não tomar ali 37 minutos, vem trabalhando a equipe do Tombense já no campo de ataque, chega nos pés agora do Jefferson Renan, ele vira essa bola, joga por cima dela, abre pelo lado esquerdo, aparece como opção do Domanda pelo lado canhoto, joga na profundidade pro Pedro Oliveira, vem pro mano a mano, em cima dele tá o Rafael, meu amigo, quero ver você passar, abre pelo lado direito na intermediária, toca de novo para o camisa número 5, Claudinei, ele segura essa bola, levanta a cabeça, procure aí, meu amigo, quem se aproxima, quem chega para ele foi o Fernando lá pela ponta direita, próximo ao círculo central, abre na profundidade pelo lado direito, é a chance de Tombense tentar deixar tudo igual ainda nesse primeiro tempo, a bola ainda tá viva e o Diego Torres caindo de maduro, meu amigo, jogou para dentro da grande área, subiu a zaga da equipe do Guarani, afastando o perigo, ela volta na intermediária, chega nos pés do Claudinei, trabalhando essa bola pelo lado direito, vai vir cruzamento, preferiu jogar um pouco mais à frente pro Júlio Henrique, trouxe por dentro no carrinho, o Diego Torres se recuperou para cair na graça do torcedor, mas que ele caiu sozinho da agora, ele caiu, o jogo está parado porque tem corpo estirado no chão, ô Vladimir. Falta de ataque, né? Falta pro Guarani cobrar e o carrinho que o Diego Torres deu lá na linha de fundo, né? Mostra o comprometimento também desse time do Guarani em busca desta classificação. O time está vencendo pelo placar de 1-0, garantindo a 6ª colocação na classificação geral. O jogo está parado neste momento no Estádio Almeidão. Enquanto isso, vamos no placar ao vivo, Futebol Interior, trazendo todos os resultados de momento dessa última rodada da Terceirona para o torcedor ligado no canal FI, Vladimir. ABC e Itabaiana estão empatando 0-0. Anápolis está ganhando do Botafogo da Paraíba 1-0. Brusque e CSA empatam 0-0. Também 0-0 para Confiança e Retrô. Floresta e São Bernardo. Maringá está ganhando do Caxias 1-0. Náutico 1, Ituano 0, Ponte Preta e Londrina 0-0, Ipiranga e Figueirense 0-0. Nesse momento, Caxias em primeiro, Náutico em segundo, Ponte Preta em terceiro, Londrina em quarto, São Bernardo em quinto, Guarani em sexto, Brusque em sétimo, Ituano em oitavo, são os classificados à próxima fase. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 39 minutos passados desse primeiro tempo, segue Guarani 1, Tombense 0. Vem trabalhando a equipe do Bugre pela intermediária, vem com Diego Torres pelo lado canhoto, já toca pro seu companheiro, preferiu tocar pro Bruno Santos, devolução pro Diego Torres, joga na profundidade, quem chega lá pelo lado canhoto é o Emerson, ele domina essa bola, consegue valorizar a posse de bola para a equipe do Bugre, tentou fazer cruzamento, a bola bate no Anderson ligeiro e sai para lateral, é arremesso em favor da equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Por aqui, arremesso lateral da equipe do Bugre, joga pra dentro da grande área, sobe o desvio da zaga, a bola chegou no Cauã Jesus de perna canhota! Bateu na trave, quase o segundo gol do Bugre, o Vladimir! Um chute um tanto quanto despretensioso, né? Vem Guarani. Vem de novo no ataque a equipe do Bugre, trouxe por dentro na marcação Bruno Santos, a bola bateu na mão dele, o árbitro em cima do lance marcou falta de ataque da equipe do Bugre, mas eu falei o Cauã Jesus, mas quem chegava por lá era o Lucas Justin, tá com faro de gol hoje, hein, o Vladimir? Isso, tava com a perna direita, ele é destro, mas chutou com a perna esquerda, né? Com a perna teoricamente ruim e quase surpreende ali, marcando o segundo gol dele e do Guarani no jogo. Aí então, quase o segundo gol da equipe do Guarani nessa reta final do jogo. Alô, torcedor bugrino do Tombense Secador. No último tempo do primeiro tempo, agora eu vou. Jogados 41 minutos do primeiro tempo até aqui. 19ª rodada da Série C. E no Almeidão está assim. O Guarani tem 1,
Lucas Justin. E o Tombense na ataca com nada, Vladimir. Pela Série C, Anápolis 1, Botafogo 0, Maringá 1, Caxias 0. Na Série A, Ceará e Juventude empatam 0-0. Na Série B, CRB 1, Paysandu 0. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Retransmitindo Valinhos FM 87,9. É muito bom ter você aqui. Vem a equipe do Tombense trabalhando essa bola pelo lado esquerdo agora com o Dudu Mandai. Toca pro seu companheiro Pedro Oliveira, ele joga pra dentro da grande área. Chega o corte por baixo, jogando pra lateral. Não quis saber de brincadeira, é novo arremesso em favor da equipe do Gavião Carcará. Arremesso já feito pelo Dudu Mandai. Quem tá com a posse de bola agora é o Pedro Oliveira, de novo pro Dudu Mandai. Com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, subiu de cabeça sozinho. O Júlio Henrique marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. O que ele tentou fazer aí, hein, Vladimir? Ele tentou um cabeceio estranho, mas o árbitro já tinha parado, né? Marcado o impedimento. Quando recebeu a bola ali, o Dudu Mandai, estava impedido o lateral do Tombense, por isso o lance impugnado. Reta final do jogo, 42 minutos, daqui a pouquinho vai subir a plaqueta luminosa com os acréscimos do árbitro Lucas Paulo Torresin, ele que é do Paraná, assim também como seu trio de arbitragem. Vamos saber quanto a mais vai dar o árbitro do jogo. Quer apostar, Vladimir? Eu vou apostar em 2, acho que não teve nenhum lance em que o jogo ficou muito tempo parado, não, 2 minutos. Eu vou apostar em 3, viu? Vamos saber quem tá com um faro aí de acréscimo melhor. Bora dar ali pra não tomar ali. 43 minutos, faltam 2 para terminar o tempo regulamentar e a posse de bola é da equipe do Tombense, que vai começar lá atrás com o goleiro Douglas Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por aqui vem Tombense valorizando a posse de bola no campo de defesa, faz de conta que tá ganhando o jogo. Sai jogando agora com o Dudu Mandai pelo lado direito. Ele toca como opção agora para o Fernando na linha que divide o gramado, já faz a ligação para o campo de ataque pelo lado direito. Vem fazendo a movimentação, a equipe do Tombense pediu mão na bola, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, mas eu vi, hein? E lá vem o Guarani, com Bruno Santos por dentro no campo de ataque, segura essa bola demais, ô meu amigo. Tá difícil defender. Agora sim, tocou pro lado direito. Vem com ele o Lucas Jansen. Pelo lado direito trouxe na intermediária nos pés agora dele. Número 7, Cauã Jesus. Toca de novo pra ele, pro Giovani. Arrisca de longe. E aí uma coisa vai ligando a outra, né, Vladimir? O Bruno Santos é fominha. Aí o Giovani já não toca pra ele, porque sabe que depois dele não toca mais pra ninguém. Aí ele prefere arriscar de longe e vai um chute desse horroroso. Longe da meta do goleiro Douglas Marques, e apenas tiro de meta pra equipe do Tombense, hein, Vladimir? Era lance pra administrar, né, ali no campo de ataque, prender a bola. Tá acabando aí o primeiro tempo, né, Guarani tá vencendo. Giovani resolveu arriscar, pegou muito mal na bola, mandou direto pela linha de fundo. A posse em tiro de meta já cobrado pelo Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bora dali pra não tomar ali 44 minutos, reta final do jogo, daqui a pouquinho os acréscimos da partida e você não perde por esperar, viu? Acabando o primeiro tempo tem o show do intervalo com comentário e análise do Vladimir aqui nos microfones F. Vem trabalhando a equipe do Tombense pelo lado esquerdo, vem com ele, com a perna canhota, o Pedro Oliveira, joga pra dentro da grande área, subiu, desvia a bola, volta de novo na intermediária, caindo pelo lado esquerdo, vem em posse de bola da equipe do Guarani, limpou bonito o Cauã Jesus, fez a graça, ainda no campo defensivo, próximo à linha que divide o gramado, já toca agora pro Bruno Santos, ele segura essa bola, já procura um companheiro de equipe desmarcado, agora sim abriu pelo lado esquerdo, tá com a posse de bola, vem trabalhando agora o Giovani pelo lado esquerdo, é a movimentação da equipe do Guarani nessa reta final do jogo, muita marcação porque a equipe do Tombense já voltou todo pro campo defensivo, posse de bola segue do Guarani, vem com o Rafael no campo de ataque, o camisa número 3, zagueirão da equipe do Bugre, fez uma ótima campanha nessa Série C até aqui, joga essa bola pelo lado esquerdo agora com o Alan Santos, com a abraçadeira de capitão, é ele quem lidera a equipe do Bugre no estádio Almeidão, trabalha essa bola de novo pelo lado direito agora com o Rafael, e aí vai gastando tempo, tá vencendo no placar de 1-0, reta assim. Final do primeiro tempo, joga o regulamento debaixo do braço e vai que vai, hein, Vladimir? Tem que ser assim, né? O Guarani não tem mais pressa, não precisa ter pressa, tá ganhando o jogo, tá se classificando, cabe ao Tombense tentar adiantar a marcação para roubar a bola, caso contrário, termina o primeiro tempo dessa forma. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o Tombense, mesmo já rebaixado para a Série D, a gente ainda vê um torcedor no estádio Almeidão.
Mas são cidades, será que é né? saudade? Será? Não, e são cidades, Daniel, onde o futebol é a grande atração, né? Tombos não é uma cidade turística, não é uma cidade de grandes atrativos, lógico, com todo respeito à cidade. Então o futebol é a atração do sábado, então o torcedor vai ver o jogo independente da situação do time, né? Aí então, o torcedor tombense ligadinho também aqui na transmissão do FI e um bom número no estádio Almeidão. 46 minutos, ainda não subiu a plaqueta luminosa aí, hein, Vladimir? Se subiu, ninguém viu, né? Ninguém viu, pelo menos na transmissão, mas já passou, imagina, 2 pelo menos, né? Porque já estamos chegando a 47. Bora dar ali pra não tomar ali, agora sim a fita. Fim de papo no primeiro tempo. 46 minutos, quase 47, fim de papo nesse primeiro tempo no estádio Almeidão. Guarani 1, gol do Lucas Justin aos 27 minutos da primeira etapa, 0 para a equipe do Tombense. E o show de reportagem é todo teu, Vladimir. Interessante que os jogadores do Guarani, eles não vão direto pro vestiário, não. Ficam lá se conversando, se acertando no meio do campo, né? Lógico, traçando a estratégia já para a segunda etapa. Em um jogo onde o Guarani jogou pro gasto, né? É melhor do que o Tombense, tem mais qualidade, aproveitou o gol marcado de cabeça lá pelo Lucas Justin, tá vencendo o Guarani, sacramentando, confirmando, carimbando, Daniel, a sua classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores vão direto para os vestiários também ali da equipe, principalmente do Tombense. Mas o jogo hoje, bem dizer, podemos se dizer que é um jogo de compadre hoje, ô Vladimir? De compadre não, porque de compadre terminaria 0-0 e nada aconteceria, né? O Guarani tá jogando certinho, o Guarani não quer correr riscos de empatar e de repente uma improvável combinação de resultados aconteça e o time perca a classificação mesmo empatando. Então matematicamente a vitória garante ao Guarani. Talvez o segundo tempo seja um segundo tempo mais de compadre. Não porque os times vão se acertar, vamos jogar aqui para passar o tempo e ninguém faz nada. Mas porque as circunstâncias do jogo levam a isso. O Guarani não precisa mais e o Tombense não consegue mais. Pode ser assim no segundo tempo. Mas no primeiro tempo foi um Guarani que soube aproveitar as oportunidades, soube marcar a equipe do Tombense quando precisou desta marcação. E a equipe do Tombense pouco criou, até porque não tem muita qualidade para isso. Acabou de sair um gol aqui, Daniel, gol do Confiança. Confiança faz 1-0 para cima do Retrô. 1 para o Confiança, 0 para o Retrô. Com esse resultado, a equipe do Confiança vai aí subindo na tabela, já confirma aqui a posição exatamente do Confiança, mas não está mudando a questão do panorama dos grupos, né? O Guarani está se classificando em 6º, então vai se mantendo naquele mesmo grupo onde já estava antes dessa rodada começar. 1-0 Bugre, gol do Lucas Justin. E com essa vitória parcial, o Confiança assume a 8ª posição na tabela. Tira o Ituano, né? O Confiança tá com 23, né? Começou com 23 a rodada, tá indo para... Saiu o Ituano e saiu o Floresta. O Floresta também estava dentro, né? Ou não? Não. Floresta não tava, né? Quem tava era o Maringá, era isso? O Brusque. O Brusque, né? O Brusque tá fora. Como tá o Brusque aí? O Brusque tá em 7º. Tá em 7º. Tá caindo pra 7ª posição. O Guarani se mantém na 6ª. O Caxias é o primeiro. Aí a única mudança lá em cima sim, o Náutico assumindo o segundo lugar, passando a Ponte. Quanto é que tá o jogo da Ponte, hein? 0-0. 0-0 o jogo da Ponte. Ó, o Náutico tá ganhando do Ituano 1-0. Ponte Preta e Londrina estão empatando 0-0. Confiança 1, Retrô 0. Tombense 0, Guarani 1, o nosso jogo aqui. Anápolis 1, Botafogo 0. Maringá 1, Caxias 0. No mais, 0-0 para Ipiranga e Figueirense, Brusque, CSA, Floresta, São Bernardo, ABC e Itabaiana. E a classificação de momento é a seguinte: o Caxias é o primeiro do grupo, na tabela geral de classificação, né? Então, lidera com 37 pontos. Segundo, agora vem o Náutico, é o novo vice. Passa a Ponte e assume a 2ª posição na tabela com 36 pontos. Ponte Preta cai para a 3ª posição com 34 pontos. Londrina é o 4º colocado com 31. Em 5º vem o São Bernardo com 31 pontos. O Guarani é o 6º com 29, com essa vitória parcial até aqui. O Brusque fica na 7ª posição com 26 e o Confiança entra no G8. É aquilo que a gente falava antes de começar a rodada, que do 9º até o 15º colocado é briga direta ali pela última vaga. E vai tirando o Ituano, né? O Ituano, que é um time que chegou no G8 nessa última rodada, mas com um jogo muito complicado, né? O Náutico é talvez um dos times que mais cresceu aí nessa reta final da Série C. O jogo acontece lá no Estádio dos Aflitos, então o Ituano tá perdendo. Por enquanto, o Ituano vai dando adeus aí a possibilidade de classificação. E com isso, a formação dos grupos é aquela que a gente já havia adiantado, né? Um grupo tá ficando com Caxias, Londrina, São Bernardo e agora o Confiança. E outro grupo da próxima fase
com Náutico, Ponte Preta, Guarani e Brusque. Nesse momento são essas as formações aí dos grupos da próxima fase. E já se terminasse assim, por exemplo, né, se a rodada tivesse terminado, teremos essa definição de grupos, né? E o Guarani já saberia que se terminar assim, já temos derby na primeira rodada. Se terminar assim com a Ponte em terceiro e o Guarani em sexto, já teremos derby na primeira rodada da segunda fase, jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa no próximo final de semana. E aí é pro torcedor bugrino lotar, meu amigo. E aí tem um histórico a favor, porque o técnico Matheus Costa estreou no comando do Guarani exatamente num jogo contra um derby. Isso, no derby, empate 1-1. E o Ponte Preta bem melhor, né? Taticamente do que o Guarani, que vinha passando por uns maus bocados, podemos dizer assim, e conseguiu jogar de igual para igual contra a equipe do Ponte Preta. A gente sabe que num clássico não tem favorito. É isso que eu ia dizer. Não tem favorito. Mas se a gente colocar validação do retrospecto do Guarani e da Ponte Preta, o franco favorito com certeza era a Ponte Preta. Porque a Ponte vem desde o começo do campeonato, a Ponte está no G8 e praticamente quase todo o campeonato no G4, né? Entre os 4 melhores. A Ponte fez uma campanha muito equilibrada, nunca passou sufoco a Ponte Preta, mesmo tendo perdido jogos em casa, derrotas aí surpreendentes e tal, de goleada também, mas a Ponte sempre se manteve na parte de cima da tabela. O Guarani não, o Guarani começou muito mal, né? O campeonato lá, brigando contra o rebaixamento nas primeiras rodadas. Após a chegada do Marcelo Fernandes, teve uma reação, em um determinado período do campeonato essa reação parou, e a chegada do Matheus Costa trouxe aí esse novo ânimo, como disse o Diego Torres na entrevista coletiva. Então, a caminhada do Guarani está sendo bem mais dificultada, né? Está sendo mais dificultosa do que a da Ponte. A Ponte está numa navegação quase que tranquila durante todo o campeonato. Mas você disse muito bem, derby é outra realidade, é outra história. A gente cansou de ver time que está melhor na tabela de classificação perder o derby, até mesmo jogando em casa, e o contrário também acontecendo. Então, a derby é outra história. Ainda é muito cedo, temos aí todo o segundo tempo das partidas, mas nesse momento tá tendo derby já na primeira rodada. E aí, só para explicar, né, todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar, na próxima fase são 2 grupos de 4 times, os times se enfrentam dentro do grupo com um turno e retorno. Então são 6 rodadas, né? Cada time joga 3 em casa e 3 fora. Ao final desta segunda fase, os 2 melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B e os 2 melhores de cada grupo garantem o acesso e o campeão de cada grupo faz a final, né? Os campeões de cada grupo fazem a final desta Série C. Então aí, a partir da próxima fase, são os 8 melhores do campeonato. Aí a briga vai ser boa para ver quem vai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a outra novidade é que entra o VAR. O VAR. Como é importante o VAR, né? Não, mas é importante porque, na minha opinião, ele corrige injustiças, né? Eu acho que o problema é o nosso VAR, né? O problema não é o VAR mundial, o problema é o VAR brasileiro, né? Sim. Porque o VAR brasileiro, para mim, eles ficam procurando pelo em ovo também e acabam atrapalhando o jogo. Mas em si, né, a essência do VAR é importante porque coíbe injustiças, cartões vermelhos que muitas vezes o árbitro não vê, lances de pênalti, lances de impedimento, por exemplo. Eu acho importante o VAR. É lógico que, repito, né, no Brasil é que o VAR é mais complicado, né? O VAR brasileiro é extremamente... chama confusão, chama polêmica, mas eu acho importante sim que tenha o VAR nessa reta final aí do campeonato. Vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta com as estatísticas do primeiro tempo, posse de bola, chutes, escanteios, vem também com o banco de reserva, tanto do Guarani quanto do Tombense, quais são os astros aí que podem entregar a equipe titular neste segundo tempo, tudo isso daqui a pouquinho depois do break. Vamos faturar, voltamos já já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Aqui, em mais uma etapa da jornada esportiva, nosso show do intervalo, com o oferecimento dos nossos patrocinadores, rapaz. E hoje tem patrocinador novo, hein, ô Felipe Marcos? Tem patrocinador novo. Mandando um abraço aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores da jornada esportiva, as concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas, peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de muita tradição. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 11 71 e placar ao vivo Futebol Interior. Começando aqui o seu show do intervalo, aqui do meu lado hoje, Vladimir Catarino, é isso? Catarino. Vladimir Catarino. Vamos girar aqui um pouco dos placares, Fica à vontade. Daniel. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, finalzinho de jogo lá em Fortaleza, e o Juventude vai ganhando do Ceará, hein? Juventude tá aí brigando contra o rebaixamento, fora de casa vai ganhando do Ceará pelo placar de 1-0. Finalzinho de jogo pela Série B, lá no estádio Rei Pelé em Maceió, o CRB tá ganhando do Paysandu. Derrota do Paysandu para o CRB pelo placar de 1-0. Daqui a pouco a gente fala mais da Série C, porque na Série D, Maranhão e Asa estão empatando 0-0, o jogo também no finalzinho, reta final já de Série D de Campeonato Brasileiro.
E na Série C, a grande maioria dos jogos, deixa eu ver, todos os jogos aqui já estão no intervalo. Intervalo aí para o nosso jogo, né? Vitória do Guarani sobre o Tombense pelo placar de 1-0. O Guarani já tá voltando. Tá com pressa o Guarani para terminar o jogo. Sangue nos olhos. ABC 0, Itabaiana 1. Resultado que não serve. Itabaiana tá sendo rebaixado juntamente com o ABC. Anápolis 1, Botafogo 0. Vai livrando o Anápolis do rebaixamento. O Brusque e CSA tá empatando 0-0. Confiança 1, Retrô 0. Resultado importante. Vai colocando Confiança no G8. Floresta e São Bernardo 0-0. Maringá 1, Caxias 0. Náutico 1, Ituano 0. Resultado vai eliminando o Ituano. Ponte Preta 0, Londrina 0. Ipiranga e Figueirense empatam 0-0, Daniel. Aí então, direto do placar ao vivo, Futebol Interior, grande Vladimir Catarino trazendo todas as informações, e vamos trazer as estatísticas do primeiro tempo de Guarani 1 e Tombense 0. Posse de bola foi 50% para cada lado, o total de chutes foram 10 pelo lado do Guarani, 5 pelo lado do Tombense. Chutes ao gol, o Guarani teve mais direcionamento, foram 6 chutes em direção ao gol contra 12 da equipe do Tombense, e escanteio ao todo foram 5 escanteios, 3 para o Guarani, 2 para o Tombense. Posse de bola equilibrada, mas o Guarani, pela estatística, muito mais ofensivo nesse primeiro tempo, né, o Vladimir? Os dois times ficaram ao mesmo tempo com a bola no pé, mas em lugares diferentes do campo, né? O Guarani mais buscando o ataque. Quando teve a posse de bola, buscou mais o ataque. O time do Tombense, quando teve a posse de bola, se precaveu mais defensivamente. Por isso, o maior número de chutes aí da equipe do Tombense. O Guarani tá voltando sem nenhuma alteração. O Tombense vai ter uma mudança, né? O técnico Marcelo Chamusca vai mexer. É o 19. É o 19, quem vai é o Jupi. Jupi com a 19 no lugar do 9. Sai o Rafael Lucas, 9, entra Jupi com a 19. A única alteração feita no intervalo, portanto, o Jupi está em campo, sai Rafael Lucas na equipe do Tombense. Aí então as únicas modificações da equipe do Tombense, entra Jupi e sai Rafael Lucas. O Guarani volta da mesma forma, né, o Vladimir? Volta a mesma formação e para mim acerta. O Matheus Costa também não teria mexido no time no intervalo. O time não que foi tá bem. ganhando não se mexe. Não se mexe, exatamente. Tá muito bem no jogo. Bola no centro do gramado, vem as emoções do segundo tempo. A saída vai pertencer à equipe do Tombense. Autoriza Lucas Paulo Torresim. Vamos para as emoções dos últimos 45 minutos no Estádio Almeidão. Daniel Faria. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da última rodada dessa terceirona, também com Vladimir, trazendo todas as informações do placar ao vivo. Ele que é estreante e, permita-me dizer, fora de hora, que baita profissional, viu? Cara, enciclopédia, meu amigo. Alô, Arthur Eugênio, viu? Tome cuidado, o homem fala sem teleprompter. Parece que vem decorado de casa, mas não é. Tudo isso é experiência, amigo. É experiência. Primeiro minuto do jogo. Vem trabalhando a equipe do Tombense pelo lado canhoto. Vem com Pedro Oliveira. Joga na profundidade pelo lado esquerdo. Chega por baixo a equipe do Guarani. Recupera a posse de bola a equipe do Tombense, mas o árbitro tá parando o jogo. O que foi que houve, meu caro Vladimir? A marcação do árbitro não é muito clara, mas parece ter marcado uma falta, né? Falta de ataque, enfim, ou impedimento. Enfim, a posse de bola para o time do Guarani nesse comecinho de segundo tempo, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E no placar ao vivo, Futebol Interior, Vladimir, como é que estão os jogos que estão em andamento? A galera já voltou pro segundo tempo ou ainda tem gente aí segurando o cronômetro? Ah, tem, né? Sempre tem aqueles jogos que demoram mais um pouquinho, ó. Por exemplo, jogo que já começou, Brusque 0, CSA 0. Já tá em andamento. Além de Maringá 1, Caxias 0. Bola também rolando no segundo tempo. Ponte Preta e Londrina também começou, assim como Ipiranga e Figueirense, que estão empatando 0-0. Participe da nossa transmissão no YouTube, faça que nem o Felipe Silva, que diz que vai dar derby na próxima fase. Começamos mal e agora nós estamos com moral. É, rapaz, é o torcedor bugrino, 4 vitórias seguidas. Muito bem lembrado aí pelo Felipe Silva. Torcedor bugrino tá em festa, né, Vladimir? Não poderia ser diferente. E tem que estar, né? O Diego Torres disse na entrevista coletiva que o Guarani é um dos maiores, talvez o maior dessa Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então não era nem para estar na Série C, convenhamos, né? Mas já que está na Série C, tem que sair daí rapidinho, é importante demais confirmar a classificação. Tá no inferno, abraço o capeta, meu amigo. Vamos para a cobrança de falta da equipe do Guarani. Diego Torres com a perna canhota, jogou para dentro da grande área. A bola ainda tá viva, sobrou na intermediária. É a chance do Guarani. Trouxe por dentro com a perna canhota. Defesaça do goleiro Douglas Marques. Que é isso? Foi cirúrgico.
E atento aí o arqueiro da equipe do Tombense, quase o segundo gol do Bugre. Ô Vladimir. A defesa do Tombense parou no lance após a cobrança de falta, né? E no bate e rebate, na conclusão da jogada, a defesa feita pelo goleiro. Quem chutou essa bola e mandou pro gol foi o Mirandinha. Escanteio para a equipe do Guarani cobrar. É o 6º escanteio do jogo, o 4º da equipe do Bugre. Quem vai para a cobrança, o Vladimir? Diego Torres. É sempre ele, camisa número 10 com a perna canhota venenosa. Foi assim que saiu o primeiro gol. Autorizou o árbitro, vai com a perna canhota, jogou na altura do primeiro pau, desvio de cabeça. Agora a zaga estava atenta. A bola vem sobrando na intermediária da equipe do Guarani. A posse de bola ainda não foi recuperada. Volta de novo em domínio da equipe do Tombense, porque o goleiro Douglas Marques saiu para fazer a defesa. Douglas Marques não é parente do Felipe Marques, não? Ah, pô, pode ser, né? Rapaz, da família Marques, parecido, né? Bora dar ali pra não tomar ali. Chamou, falou. O Brusque faz 1-0 no CSA, né? Mas como o Guarani tá vencendo, então não muda. O Brusque se mantém na 7ª colocação e o Guarani é o 6º. Tá aí, são as emoções da última rodada, meu amigo. Todos os jogos acontecendo juntos, together, e você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, no Placar ao Vivo, hoje comandado por essa enciclopédia, meu amigo. O cérebro de 1 tera de armazenamento. Vamos para acompanhando o ataque da equipe do Tombense. Pelo lado esquerdo vem trabalhando por dentro agora com camisa número 10, é o Jefferson Renan. Trabalhando essa bola na roubada, chega a equipe do Guarani na categoria. Tenta sair jogando pelo lado direito, foi com a mão no peito em cima do Mirandinho. Ô, seu juiz, precisa sair um amarelinho aí, hein, Vladimir? É o Claudinei, camisa 5 da equipe do Tombense. Aquela falta clara para cartão, né? Não tem nem do que reclamar. Ia partindo para o contra-ataque a equipe do Guarani com o Giovani e o Claudinei acabou segurando ali. É cartão amarelo para o camisa 5 do Tombense. Aí então o primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Tombense. Claudinei, camisa número 5, é o premiado do jogo aos 4 minutos da segunda etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quero aqui dizer que eu tô sentindo nostalgia, viu, Felipe Marques? É do teu tempo, Felipe Marques? Essa canetinha aqui, ó, pra quem é do ano 2000, dos anos 90, vai saber do que eu tô falando aqui, ó. É verde, é preto, é vermelho, é azul. Rapaz, isso aqui era tecnologia de ponta antigamente, né, Vladimir? Não, quem tinha isso na escola era rico, exatamente. Bons tempos esses de escola. Bora dar-lhe para não tomar-lhe 5 minutos jogados do segundo tempo até aqui. Guarani vai na vantagem. Placar de 1-0, gol marcado pelo Lucas Justin aos 27 minutos do primeiro tempo. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Jogo parado no Almeidão, que foi que houve, Vladimir? Falta de ataque, aliás, falta no ataque, né? Falta para cima da equipe do Tombense, bem rente à linha lateral, pelo setor direito, campo de ataque do Tombense. Vem bola para a área, Pedro Oliveira vai cobrar. Camisa número 7 da equipe do Tombense, é lance perigoso. Será que vai ter água no shopping, meu amigo? Autoriza o árbitro, joga na altura do segundo pau, a bola passa por cima de todo mundo, cai no lado esquerdo em cima dos pés do Wesley Martins, joga de novo para dentro da pequena área. Quem sobe de cabeça por ali é o Alan Santos, afastando o perigo da meta do goleiro Dalberson. Vem por aqui a equipe do Tombense recuperando essa posse de bola com o goleiro Douglas Marques, que sai no chutão com a perna direita. Tenta fazer a ligação para o campo de ataque. A tentativa era para o Jefferson Renan, que foi forte demais para ele. Sai para a lateral, é arremesso em favor da equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali pra não tomar ali por aqui. Já jogados quase 7 minutos já desse segundo tempo. Vem a equipe do Tombense trabalhando essa bola no campo de defesa. Próxima linha aqui divide o gramado com o Júlio Henrique. Ele vira essa bola por dentro do círculo. Quem chega por ali é o Fernando. Trouxe por dentro na intermediária. Roubada de bola. Volta de novo em domínio da equipe do Tombense, mas dessa vez no campo defensivo. Chamou, falou, Vladimir. Não, só para destacar, esse gol que eu citei há pouco do Brusque para cima do CSA muda o rebaixado, viu? O CSA com essa derrota vai sendo rebaixado para a Série D e o Itabaiana tá se salvando com a vitória
vitória para cima do ABC. Rapaz, que louco que é essa terceirona, hein? CSA tava próximo de entrar até dentro do G8, agora já tá dentro da lista dos rebaixados. Que loucura, Vladimir. É a gangorra, né? O time entra na rodada com podendo ir pro céu, mas também correndo o risco de ir pro inferno, ou então fica no purgatório, né? No caso do CSA, tá indo pro inferno da Série D. É, meu amigo. Ai, 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 carrapato não tem pai. Por aqui vem Tombense com a posse de bola no campo de ataque pelo lado direito. Vem com o Júlio Henrique, já toca pro seu companheiro Pedro Oliveira pelo lado direito. Jogadores do Guarani todos no campo de defesa, meu amigo. Já com o regulamento debaixo do braço. Tá muito cedo, não tá não, Vladimir? Tá muito cedo, mas é uma questão tática também, viu, Daniel? O Tombense não chega com tanto perigo assim, então ao Guarani basta se resguardar, né? Se o Tombense chegasse com mais o perigo, o Guarani poderia buscar o segundo gol, como vai fazer agora, mas o jogo tá tranquilo, tá controlado pro time de Campinas. E vem o Guarani pelo lado esquerdo com o Mirandinha, com a perna direita, vira essa bola lá pelo lado oposto, mas chega a zaga do Tombense recuperando essa posse de bola, ainda no campo defensivo, a pressão em cima dele é do Giovani, sai jogando a equipe do Tombense no campo de defesa, não tem pressa nenhuma a equipe mandante. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Meu caro Vladimir, se o jogo terminasse agora, Guarani em sexto, Ponte Preta em terceiro, como seria a próxima fase? Diz aí que o torcedor bugrino quer ouvir. O grupo seria exatamente o do Guarani da Ponte Preta, o grupo de número 2. Além do Guarani da Ponte Preta, teria também a equipe do Náutico e o Brusque. E a primeira rodada seria com o Guarani jogando contra a Ponte. Então, nesse momento, estamos tendo derby já na primeira rodada da segunda fase, no fim de semana que vem. O Náutico que é comandado hoje pelo Marcelo dos Anjos, não é isso? Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, ex-técnico, né, da Ponte Preta. Famoso salvador, né, de clubes, né? Hélio dos Anjos, que é o rei aí do salvamento. Agora, o Náutico, inclusive, porque o Náutico estava mal quando o Hélio chegou e agora o Náutico está com uma grande campanha, é o segundo colocado. Se terminar assim, podemos dizer que é o grupo da morte? É o grupo da morte. Eu me arrisco a dizer que dificilmente os dois times de Campinas sobem, viu? Se continuar assim, porque o Náutico é realmente um time a ser batido aqui, ó, na segunda fase. Psica da velha Chica bater na madeira. Olho gordo pra lá, meu amigo. Bater. É Guarani na Série B do ano que vem. Por aqui vem o Tombense arriscando na intermediária com a perna canhota. Bate na zaga e afasta o perigo dali. Volta de novo pro campo de defesa a equipe do Tombense. Alô, torcedor bugrino do Tombense e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 10 minutos do segundo tempo até aqui. Última rodada da Série C e no Almeidão está assim. O Guarani tem um gol do Lucas Justin. O Tombense não ataca com nada, o Vladimir. Somente 3 jogos estão 0-0. Ponte Preta e Londrina, Ipiranga e Figueirense, Floresta e São Bernardo. Estão sendo rebaixados CSA, ABC, Retrô e Tombense. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Jogo parado no Almeidão, que foi que houve, Vladimir? O Dalberson, goleiro do Guarani, parece estar sentindo a parte posterior da coxa direita. Ele subiu ali, na verdade não subiu, né? Se esforçou um pouco para ficar com a bola. Foi um recuo ali dado pelo zagueiro do Guarani e levou imediatamente a mão à coxa. Resta saber se é realmente uma contusão ou se é para dar uma esfriada também no jogo. O Dalberson, que é novidade, né? Ele que veio do América Mineiro, faz a sua segunda partida com a camisa do Guarani. Agora que triste o retrospecto do Tombense, viu? 19 jogos, apenas 2 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, marcou 12 gols, sofreu 22 menos 10 de saldo. Muito triste a situação do Tombense. Tomara que piore. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Jogo parece hoje, que vai voltar, hein? Não vai ser hoje a vitória, não vai. Quer fazer graça hoje, hoje não, né? Pelo Chega amor de Deus. 14ª rodada sem uma Pegou vitória. Porrada de todo mundo, rapaz. Não vai ser hoje. Parece aquela pessoa, aquela mulher que
que já conheceu todo mundo da roda, aí chega na tua vez, ela quer construir família. Aí é complicado, não é não, Vladimir? Ah, não, aí também não, né? Na minha vez não, né? Na minha vez não. Bora dar-lhe pra não tomar-lhe. Esse é o jeito irreverente da gente levar a transmissão aqui nos canais FI. 12 minutos jogados desse segundo tempo, segue no placar Guarani 1, Tombense 0. Vai sair arremesso lateral aí para a equipe do Guarani, foi isso mesmo, ô Vladimir? Lateral, né? O recuo, aliás, o corte do zagueiro foi pela linha lateral, o Emerson. Só que ele cobra muito forte, ele manda a bola lá dentro da área, seria quase um latereio. Vamos lá então com ele, camisa número 612, o Emerson, jogou pra dentro da grande área, o Giovanni tentou cabecear ali, mas em vez de atacante deu uma de zagueiro. A bola vem sobrando na intermediária, campo de ataque para a equipe do Tombense, mas a bola correu demais, saiu pra lateral, sem chance de ataque para a equipe mandante. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É a última rodada dessa terceirona, todo mundo jogando together. Todos os resultados simultâneos você acompanha aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior com Vladimir. Vladimir Catarino, né? Tem que decorar teu sobrenome só. Catarino. É Santa fácil. Catarina, Catarino. Isso, lembra de Santa Catarina, é verdade. Bem. Aí então, Vladimir Boa trazendo relação. todas as informações. Daqui a pouquinho, a análise dele desse jogo até aqui de Guarani 1, Tombense 0. Por aqui vem Bugre. Pelo lado canhoto, joga na profundidade. A tentativa era para o Mirandinha, rapaz. Quase não deixa essa bola sair, mas o árbitro em cima do lance marca a irregularidade. Arremesso lateral para a equipe do Tombense. Bola já em jogo, meu caro Vladimir. Jogo na tua análise até aqui. Como você vê esse jogo de Guarani 1, Tombense 0? Um jogo que não é bonito tecnicamente, né, Daniel? Não dá pra dizer que é um jogo brilhante tecnicamente, mas nem dava pra se esperar isso também em uma última rodada de Série C, né? Time brigando, no caso do Guarani, pela classificação. O Guarani tá fazendo direitinho a sua lição, que é não deixar o Tombense crescer, se animar no jogo, né? O Guarani, nas chances que teve no primeiro tempo, deu trabalho, conseguiu o gol marcado pelo Lucas Justin, e agora no segundo tempo tá claramente administrando. Tem a questão física, tem a questão emocional de uma última rodada, de uma classificação em jogo, mas o Tombense não é um time que leva perigo, né? Não dá pra dizer que o Guarani corre riscos. O Guarani depende apenas de si. Claro, tem que manter a atenção, manter a concentração principalmente, porque futebol a gente sabe, né? Uma bola marota lá pode acabar surpreendendo, mas o Guarani tá tendo o controle do jogo e tá levando bem essa vitória e a sua classificação à próxima fase. Bora dali para não tomar ali 14 minutos jogados do segundo tempo. Recupera a posse de bola a equipe do Guarani, sai jogando pelo lado direito ali com o Lucas Justin. Roubada de bola da equipe do Tombense, trouxe por dentro. É a chance da equipe mandante tocando essa bola agora com o Júlio Henrique. Abre pela ponta direita, chega nos pés dele, camisa número 11, o Anderson Ligeiro. Marcação implacável, roubada de bola do Mirandinha. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Posse de bola recuperada, vem a equipe do Tombense com ele, o Anderson Ligeiro. Vira essa bola pelo lado esquerdo, trabalhando agora na linha aqui de vídeo gramado. Faz a movimentação no campo de ataque pelo lado canhoto, agora com o Dudu Mandai. Com a perna canhota, trouxe por dentro, a opção agora foi pro Claudinei. Devolução por dentro, chega a equipe do Guarani fazendo o corte com o Alan Santos jogando essa bola pro campo de ataque. A bola vem caindo de novo no campo de defesa, posse de bola para a equipe do Tombense. Vem Fernando. Fernando segura essa bola, olha, procura o companheiro de equipe desmarcado, não tem pressa nenhuma, faz de conta que tá ganhando o jogo. Quase 16 minutos desse segundo tempo, vem trabalhando a posse de bola de novo a equipe do Tombense. Daniel, diga. Gol da Ponte Preta, hein? Lá no estádio Moisés Zucarelli, a Ponte Preta faz 1-0 para cima do Londrina. Com esse resultado, a Ponte Preta volta à segunda colocação na classificação geral e não teremos derby na primeira rodada, né? Os grupos são mantidos, estamos tendo, por enquanto, Ponte e Guarani na primeira rodada, aliás, no mesmo grupo da próxima fase, mas na primeira rodada tá mudando o adversário, por enquanto, Guarani e Náutico abrindo a segunda fase. Mas de qualquer forma, vão acabar se enfrentando na fase de mesmo grupo, né? Não tem como, né? Não tem como escapar. Mesmo que o Guarani caia para a 7ª colocação e a Ponte volte a ser terceiro, continuam no mesmo grupo, então terminando assim os dois times no mesmo grupo na próxima fase. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo Sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Vem trabalhando a equipe do Tombense pela intermediária por dentro, chega o Diego Torres, puxou!
puxou e amarelou, hein, Vladimir? Ah, o Diego Torres claramente... de graça, isso, né? Tava na cara que ele ia tomar o cartão. É um típico lance de cartão amarelo. Foi puxando ali o jogador da equipe do Tombense, era também o camisa 10 da equipe mineira. O árbitro em cima do lance marcou a falta e deu cartão amarelo para o Diego Torres. Ele fica ainda, acha ruim ainda. Não, o jogador ele acha ruim só para manter a fama de mal, né? Mas não tem como, não tinha como não dar cartão amarelo. O árbitro da partida, ressaltando que entraram pendurados nesse jogo o Andrei, o Kelvin, o Luiz Miguel, o Mirandinha e o Rafael. Estão em campo o Kelvin, o Mirandinha e o Rafael. Se tomarem, algum deles tomar o terceiro, fica de fora da primeira rodada. Os cartões amarelos não zeram na próxima fase? Zeram, mas se tomar na última rodada, fica suspenso, né? A partir daí serão zerados, mas quem tomar nessa rodada fica suspenso, caso seja o terceiro. Bora dar ali para não tomar ali quase 18 minutos do segundo tempo, 17 para ser mais exato. Cobrança de falta favorável à equipe do Tombense. Vai chuveirar na meta do goleiro Dalberson. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área, vai todo mundo correr para dentro da meta. Vai autorizar o árbitro Lucas Paulo Torezin. Autorizou, jogou na profundidade, cruzamento, chegou o desvio da zaga do Guarani. Vem recuperando na posse de bola, tenta sair com o Mirandinha. Ele segura essa bola, cadencia com a perna direita, vira pro campo de ataque. Sensacional, quase deu certo essa jogada de bola. Eu disse quase porque a equipe do Tombense recupera a posse de bola, recua e tem gente nova aí, viu? É o camisa 15 ou viu errado ali da equipe do Tombense? Depois daqui a pouco o Vladimir me confirma. Confirma. Eu vi um camisa 15 ali, não sei se é o meu estigmatismo, meu glaucoma, mas que eu vi um 15 eu vi. Tá lá no meio campo lá, né? Chuteirinha meio vermelha, não é lá? Próximo ao ar. Daqui a pouco você confirma pra gente quem é esse fantasma aí. 18 minutos jogados do segundo tempo, vem Guarani, tem a equipe do Tombense. Guarani vai vencendo no placar de 1-0, vai se classificando para a próxima fase da Terceirona, que é o objetivo do técnico Matheus Costa. Vem trabalhando pela intermediária, próximo ao círculo central, já chega com o Fabrício Dias. Ele procura um companheiro de equipe desmarcado, ninguém se aproxima, ele vai levando. Agora sim, ele abre na ponta direita, chega com a opção agora o Júlio Henrique, segura essa bola, fica difícil, toca de novo recuado pro jogador Wesley Martin, que é o capitão hoje da equipe do Tombense. Vira lá pelo lado esquerdo, vem fazendo a movimentação no estádio Almeidão. A equipe do Tombense jogando diante do seu torcedor, mesmo já rebaixado para a Série D, pode jogar água no chope da equipe do torcedor bugrino. Vem por aqui a equipe do Tombense trazendo por dentro agora com o Jefferson Renan, cadencia a marcação em cima dele, Diego Torres, abre pelo lado esquerdo, vira esse jogo lá pelo lado canhoto. É a chance de novo do Tombense, trouxe por dentro, tá dentro da grande área, bateu de primeira, chegou o corte por baixo da zaga da equipe do Guarani, tenta sair jogando, mas essa bola voltou na intermediária, arrisca de longe, a bola bate de novo, tá na meia-lua, tenta sair jogando com o Diego Torres, mas tá parado o jogo porque o Bruno Santos está no chão, mas o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo, vem trabalhando a equipe do Tombense, joga pra dentro da grande área, cruzamento, a bola ainda tá viva, saiu o goleirão Dalberson, ficou na saudade, ele disse era minha, agora não é mais não. Marcado o pênalti, é isso mesmo, com meu caro Vladimir? Não deu tiro de meta, mas pra mim foi pênalti, hein? Eu tive a impressão no ao vivo de que o Dalberson acabou saindo atrapalhado ali, deu um carrinho. Lógico que tem aí o replay, né, para mostrar, não tem VAR, então essa decisão o árbitro não vai mudar, mas revendo a imagem, a gente vê que o Dalberson saiu de forma estranha e... não, acho que não foi, não. Acho que deu uma... Eu não sei, não. Deu uma valorizada. Eu acho que o Dalberson deixou a perna. Você acha que tocou? Eu acho que o Dalberson deixou. Reclama de forma simples. O zagueiro que veio no lance não, viu? O goleiro. É o goleiro. Mas o Dalberson... Pra mim, deixou a perna canhota, viu? O árbitro acabou não dando, deu apenas tiro de meta. Como não tem VAR, não tem aí revisão. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Alô, torcedor, bugrino, tombense, secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 21 minutos do segundo tempo até aqui. Última rodada da primeira fase da Série C. E no Almeidão está assim. O Guarani tem Lucas Dias tem. O Tombense na ataca com nada, o Vladimir. O Maringá marca o segundo, 2 para o Maringá, 0 para o Caxias, né? O Maringá eliminado, o Caxias classificado, 0-0 para Ipiranga e Figueirense, resultados de momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Valinhos FM 87.9 Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior.
Jogo parado no estádio Almeidão, saiu amarelo pra quem aí, Vladimir? Pro Jefferson Renan, exatamente o Jefferson Renan foi quem recebeu o cartão amarelo por reclamação, naquele lance de pênalti, ou possível pênalti, acabou aí recebendo o cartão amarelo. O Guarani muda, 2 mudanças na equipe do Guarani, uma delas é o 17, quem tá entrando é o Gabriel Silva, no lugar do Cauã Jesus. 17, Gabriel Silva no lugar do Cauã Jesus. A outra alteração está sendo efetuada nesse momento pelo técnico Matheus Costa. Sai o Mirandinha para a entrada do 21, Luiz Miguel. Então, Luiz Miguel, 21, no lugar do Mirandinha, enquanto o 17, Gabriel Silva, está entrando no lugar do Cauã Jesus. As 2 mudanças feitas aí pelo Matheus Costa. A terceira mudança do jogo, a primeira e a segunda da equipe do Guarani. Só no repeteco, quem entra e quem sai, Vladimir? Portanto, sai Cauã Jesus, entra Gabriel Silva, tem a 17, e sai o Mirandinha e entra Luiz Miguel, 21, Luiz Miguel, no lugar do Mirandinha, as 2 primeiras mudanças da equipe do Guarani. E tem o 15 em campo mesmo, o João Vitor, mas ainda não conseguimos identificar quem saiu, né? Talvez o Fabrício Dias, não lembro de você ter falado o nome do Fabrício Dias, mas a gente já confirma, ou tenta confirmar pelo menos quem é o 15? O 15 é o João Vitor. 15, João Vitor é o jogador que entrou na equipe do Tombense, resta saber no lugar de quem. Vamos caçar essa informação. Deixa eu ver se eu acho aqui pra ti. Quem foi que modificou, meu amigo? Mas que teve modificação, teve, viu? Mas a imagem não mostrou, né? Não sei se foi no... O fato é que já foi descoberto quem foi quem é o fantasma, né? Exatamente. O fantasma foi desvendado. Tá aí, então, João Vitor e Jupe pela equipe do Tombense, Gabriel Silva e Luiz Miguel pela equipe do Guarani. As 2 modificações do técnico Matheus Costa e também do técnico Marcelo Chamusca. Bora dali! Para não tomar ali, agradecendo para você que vai interagindo, participando no nosso chat ao vivo, mandando um abraço aqui para Jaine Souza. Só quero mais um gol de qualquer time. Tá bem apostando essa daí, né, Vladimir? Esse apostou mais de 1,5, né? Então tá precisando de mais um gol aí. Tá difícil, viu? Tá difícil porque o Guarani já deu uma freada, né? Pouco chega e o Tombense não tem muita força e qualidade não para chegar, mas pode acontecer. Vou torcer por ele. Tá aí então, tá todo mundo interagindo, faça que nem ela, mande sua mensagem de texto, interage, participe aqui na nossa transmissão, que as melhores mensagens a gente lê aqui no ar. Meu caro, o Vladimir, nem aqui, rapaz, no minuto a minuto não tem essa modificação. Ninguém viu. Rapaz, que estranho, e parece que tem um 21 ali correndo também, Daniel. Rapaz, daqui a pouco a gente parecendo aquele jogo contra o cara lá que entrou 12 jogadores e só foi descoberto 3 minutos Jogo do Guarani, depois. Inclusive, jogo né? do Guarani. Jogo do Guarani, rapaz, inclusive. São coisas que só acontecem na terceirona, né? Vem por aqui a equipe do Tombense. Arrisca de longe no chute, o desvio! Quase engana o goleiro Dalberson. Que é isso, Vladimir? O chute foi do Fabrício Dias, tá em campo ainda. O Fabrício Dias arriscou, a bola desviou na zaga, foi pela linha de fundo. Quase, o Dalberson já tinha ido no lance, né? Essa bola vai no gol, não teria como evitar, não. Mas o árbitro confirmou, é escanteio. Aí então, mais um escanteio no jogo. É o sétimo escanteio no jogo, o terceiro da equipe do Tombense. Autorizou o árbitro, jogou na altura do segundo pau, desvio de cabeça nas mãos do goleiro Dalberson, que sobe sozinho para fazer a defesa. Quase o Tombense tá querendo jogar água no chope, hein, Vladimir? O Tombense é aquilo que a gente havia dito lá no começo do jogo, não tem nada a perder, né? Tá curtindo o jogo. E agora começa a crescer pra cima do Guarani. Vem de novo o Tombense com o Júlio Henrique, trouxe por dentro na intermediária o corte e roubada de bola da equipe do Guarani. Sai jogando com o Diego Torres pela intermediária, já abre na ponta direita para o Geovani. Ele quem faz a ligação pro campo de ataque, chegou por baixo ali o Dudu Mandaí. Com falta não dá, com falta não pode. Jogo parado no Almeidão. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dar ali pra não tomar ali. Como é que está o placar ao vivo Futebol Interior, meu caro Vladimir Catarino? Antes, só pra dizer que o 21 que tá em campo é o Luiz Felipe, viu, Daniel? A gente não sabe quem saiu ao Guarani. Lá vem o Guarani no ataque, trouxe por dentro, vem com ele Bruno Santos e a Lona! Gol! É do Bugre
Bugre, Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Bruno Santos! O artilheiro, o injustiçado, o sempre criticado, aparece de surpresa dentro da grande área sem marcação. Com a perna canhota empurra pro fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 26 minutos da etapa complementar. Não adianta chorar nem reclamar, Douglas Marques. Bruno Santos amplia a vantagem, colocando o Guarani na próxima fase da terceirona. E agora, no super placar, FI tá assim, o Guarani tem 2, o Tombense não ataca com nada, Vladimir. Ah, mas méritos pro Lucas Justin, hein? Que partida faz o lateral direito do Guarani. Ele não desistiu da jogada, recuperou, roubou a bola do zagueiro lá na ponta e aí rolou pra dentro da área. Aí é o lugar dele, né? O habitat dele. O Bruno Santos, com muita tranquilidade, com muita facilidade, mandou pro fundo das redes, confirmando a vitória do Guarani, confirmando a classificação. Bruno Santos amplia para o Bugre 2-0. Sobe o hino do Bugrino! Vibra, torcedor bugrino! Em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo! Garantindo o passaporte para a segunda fase dessa terceirona. A equipe do Índio, desacreditada, por muitos rebaixada, mostrando a sua força. O verde que te quer, o verde. Garantindo o passaporte, tá com o pé na segunda fase. É a equipe do Bugre, a equipe do Guarani. Vibra, torcedor bugrino! O Guarani, eu sempre disse e vou dizer até o fim, sempre acredito na equipe do Guarani. Festeja, comemora, torcedor bugrino. Faça que nem a Jane Souza, que conseguiu 200 mil na conta, disse ela, viu, Vladimir? Precisava de mais alguém fazendo um gol, diz que garantiu 200, viu? Ah, legal, legal, parabéns. Tava só torcendo. Chama a gente pra rachar um chopp, né, rapaz? É lógico, a gente gritou gol, né? Anote aí, Daniel, do alterações. Pega minha caneta aí, 4 cores, pode emprestar. Primeiro no Tombense, saiu o Anderson Ligeiro, 11, e entrou o Cleiton, 18. 18, Cleiton no lugar do Anderson Ligeiro. Lá vem a equipe do Tombense atacando pelo lado direito, jogou pra dentro da grande área, chega o corte da zaga da equipe do Guarani, recupera a equipe do Tombense, trouxe por dentro, é a chance de novo agora com o João Vitor, trouxe na intermediária, já o Fabrício Dias, toca um pouco mais à frente pro Jefferson Renan, abre na ponta direita pro Júlio Henrique, cruzamento pra dentro da grande área, a zaga cortou, errou, de primeira bateu e a lona! Gol! É do Gavião Carcará! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Jupe é o nome da fera! Saiu do banco de reserva para fazer o gol de honra da equipe do Tombense, botando ainda na briga, mesmo sem chance de sair do rebaixamento. Deixa o dele no estádio Almeidão. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 29 minutos da segunda etapa. Diminui a equipe do Tombense. E agora, no placar FI, tá assim. O Guarani tem 2, o Tombense tem 1, Vladimir. Bonito gol do Jupe, né? O Giovani furou, né? Deu bobeira ali o volante da equipe do Guarani na hora de fazer o corte. Uma bola tava inteiraça pra ele e acabou furando. E aí sobrou pro Jupe, que com muita qualidade buscou o ângulo ali do goleiro Dalberson. Eu disse, né? O Tombense não tem nada que perder no jogo. Agora vai como franco aí, atirador pra cima pra tentar pelo menos um empate. 2-1 para o Guarani. A maleta já chegou, Vladimir? Ah, já chegou. O Pix já caiu, né? Hoje é no Pix, nem é na maleta, né? Vamos para as modificações aí da equipe do Tombense. Do Guarani, né? O Tombense foi apenas aquela, o Cleiton no lugar do Anderson Ligeiro. Certo. No Guarani saiu o Kelvin com a 5 para a entrada do Cadi.
15 para o Cadi no lugar do Kelvin. E também saiu o camisa de número 4, Alan Santos, entrou Márcio Silva, 14. 14, Márcio Silva no lugar do Alan Santos e Cadi, 15 no lugar do Kelvin. Aí então a terceira e quarta mudança da equipe do Guarani do técnico Matheus Costa. Só tem mais um cartucho para queimar o técnico Bugrino, hein? Isso, só tem, vai deixar claro para esperar lá pro final, né? Para saber se não vai ter nenhum problema de contusão para fazer essa última alteração. E vem a equipe do Tombense trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado esquerdo com o Dudu Mandai. Joga na profundidade, a bola vai saindo, não. O Guarani recupera a posse de bola. Sai jogando no campo de defesa, trouxe por dentro, aí saiu errada. Recupera a equipe do Tombense, sai jogando pela intermediária, abre na ponta direita. Chegou o corte do Mirandinha jogando para o campo de ataque. Volta em domínio da equipe do Tombense, mas dessa vez no campo defensivo, nas mãos do goleiro Douglas Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Alô, torcedor, Bugrino do Tombense secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 33 agora minutos do segundo tempo até aqui. Última rodada da primeira fase da Série C. E no Almeidão está assim. O Guarani tem 2, o Tombense tem 1, Vladimir. Agora nenhum jogo mais 0-0, né? Porque o Ipiranga faz 1-0 para cima do Figueirense. Resultados parciais então: Anápolis 1, Botafogo 0, ABC 0, Itabaiana 1, Brusque 1, CSA 0, Confiança 1, Retrô 0, Floresta 1, São Bernardo 0, Ponte Preta 1, Londrina 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo no número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 33 minutos jogados desse segundo tempo. Vem trabalhando a equipe do Guarani já no campo de ataque. Chegou com o Bruno Santos na tentativa de domínio. A bola escapou do pé dele. Recupera a equipe do Tombense. Sai jogando no campo de defesa agora com o Fabrício Dias. Vira pelo lado esquerdo. Jogos acontecendo. Placar ao vivo. Futebol Interior traz simultaneamente todos os jogos que acontecem nessa última rodada da terceirona. Por aqui, 34 minutos já passados do segundo tempo. Vem a equipe do Tombense que começa a pressionar a equipe do Guarani nessa reta final do jogo. Cruzamento para dentro da grande área, o desvio de cabeça, vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai vir mudança na equipe do Tombense. Quem entra e quem sai, meu caro Vladimir? Sai o Dudu Mandai para a entrada do Kaique, 16. 16 Kaique no lugar do Dudu Mandai. Provavelmente a última mudança do Tombense, né? As outras duas a gente acabou não pegando quem saiu. Mas o Kaique, portanto, em campo no lugar do Dudu Mandai. Aí então, mas na minha conta são 4 modificações na equipe. Será que eu esqueci de alguma? Ó, o Jupi, o Cleiton, o Kaique, o João Victor e o Luiz Felipe, 21. Né? Que a gente não pegou quem saiu. Entrou o Luiz Felipe, né? Isso, Luiz Felipe, 21. Então, as 5 novidades aí no time do Tombense. Entrou um 21 também entrou no Guarani? Entrou 21, mas a gente não viu quem saiu. Acho que na mesma leva... Não, no Guarani entrou um 21. Ah, no Guarani também? Sim, o Luiz Miguel. Rapaz, olha como são as coincidências, no lugar do né? Mirandinha. Tem o 21 Luiz Felipe no Tombense. Isso. E tem o Luiz Miguel também 21 na equipe do Guarani. Verdade, tem razão. Pra sacanear com o narrador, viu? Bora dali pra não tomar ali. 35 minutos jogados até aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bora dali pra não tomar ali. 35 minutos jogados desse segundo tempo. Segue Guarani 2, Tombense 1. Mas a equipe do Tombense, meu amigo, tá jogando água no chope da equipe do Bugre. E o Bugre parece que já tá garantido, até porque o empate também favorece a equipe do Guarani. Vem trabalhando a equipe do Tombense, trabalhando essa bola pelo lado direito, chega nos pés agora do Júlio Henrique. Ele segura essa bola, a marcação em cima dele é do Diego Torres, toca recuado pro Wesley Martin, que vira essa bola lá pelo lado esquerdo. Tá no campo de ataque a equipe do Tombense. Trouxe na intermediária com Pedro Oliveira, a marcação implacável, tem 2 em cima dele, ficou difícil. Recua essa bola pro Wesley Martin, braçadeira de capitão. Joga por dentro, pra dentro da grande área, é chance perigosa, é chance do Tombense. Mas o árbitro tá marcando irregularidade no lance. Mão na bola, segundo ele. O que foi que houve, meu caro Vladimir? Tá dando pênalti. Pênalti pro Tombense. Pênalti pra equipe do Tombense. Ai, 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 carrapato, não tem pai, tem água no chope aí, a maleta já chegou, Vladimir. É, o Wesley cruzou e tá dando um toque no braço ali do Rafael, mas
eu tenho a impressão de que não foi um lance onde ele aumentou ali o espaço do corpo ou coisas desse tipo, né? Mas o árbitro bem próximo ao lance marcou e aí não tem revisão, não tem o que reclamar. Tá confirmado o pênalti para a equipe do Tombense, que pode empatar. Parece se redimir daquele lance anterior, da falta do talvez, a gente sabe, Dalberson. A gente sabe que tem muito isso, né? Claro que chegou aí até o ouvido dele, olha, foi pênalti lá, você não deu, né? Então na primeira oportunidade que ele tivesse, ele poderia marcar como realmente marcou. Pênalti para a equipe do Tombense. 37 minutos jogados do segundo tempo, começa a ficar crítica a situação no estádio Almeidão. Guarani, que chegou a abrir 2 gols de vantagem, tem agora essa vitória ameaçada. Num lance duvidoso, não vejo no lance, a gente acompanhando aqui a repetição, não vejo uma intenção do Rafael, nem de levantar braço, nem nada do tipo, e aí o Bandeirinha chamou. Opa, aí não tem VAR, mas o Bandeirinha pode fazer mudar. Não, tá confirmando o pênalti, né? Não sei também pra que o Bandeirinha vai chamar se o árbitro já tinha marcado, né? É porque como a câmera só tá no Lucas Paulo Torizinho, aí ele falou pra mulher, olha amor, vou estar lá no estádio Almeidão. Senão não apareça. Né? Aí ela falou, ainda não vi você no vídeo até agora. Aí ele chama o árbitro que é pro aparecer no close, entendeu? Tipo assim, ó, chamou o árbitro pra dizer, ó, parabéns, você acertou, é pênalti. Só pode ter sido isso, né? É brincadeira, meu amigo. São coisas que acontecem nessa terceirona. 38 minutos é cobrança de pênalti para a equipe do Tombense. Pode colocar a vitória parcial do Guarani em xeque, mas se empatar, a vitória está garantida. Só que aí entra um sinal de alerta, porque ainda são 38 minutos do segundo tempo. Se o Tombense consegue o empate, pode muito bem, de sacanagem, fazer o terceiro gol. E aí o Guarani vai ter que contar com somas de resultados para conseguir o acesso. É nesse momento, bater na madeira aqui, se o Guarani perder o jogo, o Guarani tá fora, né? Porque os outros times estão somando pontos. Um empate classifica ainda o Guarani. Então é realmente uma situação... O Guarani ainda tá numa situação não preocupante, mas o empate pode se tornar preocupante porque eram 2 de vantagem, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Cobrança de pênalti para a equipe do Tombense. Quem vai para a cobrança, meu caro Vladimir? Luiz Felipe, camisa 21, vem para a cobrança. É Luiz Felipe contra Dalberson, é Dalberson contra Luiz Felipe. Eu sou mais o arqueiro bugrino. É lance de gol para a equipe do Tombense. Torcedor bugrino mandando boas vibrações. Para quem sabe uma defesaça do goleiro Dalberson. Vai autorizar o árbitro da partida, o senhor Lucas Paulo Torezin. Árbitro do Paraná, lance duvidoso. Jogadores todos fora da grande área, porque não pode ficar ninguém além do Luiz Felipe. Que vai na corridinha, já mirou, bateu e é lona. Gol do Tombense. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Luiz Felipe na categoria, sai do banco de reserva para deixar tudo igual no estádio Almeidão. E enquanto o barbante balançava, meu cronômetro marcava 39 minutos da reta final do jogo, jogando água no chope do torcedor bugrino. E agora tá tudo igual no placar FI. O Guarani tem 2, o Tombense também tem 2, Vladimir. Cobrou com extrema categoria o Luiz Felipe, né? Com muita qualidade, mandou a bola deslocando ali o goleiro Dalberson e decretando o empate, né? Agora tá tudo igual, 2-2 no Almeidão em Tombos. É, meu amigo, lance duvidoso, lance duvidoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali, pra não tomar ali, vem a equipe do Tombense pelo lado direito em profundidade, agora com o Jupe. Ele trouxe por dentro da intermediária com a perna canhota, risca de longe, vai direto pra linha de fundo. É tiro de meta pra equipe do Guarani, o Tombense. E o Pix. Caiu, né? Nada ainda.
Hein, Vladimir? Caiu, o pessoal tá querendo com tudo a vitória. E com esse empate, né, o Guarani cai da 6ª para a 7ª posição. E aí voltamos a ter derby já na primeira rodada, né, da segunda fase. O 7º contra o 2º, então por enquanto vai dando aí Guarani e Ponte Preta logo na primeira rodada da segunda fase. Não tem nada perdido, torcedor bugrino, mas o que era 2 gols de vantagem começa a colocar o Guarani em xeque, porque se o Tombense fizer mais um gol, Guarani vai ficar na saudade e fica de fora do G8, hein, Vladimir? Fica de fora, porque nós temos aí o Floresta tá chegando ali também, o Confiança, na verdade, tá querendo a vaga, né? O Floresta já está em 8º, o Guarani se perder fica com 26 e o Confiança também tá chegando a 26. Alô, torcedor bugrino do Tombense secador, no tempo do jogo agora eu vou... Jogados 42 minutos do segundo tempo até aqui, 19ª e última rodada da Série C. E no Almeidão está assim, o Guarani tem 2, Tombense também tem 2, Vladimir. Segue pela Série C do Campeonato Brasileiro na última rodada, vitória parcial do Maringá 3-0 para cima do Caxias, Brusque 1, CSA 0, Ipiranga 1, Figueirense 0. 87.9, a voz da nossa gente, Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 42 minutos, quase 43 minutos jogados desse segundo tempo, reta final. É emoção à flor da pele. Vem trabalhando a equipe do Tombense. Plaqueta não subiu ainda, vamos para a reta final do jogo, daqui a 2 minutos sobe a plaqueta luminosa. Vem trabalhando a equipe do Tombense pelo lado canhoto, vem com ele o Wesley Martins, joga na profundidade, quem apareceu como opção é o Jefferson Renan, trouxe por dentro, cruzamento para dentro da grande área, Diego Torres aparece como elemento surpresa, afasta o perigo dali, chega pela intermediária, agora a equipe do Tombense cabeceia, tenta recuperar essa posse de bola, bola já no chão, sai jogando a equipe do Guarani, tenta passar essa bola pelo Diego Torres, pediu o domínio dela, mas não conseguiu, vem trabalhando de novo com a equipe do Tombense, pelo lado canhoto, recupera a equipe do Guarani, agora com o Bruno Santos, passou no meio de 3, chamou todo mundo para dançar, pediu no pé dele, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, 43 minutos jogado, reta final do jogo, cronômetro agora começa a virar inimigo da equipe do Guarani, não pode ceder essa pressão para a equipe do Tombense e não pode deixar que a equipe do Tombense faça o terceiro gol, porque senão é o fim da terceirona para a equipe do Guarani. Quanto a isso, vem a equipe mandante virando esse jogo pela intermediária pelo lado esquerdo. O jogo tá ficando crucial, meu amigo. Tá ficando emocionante. Cruzamento para dentro da grande área. Chega de novo com perigo. Sobe a intermediária. A saca da equipe do Guarani. A bola vem sobrando de novo pelo lado direito. Quem vem dominando agora com ele é o número 4, o Wesley Martins. Cruzamento para dentro da grande área. Chega de novo a zaga da equipe do Guarani. A bola volta na intermediária. Segue em domínio da equipe do Tombense virando pelo lado canhoto. O Fernando trabalhando em profundidade pelo lado esquerdo. Chega como opção agora o Jefferson Renan, trouxe de novo por dentro, vai dominando de ponta a ponta a equipe do Tombense, que vinha apagada no jogo até então, Vladimir, e agora começa a ofertar perigo para a equipe do Bugre, jogou o cruzamento para dentro da grande área, o desvio de cabeça sobra para dentro, tava na banheira e se ensaboando, Vladimir, e o torcedor bugrino diz assim, ufa. E agora o Guarani vai se segurar de vez, né? Tá saindo o Giovani para a entrada do Lucas Rafael, mais um zagueiro. Lucas Rafael com a 13 no lugar do Giovani hoje. Um jogo que estava tranquilo pro Guarani, né? O Guarani acabou dando espaço aí, permitindo que o Tombense viesse para a partida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali pra não tomar-lhe, 45 minutos, subiu a plaqueta luminosa, quanto de acréscimo, Vladimir? 7 minutos, vamos até 52. Só faltou, tá escrito, até o Tombense virar. Só faltava. 7 minutos de acréscimo, meu amigo, do que chegou de secador aqui na transmissão é brincadeira, viu, Vladimir? 76 aparelhos simultâneos ligados aqui na nossa transmissão, vai interagindo, vai participando, mande essa mensagem, faça que nem a Jane, que disse que tava ganhando 200 mil, do nada perdeu, agora o Martins... Pensa num time péssimo esse do Guarani. Que isso, Martins? Também não é assim. Já foi o tempo. O Guarani melhorou, viu? O Clipes BDJ disse que estava ganhando 3 mil. E aí, por conta do empate, perdeu.
É todo mundo resenhando, participando, interagindo do chat ao vivo aí no YouTube. Faça que nem eles, participe, mande sua mensagem, mande seu alô, seu abraço, que as melhores mensagens a gente lê aqui no ar. É falta para o Guarani aí, Vladimir! Diego Torres vai cobrar, vai mandar a bola pra área. Sempre ele, camisa número 10, com a canhota venenosa, agora com a abraçadeira de capitão, com a saída do Alan Santos. Vai sair jogada ensaiada. Vamos ver quem participou desse ensaio. Jogou com a perna canhota na altura do segundo pau. Desvio de cabeça, passou por cima de todo mundo. Subiu o desvio do Kaique, jogando pra linha de fundo. É mais um escanteio em favor do Bugre. Quem sabe o terceiro gol, Vladimir? Marca o terceiro gol aí pra resolver de vez, né, a conta. O cruzamento foi feito, o corte foi exatamente do Kaique. O Diego Torres cobrou a falta e agora vai lá cobrar o escanteio. Oitavo escanteio do jogo, é o quinto em favor da equipe do Bugre. Vamos, Guarani, é Diego Torres que vai para a cobrança, com a perna canhota, é lance perigoso. Quem sabe o gol da vitória do Guarani vai sair agora nesse lance, igual como foi o primeiro. Autorizou o árbitro, jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio. Passa por cima da meta do goleiro Douglas Marques. Quase o terceiro gol, se não fosse o quase, era o terceiro do Bugre, hein, Vladimir? Márcio Silva foi quem estava ali subindo para cabecear. Tocou de cabeça, com tranquilidade até, não tinha marcação não, mas mandou a bola por cima. Bora dali para não tomar ali 47 minutos jogados, vamos até aos 52 minutos da segunda etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 47 minutos, quase 48 da segunda etapa, vem a equipe do Tombense, cruzamento para dentro da grande área, sai o goleiro Dalberson para fazer a defesa, chega com perigo de novo o Tombense, o Pix tá na conta, tem que ir em busca do terceiro gol agora, hein, Vladimir? Tem que ir em busca do terceiro, né, para garantir a vitória, uma vitória inacreditável se acontecer, né? O Guarani tem que se resguardar aí, se precaver, pelo menos para segurar o empate. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Bora dali para não tomar ali reta final do jogo, vamos até os 52 minutos. Falta menos que um miojo para acabar o jogo no Almeidão. E é o seguinte, se permanecer como está, o Guarani tá dentro. Se o Guarani fizer o terceiro, já tá classificado garantido. Mas se o Tombense fizer o terceiro, aí é adeus pro Guarani, é adeus pro Tombense. Os dois vão morrer na beira da praia, abraçados e se afogando, hein, Vladimir? Seria um pecado, né? Por tudo que fez o Guarani nessa reta final de campeonato. Tem que se segurar aí. E vem a equipe do Tombense trabalhando essa bola já na intermediária, entrando pelo lado direito. Chega nos pés do Wesley Martins, é ele que arrisca de longe. Chegou com perigo. Tirou no golpe de visto da Alberson. Tá querendo o Tombense jogar água no chope do torcedor bugrino, Vladimir. Mas tava muito longe também o Wesley ali, hein? Tentou surpreender, o Dalberson fez aquele golpe de vista e a bola foi direto pra fora. Mandando um abraço aqui pro Carlos Bonfim. Diz que botou 500 para 1.800 e o Guarani faz isso. Tá todo mundo perdendo dinheiro com o Guarani hoje, meu. Mas calma lá, galera. Vai sair o terceiro gol. Vai sair o terceiro gol para todo mundo sorrir. Mas o Carlos Bonfim diz assim, vamos pra cima, eu tô torcendo. Vem a equipe do Tombense, sai jogando no campo defensivo agora com o goleirão Douglas Marques. É ele quem faz a reposição de bola. Sai jogando pelo lado esquerdo, já movimentação pro campo de ataque, chega na ofensiva. A tentativa era para o Fabrício Dias, a bola foi forte demais. Sai pra lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani. 50 minutos jogados, faltam 2 minutos pra terminar. Como é que tá a classificação do G8 de momento, meu caro Vladimir, direto do Placar ao Vivo Futebol Interior? Caxias em primeiro, Ponte Preta em segundo, Náutico em terceiro, Londrina em quarto, São Bernardo em quinto, Brusque sexto, Guarani sétimo e Floresta em oitavo. Bora dali pra não tomar ali, vem a equipe do Guarani, chuta essa bola, afasta o perigo dali, tenta fazer a ligação pro campo de ataque. A bola ainda tá viva, mas o árbitro já está marcando impedimento. Tava na banheira e se ensaboando ou marcou falta de ataque da equipe do Bugre? Falta cometida ali pelo Luiz Miguel, quando tentou dominar a bola. Falta do Luiz Miguel, camisa 21 da equipe do Guarani. A posse de bola volta em favor da equipe do Tombense. Sai jogando pelo lado direito agora com o Júlio Henrique. Toca em devolução de novo para o camisa número 4, o Wesley Martins, que tá querendo causar no jogo, hein? Olho direto no camisa 4 da equipe do Tombense. Vira essa bola pelo lado canhoto, já no campo ofensivo, a equipe do Tombense, a equipe mandante. Tá querendo acabar com a festa do torcedor bugrino. Vem na intermediária pelo lado direito, joga na profundidade pelo lado ofensivo. Trabalha essa bola agora com ele, o camisa número 2, o Júlio
Henrique na marcação em cima dele, vem o Emerson, tenta fazer a roubada de bola, não conseguiu. Cruzamento pra dentro da grande área, no cruzamento, chega com perigo. A bola ainda tá viva dentro da grande área, trouxe por dentro. É a chance do Tombense, sobrou nos pés dele. Vem com o Fabrício Dias, troca na profundidade. Volta em devolução de novo pro Júlio Henrique. A equipe do Tombense tá na ofensiva, tocou, jogando pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça nas mãos do goleiro Dalberson. Vou te falar, viu? O Irro não tá passando um vento, viu? É teste pro coração bugrino, hein? Meu amigo, que coisa. Bora dali pra não tomar ali 51 minutos, faltam 30 segundos pra terminar. É 30 segundos que divide o Guarani da glória pro inferno. É o 30 segundos que divide. Pode ser o último lance do jogo, vem a equipe do Tombense de novo com a posse de bola. Tá difícil, mas no momento não tem mais nada. Fim de papo no Estádio Almeidão. O Guarani tá na próxima fase da terceirona. Sobe o hino do bugrino aí, Felipe Marques. Como diz o Silvio Zamar, mais alto, mais alto. Sempre comigo, em todo campo, a bandeira do... Festa do torcedor bugrino. Tô subindo o hino aqui, mas é isso mesmo, né, Vladimir? Agora ninguém mais tira. Sétimo e oitavo tá passando, né? Ninguém mais tira a classificação do Guarani, não, né? O risco do Guarani era se perder, porque o Confiança tá vencendo, o Confiança alcançaria o Guarani no número de gols marcados. Mas com o empate, o Guarani 27 pontos, não tem mais como perder a classificação. Tá garantido na próxima fase, o Guarani segue na briga pelo acesso. Tô até nervoso, meu amigo. Tive que beber água aqui. Fim de papo no Estádio Almeidão. Mais um jogo que tava tranquilo pro Guarani, né? Foi o próprio Guarani quem deixou aí o Tombense assustar e o torcedor bugrino realmente vai ter que passar no cardiologista. Olha o Papai Noel aí, ó. É, então. Ele tá aí. Vai ter que passar no cardiologista porque... Que sofrimento nesta reta final de jogo, o Guarani está classificado. Eu vou te falar, viu? Eu tomei bastante café hoje, tem problema cardíaco, foi teste pra mim, viu? Festa do torcedor bugrino. A Luísa Sofia diz é o bugrão. O Matheus aqui também acha graça, né? Mas foi no sufoco, realmente. Com certeza, Matheus Rosan é secador de carteira assinada, meu amigo. Tem nem o que discutir. Festa do torcedor bugrino no Estádio Almeidão, Vitória. Vitória não, né? Guarani empatou em 2-2, estava vencendo por 2-0. Viu o Tombense empatar. E aí, meu amigo, o jogo ficou crítico, viu? Mas ficou crítico. Mais um gol do Tombense e tava se encaminhando, hein, Vladimir? Diga-se de passagem. Teve chances, né? Nesse último lance, inclusive, né? Teve chance o Tombense. É que o Tombense falta um pouco de qualidade técnica também, né? Até por isso o time foi rebaixado. Mas no finalzinho ali foi sufoco. Tombense chegou muito perto aí de atrapalhar completamente a vida do Guarani na Série C. Como é que tá os placares aí, os jogos em andamento nessa terceirona? Ó, já terminou. O Brusque ganhou do CSA 2-0. Tivemos também a vitória do Confiança 1-0 sobre o Retrô, o resultado que colocou a classificação do Guarani em risco se o time tivesse perdido. Terminou a vitória da Ponte Preta para cima do Londrina 1-0. Terminou Náutico 13, Ituano 0. Finalzinho de ABC 0, Itabaiana 1. Finalzinho também de Floresta 1, São Bernardo 0. Finalzinho de Ipiranga 1, Figueirense 0. Maringá 3, Caxias 0. Anápolis 1, Botafogo 0. Então nesse momento se finalizando. Quanto é que tá o jogo do Floresta aí, ô Vladimir? Floresta ganhando de 1-0. O resultado está classificando o Floresta. Floresta no finalzinho ganhando do São Bernardo pelo placar de 1-0. Se o São Bernardo empatar, o Confiança entra, né? Isso, entra. A possibilidade é essa, né? A esperança do Confiança é de que o Floresta não vença o jogo, mas por enquanto está vencendo por 1-0. Até porque o São Bernardo já está classificado. São Bernardo é o 5º colocado. Já está garantido, né? Já está garantido. Não tem muito também o que buscar no Será jogo. que lá também não tem a maleta branca? Em todos os jogos. Todos os jogos envolvendo possível classificação, a maleta surgiu, né? E destacando o torcedor do Guarani presente, né? Lá o estádio tá comemorando bastante essa classificação, né? Os únicos jogos que estão em andamento que não geram mais mudança é Botafogo e Anápolis, não é isso? Isso, já não gera mais mudança. Não gera porque o Anápolis escapa do rebaixamento, né? O Maringá escapando também de qualquer possibilidade de rebaixamento, ganhando do líder, né? E o Caxias Botafogo também fica para o próximo ano, né? O Maringá ganhando do Caxias, o Maringá escapando e o Caxias já estava garantido em primeiro. Terminou o jogo do Figueirense. 1 Ipiranga, 0 para o Figueirense. Acabou o São Bernardo também, viu? Acabou também. Então tá confirmado. Então estão confirmadas as datas. E agora, de primeira mão aqui nos canais FI, na Valinhos FM,
classificação final do G8. Número 1, Caxias. Número 2, Ponte Preta. Em terceiro, Náutico. Quarto, Londrina. Em quinto, São Bernardo. Em sexto, o Brusque. Em sétimo, o Guarani. E em oitavo, o Floresta. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho, na volta, a gente vem com o fim do jogo. E aí a gente vem com a análise desse jogo, desse empate, meu amigo, num sufoco, diga-se de passagem, mas vem também com a fase de grupos, quem vai pegar quem na próxima fase, quem joga em casa, quem joga fora, tudo isso você vai acompanhar aqui na Jornada Esportiva FI. Vamos faturar e a gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Daniel Farias. Em Campinas e em Tombos também, são 19 horas mais 4 minutos. Desde já o nosso boa noite para você que nos acompanhou na jornada esportiva aqui dos canais FI. Está começando o nosso fim de jogo aqui no Futebol Interior e também
na Valinhos FM 87,9. Aproveitando e agradecendo que essa jornada esportiva tem o apoio das concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Pizzaria do Dadá diz que entrega pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia, em Souza, 155 anos de tradição. E Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. Você entra lá em contato 19 25 14 11 71 e Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. Comigo hoje nessa transmissão, me acompanhou na mesa de som o rei das mixagens, ele que é maneiro, ele que é roqueiro, ele que é metálico, grande Felipe Marques. Na reportagem aqui comigo hoje, Vladimir, estreante no canal FI, foi muito bom, viu? Muito legal, bom mesmo. Legal mesmo. De passagem. Fico feliz. Vamos aqui então dando continuidade ao nosso fim do jogo, porque vamos escolher o craque do jogo, que a gente sempre escolhe quando ou o Guarani empata ou quando ele vence. Vamos ter também aqui, nesse fim de jornada esportiva, as notas do jogo, porque você sabe que o jogador aqui do Guarani, o desempenho dele vale nota. Vai ter o comentário final hoje com Vladimir Catarino e vai ter a ficha técnica do jogo. Enquanto isso, a gente vai esperar a coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa, que tem muito o que falar pro torcedor bugrino. E amanhã, 10 horas da manhã, amanhã não, segunda-feira, 10 horas da manhã, fila lá no Estádio Brinco de Ouro para pedir desculpa pro técnico Matheus Costa, viu? O cara foi salvador da equipe do Guarani nessa reta final de jogo, teve a sua estreia contra o principal rival, um empate fora de casa, teve o segundo jogo contra a sua antiga equipe, que foi o Ipiranga, venceu o último jogo, quer dizer, tá nas graças do torcedor, e aí com isso, ganha um empate, consegue um empate fora de casa, tudo bem que venhamos e convenhamos, né, Vladimir? Era para ter sido uma vitória num placar de 2-0, mas consegue um empate fora de casa, um resultado que coloca o Guarani na próxima fase, passa em 7º colocado, e o grupo B fica com Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta, e o grupo C, Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. Falando um pouco desse grupo aí, ô Vladimir, Ponte Preta, Náutico e Brusque, eu acho que esse grupo é mais pesado que o grupo B, viu? É mais forte sem dúvida nenhuma, né? 3 grandes favoritos, né? Ponte Preta, Náutico e Guarani. E o Brusque, que é um time que a gente não pode descartar, né? Pelo que fez no campeonato, sempre se manteve ali brigando pelas primeiras posições, chegou na 6ª colocação. Vai ser muito difícil. Os dois grupos, né? São bons, são fortes. Talvez o Floresta surja aí como um time que aparentemente, teoricamente, sai um pouco atrás nas condições, mas é uma segunda fase onde tudo começa do zero, né? A gente costuma dizer isso e não é clichê, não. Vai começar tudo, é um outro campeonato, é uma outra história, né? Tudo que aconteceu até aqui deve ser levado como lição, como aprendizado, mas é uma outra pegada. Os derbys, né? Teremos mais 2 derbys, o primeiro já aí na rodada inicial, jogando no Brinco. Então, realmente vai ser uma pegada diferente. E você falou sobre o Matheus Costa, é muito mérito dele, né? Mérito também da diretoria, que trocou no momento certo, né? Não dava mais para permanecer com o Marcelo Fernandes, o trabalho dele já estava esgotado. E em 5 partidas do Matheus Costa, foram 3 vitórias e 2 empates, né? Para mim, a vitória, o resultado mais épico e crucial para essa recuperação foi aquela vitória sobre o ABC lá, aquele 4-3 maluco, né? Aquele jogo que aconteceu lá no Frasqueirão. Se o Guarani não ganha aquele jogo, o Guarani não se classifica, né? Então realmente um mérito do Matheus Costa, o mérito do trabalho feito o Guarani. O Guarani está classificado. E agora é um novo campeonato, uma nova história, essa caminhada na Série C a partir da segunda fase, Daniel. E era o que eu vinha falando, né, durante as transmissões aqui nos canais de futebol interior, que o Guarani já não estava mais para brigar entre primeiro, segundo, terceiro. A briga já era para ficar dentro do G8. Porque a Série C, ela é uma série, é um campeonato que ao mesmo tempo ela se divide em 2 fases. Ela é em pontos corridos e depois ela vira fase de mata-mata. E aí, a gente já viu num retrospecto que é um câncer que tem na Série C, que essa fase do mata-mata, ela é um novo campeonato.
Não necessariamente porque o Caxias passou em primeiro, a Ponte Preta passou em segundo, favorecem eles a estarem na Série B do ano que vem. Porque aí veio uma nova fase, uma nova forma, um novo campeonato de fato. E aí é nisso que eu sempre falava. O importante é o Guarani estar dentro do G8, porque aí vem um novo campeonato e aí a briga já passa a ser de mata-mata, onde o Guarani teria mais chance. Porque digamos que fosse o G4, como a gente vê na Série B e Série A. O Guarani estava fora. Tava fora, inclusive. Mas aí, né, essa fórmula do campeonato faz com que os times, eles não tenham como principal meta o G4. Eles têm como principal meta o G8, né? Claro que se der para ficar lá entre os 4 é bem melhor. Mas tem que estar em oitavo, pelo menos, né? Tem que estar em oitavo. E você disse muito bem. No ano passado, por exemplo, o Botafogo da Paraíba fez a melhor campanha disparado na primeira fase e não subiu, né? Ficou pelo caminho no quadrangular final. Então é um outro campeonato que não envolve apenas a questão técnica. Claro que a questão técnica é importante, mas envolve a questão psicológica, a questão emocional, a questão física. Foi um campeonato puxado, mesmo com jogos apenas nos finais de semana. Não é um campeonato fácil, com viagens longas, com gramados ruins. Então tudo isso pesa, é um final de campeonato. Então tem a questão física também. O apoio do torcedor é importantíssimo, importantíssimo o apoio do torcedor do Guarani nesta segunda fase, então tudo isso é levado em conta. Aí você fala, o Náutico é favorito? Não é favorito no grupo. O Náutico tem um excelente trabalho, tem uma grande equipe, tem um grande treinador, mas não há favoritos nesse grupo, né? É um grupo realmente de 4 times que tem totais condições. É fazer a lição de casa, tem que vencer os 3 jogos em casa, não tem outra alternativa. 10, 11 pontos normalmente já dá o acesso, então é ganhar os 3 jogos em casa e beliscar pelo menos um empate fora, um pontinho fora. Então essa é a fórmula para o Guarani, a partir da segunda fase, buscar esse acesso, aí, essa volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Mandando um abraço aqui para a galera que está interagindo, participando no YouTube. Marcelo Borges diz, boa noite, a melhor equipe de transmissão, abraço, vamos que vamos, Chape, abraço para a gurizada de Santa Catarina, Chapecó, feliz com o meu furacão do Oeste. Cadê o Pedro Lino? O Pedro Lino tá descansando hoje. Hoje quem tá com a gente é o grande Vladimir Catarino. Pedro Lino tá descansando. Tá em São Paulo, inclusive, viu? Vi uns stories dele, tá em São Paulo. Deve estar curtindo a transmissão aqui também, né? Ele que torce pela equipe campineira, né? Tanto Ponte Preta quanto pro Guarani. O importante é que ambas as equipes voltam para a Série B, de onde não deveriam ter saído, né, Vladimir? E aí a gente começa a analisar, né, Daniel, se é bom ou se é ruim os 2 times caírem no mesmo grupo, né? Eu confesso não ter uma opinião formada exatamente sobre isso, né? Se aumentam as chances, diminuem as chances dos 2 times. Eu presenciei muito isso. Porque Remo e Paysandu ficaram uma vida na Série C. Uma vida na Série C. E sempre quando chegava essa fase de grupo, acontecia isso. Caíam sempre no mesmo grupo. É ruim, porque é os 2 brigando por uma vaga ou brigando pelas 2 vagas. E aí, ou os 2 se ajudam, ou cada um prejudica o outro. Porque pensa comigo, se o Guarani, vamos supor, digamos que o Guarani precise que a Ponte Preta perca na última rodada para ela conseguir alcançar a segunda vaga. Ou a primeira vaga. Não, mas a última rodada é Ponte e Guarani. O jogo que abre e fecha. Né? O jogo que abre e fecha. Mas será que não teria esse jogo de compadre? Dependendo das circunstâncias. Maleta, mas né? Eu não vejo jogo de compadre entre Ponte e Guarani. Não, o que eu digo, tipo, Ponte Preta já está classificada. Ou então o Guarani já está classificado. Então, mas não vai facilitar para o outro. Será? Não facilita. Não tem isso aqui, essa rivalidade não permite que se facilite. Claro que o Guarani vai, ou quem tiver, por exemplo, classificado, vai dizer, a gente jogou porque para honrar a camisa e tal, e acabamos perdendo, mas eu não vejo como ter essa facilitação. E eu acho difícil também chegar com os 2 já classificados na última rodada, né? Porque o equilíbrio vai predominar. Eu acredito que o acesso vai ser definido nessa última rodada num derby, né? Então vai ser eletrizante. Tenho certeza que vai ser eletrizante. O primeiro jogo é no Brinco de Ouro. É no Brinco, isso, no Brinco de Ouro. E o da volta vai ser no Moisés Lucarelli. Exatamente. Essa é a tônica aí dessa... Levando em conta, claro, a CBF vai divulgar ainda os dias, as datas, mas
o cruzamento é esse, o chaveamento é esse, né? O segundo pega o sétimo, no caso aí o sétimo foi o Guarani e o segundo colocado foi a Ponte Preta, e depois aí vão fechar, né? Na última rodada também vão se enfrentar, dessa vez jogando com o mando da Ponte Preta. E aí, tu sabe o que foi o mais doido, o Vladimir? Que a gente comentava no início da transmissão que o Guarani entraria na formação 4-3-3 e a Tombense também faria, como você disse, o espelho, né? O espelho, espelhar, né? Também no 4-3-3. E a gente falou que a gente esperava um jogo equilibrado, e realmente foi o que aconteceu. Foi. Mas foi equilibrado, o Daniel, porque eu tive a impressão que o Guarani colocou o regulamento debaixo do braço e jogou com ele debaixo do braço, principalmente depois de ter marcado o gol, né? Gol marcado lá pelos Lucas Justin de cabeça. A partir daí, caberia à equipe do Tombense procurar tomar a rédea do jogo, partir para cima, né? O que não aconteceu de forma efetiva, né? O Tombense só entrou no jogo realmente depois do segundo gol marcado pelo Guarani, quando teve aí o seu gol, né, num chute despretensioso do Jupe, e depois o gol marcado de pênalti. Mas eu dizia, inclusive, durante a transmissão, que o Guarani estava tranquilo, que estava muito mais para o Guarani confirmar e sacramentar a vitória do que para o Tombense buscar alguma coisa. Mas a partir do gol marcado no chute do Jupe, o Tombense acreditou que dava, marcou depois o gol de pênalti, e aí criou coragem para partir para cima em busca da vitória de forma efetiva, né? Mas foi mais um jogo de que, ao meu ver, o Guarani permitiu que o Tombense tomasse as rédeas do que exatamente o Guarani tenha jogado mal. Não vejo o Guarani ter jogado mal, não. Acho que o Guarani jogou exatamente para conseguir o resultado que lhe daria a classificação. Eu estou tentando ver aqui se eu acho a artilharia da Série C. O Bruno Santos fez mais um gol hoje, que me parece foi o quarto gol dele, né? Eu vou procurar aqui também, mas Bruno Santos, que é um jogador que foi também importante demais, né? Nessa reta final aí de competição. Jogador que foi muito importante, foi crucial em vitórias importantes do Guarani no campeonato, né? Achou aí? Achei aqui a Série C, e aí deixa eu só encontrar aonde eu acho aqui a artilharia, viu? Mas pode fazer a tua análise aí, isso, eu vou falar sobre a próxima rodada, né? Guarani, portanto, as próximas rodadas, né? Guarani, portanto, terminando na 7ª colocação. Então, Guarani estreia em casa, né? Nesse confronto contra a Ponte Preta. Depois, na segunda rodada, o Guarani vai jogar, rodada de número 2, né? O Guarani, portanto, vai jogar fora de casa. Partida do Guarani fora de casa contra a equipe do Náutico. Na terceira rodada, o Guarani encara o Brusque. Aliás, o Guarani joga em casa contra o Brusque, exato. Então, a tabela do Guarani é a seguinte: estreia em casa contra a Ponte Preta, fora de casa contra o Náutico e em casa jogando contra o Brusque. Depois inverte. Depois o Guarani vai a Santa Catarina jogar contra o Brusque. Na penúltima rodada, o Guarani recebe o Náutico no Brinco. E na última rodada, o Guarani joga contra a Ponte Preta no estádio Moisés Zucarelli. Então sempre o jogo em casa, jogo fora, jogo em casa, jogo fora. Essa caminhada do Guarani na segunda fase aí da Série C. E o torcedor bugrino, que não vai querer perder nenhum jogo, vai se inscrever no canal, vai ativar o sino de notificações, porque toda vez que o canal FI entrar numa transmissão, o próprio YouTube vai notificar você. Então, quer ficar por dentro de todos os jogos da equipe do Guarani e também da Ponte Preta, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você não perder nenhum jogo. Imagine só como vai ser a cobertura, hein, do futebol interior nessa segunda fase. Você já foi de dar show aí na fase de classificação, imagine agora nesse quadrangular final com os dois times de Campinas no mesmo grupo. Carlos Corsato vai sugar todo mundo. Vai, com certeza. Achei aqui, Vladimir, a briga da artilharia, viu? Guilherme lidera com 6 gols, mas o Guilherme é do Maringá. Maringá não passou para a próxima fase, né? Maringá não passou, então o Guilherme tem 6 gols. Da equipe do Guarani é o Bruno Santos. Eu comentei que ele tinha feito 4 gols, mas na verdade ele fez 5 gols. Então o Bruno Santos está na briga também pela artilharia. Tá na briga, vai ter pelo menos mais 6 jogos, né? Agora eu entendo porque que o Bruno Santos estava sendo fominha. Artilharia também, né? Conta, né? O centroavante... O jogador que é artilheiro, ele ganha um por fora? Não ganha prêmio, não tem premiação, mas ganha valorização, né? Ganha valorização, se torna um jogador visado, né?
Todo mundo, opa, quem foi o artilheiro da Série A? Foi Bruno Santos. Os outros clubes começam a ficar de olho nele, né? Então é um jogador, claro que... E pro próprio ego também do jogador, né? É o currículo, leva pro currículo dele ter sido artilheiro de uma Série C, né? Quem mais tá próximo a ele aí? Da equipe aí, dos times que estão classificados. Do Guarani, praticamente o único que tá na briga é ele, né? Mas dos que estão classificados, do Londrina tem o Iago. Tem alguém? Tem o Iago, o Iago é do Londrina. O Londrina classificou. O Iago, ele tava na disputa com o Guilherme com 6 gols. Isso. Mas como o Maringá tá fora, então abre visão aí pro Iago, né? Que também tem 6 gols, então é líder da competição. CSA não passou, então dá adeus também o Thiago Marques, que é parente também do Felipe Marques. Também sai da briga da artilharia, mas também tá marcando com 5 gols. E aí entra o Bruno Santos na briga ali, digamos que está na segunda colocação, né? Porque aí agora fica só a briga direta entre ele e o Iago do Londrina. E aí tem também da equipe do Maringá, tinha o Edson, o Negueba. É um ponto interessante, né, o Vladimir? Uma equipe como o Maringá, que tem o Negueba e tem o Guilherme como os principais artilheiros, com diferença de 1 gol. Não é o suficiente para uma equipe passar. Mas o Maringá, para mim, foi uma das grandes decepções aí desta primeira fase. Porque é um time estruturado, um dos principais times do interior do estado do Paraná. Foi bem na Copa do Brasil, começou muito bem a temporada, né? O Maringá chegou à final, se não me engano, do Campeonato Paranaense. E era um dos favoritos aí para brigar pelo acesso, né? Para pelo menos se classificar. E começou muito bem o campeonato, me lembro. E acabou perdendo o gás, né? Então foi uma das decepções para mim, foi o Maringá. Para mim o Maringá estaria aí entre os 8, né? Talvez a surpresa aí seja o Floresta, né? Talvez o Maringá e não Floresta estaria nesta segunda fase. O próprio Figueirense, né? O Figueirense é um time que já foi muito tempo de Série A de Campeonato Brasileiro, se esperava também muito do Figueirense, acabou não acontecendo, então algumas das decepções. O Ituano, que é aqui da nossa região, para mim acabou chegando longe até, eu não via o Ituano um time com potencial para buscar a classificação, perdeu a classificação na última rodada. Dentro do G8, Tava dentro, né? Mas acabou perdendo, né? Com a sua derrota e a vitória do Floresta. O Ituano ficou pelo caminho, né? O Ituano perdeu exatamente para o Náutico, era um jogo complicadíssimo, né? Acabou se confirmando a vitória do Náutico, então, para mim, a grande surpresa é a classificação do Floresta. E aí, falando do Floresta um pouco aqui, ele jogou contra o São Bernardo nessa última rodada, não é isso? Sim. E aí, os dois estão no mesmo grupo. No mesmo grupo. Vamos se enfrentar de novo. Na próxima fase. Só pra gente falar da primeira rodada aí do grupo, né? Do grupo 1. Teremos aí no fim de semana que vem Floresta contra o Caxias e o São Bernardo contra o Londrina. Essa vai ser a primeira rodada aí também do grupo 1. Agora, grupo 1, Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Grupo 2, Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. A galera tá interagindo aqui, participando, o Vladimir, no nosso YouTube, no nosso chat ao vivo. O Juliano Cavalcante diz que foi vergonhoso hoje esse pênalti aí, marcado, segundo ele, não era para ter sido. Não foi pênalti mesmo, também concordo. Não ele foi coloca pênalti, aqui não. uma situação que muita gente comenta, tá? Não é uma coisa que só o Juliano comenta, sobre casa de aposta influenciar no resultado do futebol. Será que esses pênaltis mal marcados, esse pênalti duvidoso, entra nessa cota, hein? A gente já viu muito de jogador envolvido, né? Tomar cartão, mas nesse caso foi a arbitragem, né? Porque cabe ao árbitro marcar ou não. Não foi um lance assintoso, né? Onde o jogador ele optou por colocar a mão na bola de forma assintosa. Não foi isso que aconteceu. A bola bateu no braço e o braço estava muito próximo ao corpo para mim. Não foi pênalti, não. Então, não sei se nesse caso caberia essa suspeita de casa de apostas. Mas que há essa preocupação, né? Hoje em dia tomou conta. A gente viu aí muita gente bem-humorada brincando. Perdi 3 mil, ganhei 200. Então isso acontece. Mas nesse caso específico, acho que não. Porque não foi uma ação assintosa do jogador de colocar a mão na bola. A bola bateu no braço dele e aí o árbitro que acabou entrando na onda e marcando. Mas pra mim o árbitro compensou. Porque pra mim houve aquele pênalti do Alberson não marcado, né? Inclusive deu cartão amarelo pro Jefferson Renan. E talvez ele próprio tenha percebido, ele árbitro, né, tenha percebido que errou, ou alguém buzinou. O lance foi no primeiro tempo, né? Isso. Então, já foi no segundo. Já foi no segundo. Já foi naquela Alberson, meta, né? isso. Já foi no comecinho do segundo tempo. Mas alguém fala, o Bandeira, ou na própria consciência, ele fala, puxa,
era para ter marcado o pênalti e não marquei, né? Então, na primeira oportunidade, ele acaba marcando. Claro que isso acontece, isso não é a primeira vez. Concordo com o nosso internauta aí, não foi pênalti, não. Mas não foi isso que ocasionou esse empate, né? O Guarani deu muito espaço pro Tombense na reta final e por pouco, né? Não acabou não perdendo o jogo. E aí, Vladimir, eu tô vendo aqui a galera, né, comentando, ganhei 200 mil, ganhei 3 mil, ganhei 3.500, perdi 2 mil. E aí eu vou me dando conta que eu tô na profissão errada. Não, mas eu tenho muita preocupação. Eu brinco aqui, claro, mas eu tenho muita preocupação com esse negócio de apostas, viu? Tem que jogar com responsabilidade, porque, cara, né? Se tu deixar de comprar o feijão, o arroz pra tua casa, pra te jogar no Tigrinho ou em casa de aposta, é brincadeira. Pra né? cada um que ganha, 20 perdem, pelo menos, né? Tem muito mais gente que perde do que gente que ganha. E quando a gente vê notícias de jogadores envolvidos, de dirigentes envolvidos, a gente começa a se preocupar, porque a gente sempre... O brasileiro é apaixonado pelo futebol, né? Então o brasileiro tem muito torcedor, tem o futebol como a sua vida mesmo, né? E a partir do momento que você começa a desconfiar... Então, que você começa a desconfiar que o jogo não é tão limpo assim, né? Que o resultado talvez não era para ter sido aquele. Alguém, de alguma forma, agiu para que o resultado não acontecesse. A gente começa a ficar preocupado. O Fábio Costa tá perguntando aqui, Vladimir, eu passo a pergunta para ti, viu? Qual é a data do jogo do Guarani, o próximo jogo? Então, depende agora desse arbitral, desse conselho feito pela CBF. Mas eu acredito que, como a emissora que detém os direitos de transmissão, as emissoras que detêm, elas optam pelo jogo, o melhor horário para eles é sábado, 5 da tarde, eu acredito muito, não é informação, é opinião. Eu acredito muito que o jogo vai ser sábado, 7 de setembro, é feriado, né? É sábado, então muita gente não vai ter desculpa, não gosta de feriado no sábado, mas sábado, 7 de setembro, eu acredito que vai ser 5 da tarde o primeiro jogo entre Guarani e Ponte Preta. Feriado no sábado é igual o olho verde em gente feia, não adianta muita coisa, né? Não é pra quem não serve, né? Só o olho verde não adianta muita coisa, não. É esse jeito irreverente aqui dos canais FI, hoje com o Vladimir, rapaz, já entrosando demais, viu? Gostei demais. Legal. Vamos trazer aqui também, o pessoal achando graça aqui, o Fábio Costa achando graça. É isso, gente, é a resenha aqui dos canais FI. Gente, passando aqui, eu ia comentar um negócio que eu acabei esquecendo, rapaz. Vocês me perdoem que eu tô tomando, não tô comendo muita sardinha, aí a memória já vai pifando. Deixa eu só destacar o rebaixamento do CSA, pra mim surpreendeu. O rebaixamento do CSA, né? Talvez era dos times menos... do ABC, velho. Então... Era dos times menos cotados aí para ser rebaixado. O Itabaiana estava lá, o Anápolis, mas tanto o Figueirense quanto o Anápolis quanto o Itabaiana venceram seus jogos, né? O Anápolis ele veio da Série D, né? Ano? O Anápolis foi de Série D do ano passado. Do ano passado para cá, né? O Anápolis, o Retrô, né? O Retrô acabou voltando. O Retrô foi campeão da Série D no ano passado e acaba voltando aí para a Série C. O Tombense. O Tombense acho que já estava, não me lembro exatamente. O Tombense... Novidade, eu acho que aí o que impressiona a gente é o CSA e o ABC. né? O CSA... o ABC foi caindo ao longo do campeonato, né? Mas o CSA chegou fora da zona da degola nessa última rodada, né? Os resultados foram terríveis. Não somente o resultado ruim dele, CSA, como os demais resultados, né? Que combinaram com o rebaixamento da equipe alagoana. É isso. Vamos agora para mais uma etapa aqui da nossa jornada esportiva com o apoio das concessionárias Sim, Pizzaria do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Casa do Perfurador e Placar ao Vivo Futebol Interior. Chegou a hora, meu amigo, de escolher o craque do jogo. Solta a vinheta, Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E aí, meu amigo... Luta de foice, viu? Porque o jogo foi um jogo bonito. Difícil escolher um. Foi um jogo pegado, né? Foi um jogo pegado, mas eu vou votar num cara que nem titular né? Que foi titular nessa partida porque o Cicinho tá fora. Vou votar no Lucas Gesten, o lateral direito, né? Pelo gol marcado de cabeça, ele fez o primeiro gol do Guarani e ele deu assistência pro gol marcado pelo Bruno Santos, o segundo gol. Cara, teve um lance lá, numa jogada que ele tentou fazer um toque meio que de letra, cara, e deu certo. Se fosse eu, não daria. Já tinham mandado sair, já. Isso, então ele deu assistência, né? Roubou a bola lá e deu assistência pro gol do Bruno Santos e marcou de cabeça. Ele não é titular,
É um jogador aí que é reserva do Cicinho. O Cicinho não jogou hoje por estar suspenso, mas para mim o craque do jogo é o Lucas Justin, camisa 2 do Guarani. E eu vou junto contigo, viu? Na minha opinião também, Lucas Justin. É Justin ou Justin? O Justin, o Justin. Cada um interpreta de uma forma, né? Ele que veio do Fluminense, né? Era jogador do Fluminense, ainda é jogador do Fluminense. Esse negócio eu lembro do meme do Justin Bieber, rapaz. O pessoal chama de Justin, né? É Justin. É Justin. Justin. Aí agora fica a dúvida se é Lucas Justin ou Lucas Justin. Tem que até fazer biquinho. Justin. Mas não importa, pra mim foi o craque do jogo hoje. Na minha opinião também, não só pelo gol, viu? Mas por todo o rendimento dele, visão de jogo. O cara aparecia mais lá dentro do que o próprio Bruno Santos, velho. E ele tem, pra mim, ele tem muito mais características de ataque do que de marcação, né? Então por isso ali o Rafael ficou um pouco mais, o Alan Santos também. Mas foi um jogador muito importante hoje. Provavelmente vai voltar pro banco, né? O Cicinho volta aí a ser titular, mas... Aí é sacanagem com o cara. Não, mas é natural, né? Porque a alteração, a saída do Cicinho não foi por questão técnica, foi por suspensão. Eu fico imaginando, né? Ele te olhando, tu falando que é coisa natural. Não, E ele sabe disso. Ele sabe disso, né? Então... Não, digamos que o cara é do banco de reserva, mas entrou pra valer, né? E a gente fala isso porque a gente fala pela racionalidade. Daqui a pouco ele arrebenta nos treinos aí a semana inteira e o Matheus Costa o mantém como titular, né? Mas a tendência é que ele volte a ser reserva porque o Cicinho foi contratado para ser titular da lateral direita. Né? Tá certo, então. Lucas Justin é o craque do jogo. O melhor em campo. O craque do jogo. Muito bem, para você que ainda continua com a gente aqui também ligados na Valinhos FM 87,9, o nosso muito obrigado. Galera, vamos participar da resenha, interage aí. Você não tá fazendo nada nesse sábado? A Morena te deu um bolo? Disse que precisava de um tempo para pensar? Interage com a gente aí, não vai sofrer não, né, Vladimir? Manda sua mensagem aí, comenta, interage, Não vale participa. a pena, viu? Não Sofrer vale a pena. por mulher, por amor, não vale a pena. Não vale a pena, não. Não vale a pena sofrer por nada, né? Vale a pena pra nada, né? É, não vale. Sofrer não vale a pena nunca. Então manda sua mensagem, interage, participe. Seja o nosso comentarista virtual. Vou trazer aqui um pouco do que foi a estatística desse grande jogo, tá? Tivemos aos 28 minutos o gol do Lucas Justin no primeiro tempo, abrindo o placar para a equipe do Guarani. Nos 50 minutos, o Claudinei, da equipe do Tombense, recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. Já no segundo tempo, o Diego Torres recebe o segundo cartão amarelo do jogo e o primeiro do Guarani. Logo em seguida, 4 minutos depois, vem o Jefferson Renan recebendo o segundo cartão amarelo da equipe do Tombense. No lance do pênalti, muito bem lembrado. Isso, reclamou e tomou amarelo. Que o goleiro Dalberson deixou o pé esquerdo. O árbitro disse que não houve pênalti, mas nós concordamos aqui durante a transmissão que realmente houve o pênalti. Talvez até por isso ele deu um pênalti em favor da equipe do Tombense. Vale-se importante se ressaltar isso para o próprio torcedor do Guarani. Né, que comenta que o lance foi muito vergonhoso e tudo mais, mas teve um lance que realmente foi pênalti que o árbitro não marcou. Então eu acho que foi mais uma forma de compensar, né, Bruno? Não pode compensar, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu também acho que ele acabou compensando. Aos 72 minutos da etapa, o Bruno Santos fez o segundo gol do Guarani. E aí parecia que tava a fatura liquidada, né? Tudo certo, né? Seria 2-0, vitória do Guarani, né? É impressionante como o Guarani permitiu que o Tombense crescesse nessa reta final, né? E aí, na reta final do jogo, aos 76 minutos, o Juppe entrou no segundo tempo, saiu do banco de reserva e diminuiu para a equipe do Tombense. E aí, já no finalzinho, 40 minutos já do segundo tempo, o Luiz Felipe, camisa 21, que também saiu do banco de reserva. Também saiu do banco. A gente não sabe em que momento do jogo, né? Mas saiu sabe do nem banco. quem saiu para a entrada dele, né? Exatamente. Mas que ele entrou e fez o gol de pênalti na categoria. Como tem que ser. Goleiro de um lado, bola do outro. Perfeito, cobrança perfeita. E deixou tudo igual. E aí, meu amigo, dos 40 minutos até os 52, que foi 7 minutos, que só faltou na plaqueta de acréscimo aparecer até o Tombense virar, foi um Deus nos acuda aqui nos estúdios, meu amigo. Guarani praticamente com a faca e o queijo na mão, colocou a faca no queijo e soltou o cabo. E o Guarani correu sério risco de perder o jogo, hein? A gente não tá exagerando, não. O Tombense teve pelo menos 2 chances aí na base da pressão para virar o jogo. E se virasse o jogo, né? Se o Guarani perdesse, o Guarani tava fora porque o Confiança entrava na vaga. Então foi uma pressão muito grande por parte do Tombense e o Guarani correu sérios riscos aí de perder o jogo nesse finalzinho, né? Não pelo jogo em si,
mas nesse recorte desse finalzinho, o Tombense por pouco não virou. Aí se virasse, a gente imagina o que iria acontecer aqui pelo lado verde de Campinas. Deus o livre. Mas não virou, o que importa é que não virou. Galera participando aqui, o Cristiano diz que Campinas vai ferver, mas vai dar bugrão. Cristiano, lá de Diadema, ligadinho aqui na transmissão, dando a sua opinião. Muito obrigado aí pela tua participação, viu, Veja Cristiano? o tamanho de Guarani e Ponte Preta. O Brasil inteiro está repercutindo esta classificação, essa formação, esse grupo com os dois times, né? Não está restrito a Campinas ou ao estado de São Paulo. O Brasil inteiro está comentando e está no aguardo, na expectativa desses duelos que vão ser históricos, né? Com certeza movimenta não só a cidade, mas como o estado todo como mundo, um todo, exato. Né? O Gumercino Segatelli diz que o Guarani não se classifica, na opinião dele, porque, segundo ele, a equipe do Guarani é uma equipe fraca para essa segunda fase. Concorda com ele, Vladimir? Não concordo, não. Não concordo. Respeito, claro, mas não concordo. Eu acho que tá muito nivelado, viu? Tá muito nivelado, né? Você não vê. Nem o próprio Caxias, que se classificou em primeiro, tem um timaço. Não vejo nenhum time que se destaca muito além do outro. Eu acho que vai ser jogo a jogo. Vai ser questão, repito, questão emocional, questão psicológica, questão física. Vai ser jogo a jogo. Não dá pra cravar nada, não dá pra cravar que cada Guarani jogo vai ser uma final, né? Vai ser exatamente. Cada jogo vai ser uma história diferente. Não tem como a gente cravar nada nesta reta final de Série C. Mas respeito, claro, a opinião é muito importante. E aí tem o Martins Refrigeração Vilhedo, que tá ganhando merchan de graça aqui, viu? É bom que tu mande um pix pra nós, viu, Martins? O cara bota o nome dele e o nome da empresa, que é pra ganhar um merchan. Mas é esperto, o cara é esperto. Lógico. O cara já nasceu marqueteiro. Lógico. Já nasceu marqueteiro. O brasileiro nasce com marketing já, no sangue, já, né? naturalmente. Parabéns. E o Galmessa aqui são dois secadores, né? Diga-se de passagem, são dois secadores, mas que estão ligadinhos aqui na nossa transmissão. E, claro, a gente agradece que não dá pro Guarani? Que não dá pro Guarani. O Guarani vai perdendo um derby. Enfim, são coisas que fazem parte do futebol, né? E aí, seguindo, gente, a nossa estatística aqui, lembrando que vamos até às 8 horas, viu? Estamos aguardando aqui a coletiva de imprensa. Daqui a pouco, assim que tiver, assim que chegar, Felipe Marques fala pra gente. Chegou alguma coisa lá no grupo. Ah, chegou. Deixa eu só mandar aqui pro nosso Felipe Marques. Deixa eu só falar uma coisa com relação ao derby, Daniel. O resultado mais comum que tem acontecido em derbys é o resultado de empate, né? É o resultado mais frequente em derbys entre Guarani e Ponte Preta nos últimos anos tem sido o resultado de empate. Mas, claro, o empate não vai ser bom, né? Nos derbys dessa segunda fase. Se fosse para escolher, é melhor cada um ganhar um derby, né? Que aí cada um ganha 3 pontos, do que empatar os dois, né? Que aí fica 2 pontos para cada. Então, e aí entra o jogo de compadre. Isso, então, porque... todo mundo se ajuda. Porque o empate não é um bom resultado, não. O empate não é o resultado bom nessa reta final, aí, nesse quadrangular de apenas 6 rodadas, né? Muito bem. E a estatística do jogo foi a seguinte: 50% de posse de bola no jogo, para cada lado. Total de chutes foram 13 pelo Guarani, 15 pelo lado do Tombense. Chutes ao gol foram 8 pela equipe do Bugre, 6 pelo Carcará. Escanteios ao todo tivemos 8 escanteios no jogo. 5 em favor do Guarani, 3 em favor da equipe do Tombense. Faltas cometidas, um jogo com muitas faltas, 26 ao todo. 16 feitas pelo Guarani e 10 feitas pelo Tombense. Um jogo que se mostrou equilibrado na posse de bola, mas em efetividade, em controle do ambiente, se dominou muito pelo Guarani, embora na reta final o Tombense quisesse aprontar, né? Foram 2 jogos distintos, né? Um jogo que transcorreu até aí os 42, mais ou menos, e os dos 42 até o final. No cômputo geral, o Guarani teve mais... A posse de bola foi igual, mas o Guarani teve uma posse de bola mais produtiva, né? Se é que podemos dizer assim. Quando teve com a bola no campo de defesa, soube se resguardar até essa última parte do jogo. E quando estava com a posse ofensiva, criou oportunidades até abrir a vantagem de 2 gols. Então, mesmo sendo números iguais da posse de bola, foi uma posse de bola mais produtiva para o Guarani. Tá aí, então, esse é o Vladimir, eu tenho que decorar o teu nome. Catarino, lembra Catarino, de Santa Catarina? Catarina. Lembra, isso. Vladimir Catarino, hoje no microfone FI. Galera, vamos para um breve intervalo comercial. Você, torcedor bugrino, você, secador, você, torcedor do Tombense, que ainda está ligadinho aqui na transmissão, não sai daí. Na volta, tem a coletiva de imprensa com o Matheus Costa, falando tudo sobre esse empate com gosto de vitória e classificação para a próxima fase da Terceirona. É um minutinho só, você não sai daí, continua comigo
Vamos faturar e voltamos já já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Daniel Farias. Com você todos os dias aqui de volta para comandar o fim da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Desde já o nosso muito obrigado para você que vai ligado nos canais FI, tanto nas plataformas digitais como também no Rádiosnet, no Instagram, para você que segue a gente. Também na Valinhos FM 87,9 FM, que está retransmitindo os sinais FI. Como prometido, vamos para um breve intervalo comercial. Para você que nos acompanha e nos aguardou a voltar, nosso muito obrigado pela sua preferência. E vamos para a coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa, falando sobre esse resultado nessa última rodada e com certeza ressaltando a classificação do Guarani para a próxima fase e o que ele prospecta aí na próxima fase de grupos, porque vai ter derby, né, o Vladimir? Vai ter derby na próxima fase. Vai ter derby. 2, aliás, né? 2. Primeiro em
Campinas, os dois em Campinas. Primeiro no Brinco, na primeira rodada, inclusive, da segunda fase, e na última rodada, lá para fechar o campeonato na segunda fase, no Moisés Zucarelli aí, Guarani, Ponte Preta, Ponte Guarani. Tá tudo certo, Felipe? Vamos então para a coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa, que você acompanha aqui nos canais FI. Não, sem mais, mas ele vai gravar o áudio. Hã? Vai gravar o áudio. Ninguém da imprensa lá vai fazer pergunta, nada? Não, ninguém pediu nada. Estamos aqui no Clubecast fazer uma pergunta para o treinador. Por que o Renan Castro não foi relacionado hoje? Devido a uma lesão que ele teve na última partida, na verdade no decorrer do término da partida, ele sentiu uma fisgada, ficou até o final da partida e durante essa semana ele fez teste e não conseguiu ir para campo, vetando ele da vinda para cá. E qual a sua sensação? Deixou Ipiranga em 8º e classifica o Guarani. É sinal de um dever cumprido, né? E a equipe rival não conseguiu a sua classificação. Eu estou muito feliz hoje aqui no Guarani. Não tinha dúvidas quando eu recebi a proposta em vir para cá, pelo elenco, pela grandeza, e por eu visualizar que é um clube que tem condições realmente em estar disputando qualquer competição na parte de cima da tabela e brigando por coisas boas. Então, cheguei num momento muito delicado e muito difícil, realmente teríamos que fazer uma campanha de muito sucesso e fico feliz que a gente tenha conseguido isso e agora partir para uma segunda competição que a gente sabe que é duríssima, nos prepararmos bem para seguir em cima, seguir brigando por coisas grandiosas, o que realmente esse clube merece. Para finalizar da minha parte, tem uma estratégia especial para pegar o derby, que é o jogo primordial, né? Porque contra a Ponte Preta é um jogo difícil, tem uma estratégia sim para enfrentar a Macaca lá no Brinco de Ouro. Vamos nos preparar muito bem, a gente sabe que o Brinco é uma grande arma para o Guarani, contamos muito com o apoio do nosso torcedor para realmente a gente ter toda essa energia voltada para a gente buscar a vitória desde o início da partida. Muito obrigado, em nome do Clubecast. Aí então a coletiva de imprensa, coletiva bem rápida, né? Feita ali, acredito que no finalzinho do jogo, ali na beira dos vestiários, porque realmente um jogo fora de casa não tem a imprensa, né? Campineira lá para fazer as perguntas, umas perguntas até perguntas melhores, digamos assim. Né? Eu perguntaria sobre o jogo, né? Sobre o que ele achou do jogo, sobre o porquê o Tombense cresceu tanto na reta final. Seria talvez essa pergunta, mas claro, cada um faz a pergunta que lhe acha conveniente, lhe acha interessante, mas eu gosto muito do trabalho do Matheus Costa, repito. Vamos ressaltar o que ele frisou a respeito da importância do torcedor contra o derby fundamental. Aliás, o torcedor do Guarani foi muito importante nessa reta final, nesses jogos aí, nesses 5 jogos sob o comando do Matheus Costa, né? Principalmente no último jogo em casa, aquela vitória, né? Pelo placar de 1-0 para cima do Confiança. Torcedor compareceu em grande número, o maior público aí do Brinco nos últimos anos. Então, importante demais o papel do torcedor e é fundamental que o torcedor prestigie, apoie nesta fase. Já tem derby, é um confronto que não precisa de ingrediente a mais nenhum, né? Já é um ingrediente em si, mas é fundamental o torcedor bugrino que você apoie o time nesse momento, porque o time está crescendo, está evoluindo, se classificou e agora faltam 6 rodadas aí para o acesso para a volta à Série B. E cada jogo é uma final, meu amigo. Próximo adversário já é o derby, já é a Ponte Preta, só que ainda não tem data e horário definido, né? Isso, segunda-feira deve ser anunciado, provavelmente, né, vai ser sábado, 5 da tarde, mas aí depende da CBF, das emissoras de TV que detêm o direito de transmissão. Tá aí, então, isso aqui é uma opinião, tá? Não é informação. Não é informação. A gente acredita que o próximo jogo vai ser num sábado, mais 5 horas da tarde. Isso. Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta, emoção que vai movimentar com certeza toda a cidade de Campinas. E você, torcedor bugrino, claro que vai aparecer em bom número para lotar todos os espaços do estádio Brinco de Ouro da Princesa, principalmente o tobogã, como disse o Matheus Costa, é uma arma muito favorável para a equipe do Guarani. E não dá para pensar em menos de 15 mil pessoas, por exemplo, né, nesse jogo aí contra a Ponte. Não dá para pensar. É torcida única, apenas a torcida do Guarani presente. Se você, torcedor do Bugre, estava desconfiado, agora é a hora. Se você não foi ainda ao estádio nesse campeonato, agora é a hora de você estar no estádio para apoiar o time aí, para começar bem
essa segunda fase. Até porque se fosse um outro cenário hoje, o Guarani poderia estar entrando de férias. Não é não? Em então, agosto. se você tem a oportunidade de ver o seu time do coração jogando, então vai lá, apoie, lote o brinco de ouro, porque com certeza o apoio da torcida faz toda uma diferença, principalmente num clássico importante como esse. Tem razão, o Daniel foi muito bem. O Guarani poderia estar entrando em férias hoje, ainda em agosto. Hoje ainda é agosto, hein? Estamos em agosto, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro. O Guarani ia ficar 5 meses sem jogar se não tivesse classificado. Já pensou? Então agora é hora de retribuir também aí todo o esforço que foi feito para buscar a classificação. E agora, Vladimir, chegou aqui mais uma etapa na nossa jornada esportiva, porque jogador aqui, o desempenho dele vale nota. Vale nota? Eu digo o nome e você vai ser o professor analisando, dando a nota e falando também do desempenho de cada jogador. Vem aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então para mais uma etapa das notas do jogo aqui para a equipe do Guarani. Vamos começar lá com o Dalberson, goleirão hoje que entrou no lugar do titular. Não fez feio, fez um bom jogo. Goleiro Dalberson, com uma exceção que ele saiu ali dizendo que era minha, daqui a pouco ele diz não é mais. O Dalberson que agora vai ser titular, né? Ele tomou a posição do André aí, veio para ser titular. Não comprometeu, né? Eu acho que essa saída estranha dele, o pênalti que ele cometeu, o árbitro não marcou também. Não teve culpa nenhuma nos gols, né? A cobrança do pênalti, por exemplo, não tinha como. Então, como ele não comprometeu, mas também não fez nenhuma grande defesa, eu vou dar nota meia dúzia para ele. Aí então, nota 6. É nota azul, nota 6, né? Nota azul, passa de ano. Eu tirava 5 e fazia festa na escola, 6 tá melhor ainda. Sua nota para Lucas Justin, camisa número 2, autor do gol aos 27 minutos do primeiro tempo. Para mim, o melhor do jogo, né? Melhor do jogo, eleito aqui para nossa equipe como craque do jogo. Apoiou bem, deu assistência, marcou o gol de cabeça, até de forma surpreendente. Eu vou dar nota 8 para ele. Aí então, nota 8 para o Lucas Justin. Sua nota para o zagueiro Rafael, número 3 da equipe do Bugre. Eu gosto dele, é um zagueiro firme, é um zagueiro que não aparece muito para a torcida, para o jogo, mas faz o seu trabalho de maneira muito eficiente. Então, eu vou dar nota 7 para o Rafael. Aí então, nota 7 para o Rafael, que já foi até um zagueiro decisivo, né, em algumas situações de alguns jogos. Marcando gols, exatamente. Sua nota para o Alan Santos, que hoje começou com a braçadeira de capitão, mas foi substituído ao longo da partida. Sua nota pro capita da equipe do Bugre. Essa dupla de zaga do Guarani é igual nós aqui, a nossa dupla de transmissão. Quando tem um fera aqui na narração, o repórter ele acaba indo no embalo também, vai bem, né? Então, até no embalo do Rafael, que foi muito bem, o Alan Santos também não comprometeu, não teve culpa, a zaga do Guarani não teve culpa nos gols, né? O pênalti, aquele pênalti estranho marcado, e no gol que o Giovani acabou não cortando. Então, vou dar nota 7 também pro Alan. Aí, nota 7 pro Alan. E aí, só um adendo, fico de fato muito agradecido pelo seu comentário, mas quem tá aqui de fato só observando e admirando sou eu, viu? Não. Galera, só pra pontuar pra você que não tem teleprompter, não tem um texto, não tem ninguém segurando um cartaz atrás da câmera. O cara simplesmente fala, não gagueja. Vem tudo tranquilo na mente dele. Meu amigo, se fosse pra eu falar o que ele fala... Não, cada um na sua função. Somos todos um time aqui. Sua nota para o camisa meia dúzia, o Emerson. Abaixo do que poderia render. O Emerson que tá voltando, né? Voltou após cumprir suspensão. Como não foi aquele Emerson que nós nos acostumamos a ver aí durante a Série C, eu vou dar nota 6 para ele. Aí então, nota 6 para o Emerson. A combinar com o número da camisa, né? Isso, exatamente. Sua nota para o camisa 5, Kelvin, que foi substituído ao longo da partida. O Kelvin foi bem, ele fez bem aquela função ali de cão de guarda, né? Aquele primeiro homem da marcação protegendo os zagueiros. Vou dar nota 7 para o Kelvin. Aí então, nota 7 para o Kelvin. Sua nota para o Giovani, camisa número 8. Jogador que apareceu bastante, mas não sei tanto sobre a sua efetividade, fica claro ao seu critério e avaliação. Ele é um jogador que ele não é tanto de marcação, né? Ele é um jogador que ele entra mais para ser aquele segundo volante, para dar aquele desafogo para a zaga, já armando um ataque ou até um contra-ataque. Ele não fez isso, né? E defensivamente ficou marcado pela furada lá no lance que acabou gerando o primeiro gol marcado pelo Tombense. Ele não é titular, o Isaac normalmente é titular, hoje ele jogou no lugar do Isaac. Eu vou dar nota 6 aí pro Giovani. Sua nota pro Diego Torres, camisa número 10
da equipe do Bugre, que quando o Alan Santos saiu, assumiu o posto de capitão da equipe, foi premiado com um cartão amarelo, com o único cartão amarelo do jogo, né? Diga-se de passagem. Sua nota para o camisa 10 da equipe do Bugre. Normalmente o Diego Torres é um jogador nota 8, 9 até. A média dele é 8 a 9 por aquilo que ele representa. Ele é o cérebro ali do time do Guarani, daquele meio campo bugrino. Mas hoje esteve abaixo, até pelas circunstâncias do jogo, pouco apareceu, né? Se citou o nome dele mais nas bolas paradas e no cartão amarelo que ele recebeu. Por isso eu dou nota 7 aí para o Diego Torres. Sua nota para o Cauã Jesus, camisa 7, que foi substituído também. Cauã foi bem. O Cauã é um jogador que eu gosto dele, que ele não fica muito preso ali num lugar do setor de ataque, né? Claro que ele tem a sua posição específica determinada pelo treinador, mas ele flutua muito bem, ele sabe muito bem se livrar da marcação, procurar um espaço onde tenha mais liberdade para jogar. Gostei dele, nota 8 para o Cauã. Sua nota pro Mirandinha, que eu só tô falando, acho que é a terceira vez que eu falo o nome dele. Não apareceu não, Mirandinha hoje não apareceu, um lampejo ou outro ali, mas não foi muito bem o Mirandinha não, vou dar nota 6 para ele. Sua nota pro Bruno Santos, autor do segundo gol aos 26 minutos do segundo tempo, artilheiro da equipe do Bugre, vice colocado na briga da competição com 5 gols. Tá lá para marcar gol, né? O que você espera? Você não espera que o centroavante marque, você não espera que o centroavante dê carrinho, você não espera que o centroavante recomponha defensivamente. A principal função dele é essa, marcar gols. Ele marcou mais um, por isso eu vou dar nota 8 para ele também. E aí, durante o jogo, o Matheus Costa optou para a entrada do Gabriel Silva, camisa 17. A sua nota, Vladimir? Pouco apareceu, né? Você quase não falou o nome dele, vou dar nota meia dúzia para ele. Sua nota para o Luiz Miguel, camisa 21. Criou um pouco mais, né? Deu um pouco mais de trabalho, vou dar nota 7 para o Luiz Miguel. Sua nota para o Cadi, número 15. Pouco apareceu também na reta final, nota 6. Sua nota para o Márcio Silva, número 14, que também entrou aí no segundo tempo. Na bola parada, quase marca o gol, né? De cabeça lá no lance de escanteio, lá no finalzinho, vou dar nota 6 para o Márcio Silva. Sua nota pro Lucas Rafael, camisa número 13 da equipe do Bugre, também entrou no segundo tempo. Para recompor defensivamente e não impediu que o Tombense pressionasse, né? Então um pouco contribuiu, meia dúzia pro Lucas Rafael. Sua nota para o professor Matheus Costa da equipe do Bugre no jogo de hoje. No jogo de hoje eu vou dar nota 7 para ele, né? No cômputo geral, pelo trabalho que ele tem feito, eu vou dar uma nota maior, mas eu vou dar nota 7 para o Matheus Costa hoje. Ele armou o time pensando na classificação, não armou o time pensando em vitória, ele armou o time pensando na classificação, e ela veio. Ficou devendo na reta final? Ficou, mas o objetivo foi cumprido, a classificação chegou. Até porque precisava poupar jogadores, né? Porque veio uma segunda fase também, né? Que vai ser muito puxado. Ele não tinha como ele poupar jogadores tirando jogadores de campo. Tinha que colocar para jogar. Então a ideia era poupar dentro do próprio jogo. Até por isso o Tombense cresceu na reta final. Mas a missão foi cumprida, o que precisava acontecer, aconteceu. A classificação veio. Sua nota para o trio de arbitragem, hoje comandada pelo Lucas Paulo Torres, e um trio que é do Paraná. Olha, não foi um trabalho brilhante, não. Não teve nenhum lance polêmico, a não ser os pênaltis, né? O pênalti que foi, ele não deu, o que não foi, ele deu. Então, no geral, aí eu vou dar uma nota 7 para a equipe de arbitragem. Sua nota geral para o elenco como um todo num jogo de hoje que chegou a abrir 2 gols de vantagem, no finalzinho deixou o empate acontecer e quase deixa escapar a vaga dentro do G8. Quase. Eu vou dar nota 8, para todo o grupo do Guarani, até como um incentivo e como um parabéns pela classificação. De um grupo desacreditado, começou o campeonato com derrotas, inclusive, né? Totalmente desacreditado, muito se falava em rebaixamento, né? Naquela ocasião, o Guarani reagiu, foi uma junção aí de eficiência da diretoria, com uma nova comissão técnica, os jogadores que chegaram no decorrer da competição, então, no geral, eu vou dar uma nota 8. Aí então, você sabe que o desempenho de cada jogador aqui nos canais FI vale nota, e esses foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E agora vamos para o penúltimo quadro dessa jornada esportiva, o comentário final. Hoje comandado pelo Vladimir Catarino, estreante hoje nos canais FI, uma enciclopédia do esporte. Vai analisar o que foi Guarani 2, Tombense também 2. Vem aí
o comentário final. Agora, o comentário final. Fim de papo no estádio Almeidão. Guarani empata em 2-2 contra a equipe do Tombense. Chegou a abrir 2 gols de vantagem. Viu o empate acontecer e por pouco a sua vaga para a próxima fase não foi comprometida. Análise e o comentário final hoje com Vladimir Catarino. Torcedor do Guarani, sei que você tá agora respirando fundo, a adrenalina tá baixando, né? Depois dessa pressão final do Tombense aí nos minutos que determinaram o final do jogo. Mas o que eu tenho a dizer é que o Guarani mereceu a classificação. Aí você vai falar, não, mas a campanha do time no decorrer do campeonato não foi legal. Realmente não foi. Mas cresceu no momento em que precisava ter crescido, se apresentou de maneira satisfatória no momento em que isso precisava acontecer. No jogo de hoje, o Guarani foi dominante, o Guarani foi quem determinou as ações da partida, conseguiu marcar o seu gol. O Tombense, mesmo estando desesperado, né? Porque já estava rebaixado, não tinha muita coisa para buscar no campeonato. Tentava de alguma forma equilibrar a situação, mas o Guarani foi superior durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Tombense até naturalmente foi para cima, mas não criava perigo, não tinha um time com qualidade para levar perigo ao gol defendido pelo Dalberson. E quando se esperava que o placar terminaria mesmo 1-0, o Guarani conseguiu numa jogada lá com finalização do Bruno Santos marcar o seu gol, o seu 2-0, o que parecia aí sim ser o placar final, uma vitória por 2-0, uma classificação garantida. Não foi o que aconteceu, o Tombense cresceu, até porque o Guarani recuou, o Guarani se precaveu defensivamente, fez com que o Tombense fosse à frente, marcou um gol numa bola em que o Giovani não conseguiu cortar e o Jupi conseguiu marcar um bonito gol sem chances para o Dalberson e depois, na sequência, um pênalti inventado pelo árbitro, bem cobrado, e a equipe do Tombense chegou ao empate por 2-2, pressionando na reta final. O Guarani conseguiu segurar esse resultado que lhe garantiu a classificação. Tá de parabéns o time do Guarani, tá de parabéns o técnico Matheus Costa, a comissão técnica, porque o primeiro objetivo foi alcançado. Não devia nem se pensar em brigar contra o rebaixamento, não era esse o primeiro objetivo. O primeiro objetivo era a classificação, pela história, pela força, pela camisa do Guarani. E não importa se a classificação vem em primeiro, ou vem em oitavo ou vem em sétimo, como foi o caso do Guarani. O que importa é que ela veio, classificação garantida, o Guarani está na próxima fase. Agora, cabe ao torcedor bugrino fazer a sua parte, apoiar, prestigiar, e cabe a esses jogadores que estão vestindo a camisa do Guarani entenderem mais uma vez o peso dessa camisa, o tamanho dessa camisa. O lugar do Guarani não é a Série C, não é nem a Série B, pela história que tem, pela tradição que tem. Então cabe agora aos jogadores entenderem o peso dessa camisa e buscarem uma segunda fase que lhes dê a classificação e o acesso, e ao torcedor apoiar, prestigiar, porque são 6 decisões daqui para frente, são 6 finais que o Guarani vai ter para buscar o acesso e a tão sonhada volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Guarani é na próxima fase de grupos da Série C contra a equipe da Ponte Preta no Brinco de Ouro, ainda sem data e horários definidos, mas é claro que você vai acompanhar aqui nos canais FI. Comentário final. Bem, e hoje, a pedido da diretoria, vamos ter mais um comentário final, viu, Fábio? O pessoal quer te ouvir hoje. Vamos lá, dessa vez agora, sobre a rodada final como um todo, né? Quem classificou, como fica a próxima fase, tudo isso vem agora no comentário final da última rodada da primeira fase da Série C. Agora, o comentário final. Fim de papo da última rodada da Série C 2025, primeira fase. Os classificados para o G8 foi Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Guarani e Floresta. Você acompanhou hoje as emoções de Guarani 2, Tombense 2, com a minha narração de Daniel Farias e a reportagem de Vladimir Catarino. E é justo esse que vai trazer o comentário final da última rodada da Terceirona. A rodada final teve tudo que se espera de uma rodada final de um campeonato de fase classificatória, né? Teve emoção,
teve cera, teve time demorando para voltar a campo, teve goleiro expulso, teve reviravolta nos resultados, tudo o que acontece normalmente em uma última rodada. Todos os jogos, por exemplo, tivemos gols, não teve nenhum 0-0 nessa última rodada. Mas foi uma rodada onde não foram apresentadas grandes surpresas diante daquilo que já vinha acontecendo. Tanto que houve apenas uma mudança no G8, né? Com relação ao começo da rodada e ao final dela, que foi a saída do Ituano e a entrada do Floresta. Tivemos alternâncias dentro do G8, mas entre os times que formam o G8, apenas uma mudança, a saída do Ituano e a entrada do Floresta. Mostra que os times classificados foram os times que conseguiram manter ou uma regularidade ao longo da competição, caso do Caxias, caso da Ponte Preta, caso do próprio São Bernardo, do Brusque também, times que praticamente não saíram do G8 e com times também que cresceram no momento certo, casos do Guarani, caso do próprio time do Floresta, além do próprio Náutico, né, que não começou bem o campeonato, mas foi reagindo ao longo da competição. Para mim, grande surpresa na classificação, Floresta, não esperava que o time cearense fosse se classificar, conseguiu a vaga. Para mim, o Floresta é um dos times que larga um pouco atrás nessa briga pelo acesso. No mais, os outros 7 têm as mesmas condições de brigar pela classificação. Por isso eu disse, serão 6 rodadas, 6 finais para cada time, né? Não dá para dizer que o Caxias, por ter sido o primeiro, tem muito mais chances, por exemplo, que o Guarani, que foi o 7º. Não dá para dizer isso. Vai começar tudo de novo, vai ser um campeonato novo a partir dessa segunda fase. Vai ser muito legal, né? Vai ser muito legal acompanhar, ressaltando sempre que os times jogam dentro do grupo, né? Em turno e retorno, serão 6 rodadas, e aí ao final desse turno e retorno, os 2 primeiros garantem o acesso à Série B e o campeão de cada grupo vai disputar a final. Vai ser eletrizante, vai ser emocionante essa reta final de campeonato. E com o fim da última rodada, o Guarani se entrega ao grupo da morte, incluindo Ponte Preta, Náutico e Brusque. São 6 jogos e é claro que você vai acompanhar todos aqui no canal FI. Comentário final. Bom, gente, reta final de transmissão. Quero já me despedir e agradecer a sua companhia, Vladimir, Felipe Marques. Foi uma honra dividir mais uma vez essa transmissão com vocês aqui e esperamos, se Papai do Céu permitir e se Carlos Corsato deixar, a gente se unir numa outra oportunidade. Que legal, foi muito legal falar aqui na Rádio FI, né? O futebol interior era uma potência e realmente foi um prazer estar ao seu lado, Daniel, ao lado do Felipe, de toda a nossa equipe, a direção, a equipe de coordenação também, foi muito legal. Parabéns aí, né, aos times de Campinas que estão garantidos aí na segunda fase e até uma próxima, sim. Quando for convocado, eu sou que nem jogador que espera ser convocado pelo Carlo, mas não o Carlo Ancelotti, o Carlo Corsato. Se a convocação vier, nós estaremos aqui. Se não vier também, vamos estar acompanhando o trabalho dessa equipe fantástica aqui do futebol interior. Um abraço, viu, Daniel? Foi um prazer. Prazer foi todo meu, amigo. Parabéns Até a pelo próxima trabalho. oportunidade, se Deus quiser. Valeu. Vamos agora para a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Com você todos os dias aqui nos canais FI, agradecendo a sua companhia e a sua preferência. Fim de papo na 19ª rodada da Série C e última dessa primeira fase. Fim de papo no estádio Almeidão. Você curtiu aqui com a narração de Daniel Farias e reportagem de Vladimir Catarino. Guarani 2, Tombense 2. Guarani que veio a campo com seu tradicional uniforme verde, camisa verde, calções verdes, meiões também verdes. Veio a campo no comando técnico de Matheus Costa, com Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, Emerson, Kelvin, Giovani, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha, Bruno Santos. No segundo tempo, tivemos a entrada de Gabriel Silva, Luiz Miguel, Cadi, Márcio Silva e Lucas Rafael. Ao todo, tivemos 3 cartões amarelos, apenas um para a equipe do Guarani com o Diego Torres e pela equipe do Tombense com o Claudinei e o Jefferson Renan, que integrou a onzena titular do técnico Marcelo Chamusca, que veio também a campo com Douglas Marques, veio com Júlio Henrique, Fernando, Wesley Martim, Dudu Mandai, Pedro Oliveira, Fabrício Dias, Jefferson Renan, Rafael Lucas, Anderson Ligeiro e entrou em campo João Vitor
Jupe, que marcou o segundo gol, Cleiton, Kaique e Luiz Felipe. 3 cartões amarelos no jogo, ao todo foram 8 escanteios, 5 em favor do Guarani, 3 para a equipe do Tombense. Guarani que jogou no formato 4-3-3, Tombense também na mesma formação no 4-3-3. Tombense se despede da terceirona, rebaixado para a Série D do ano que vem e vai começar a sua luta em 2026 para voltar à Série C de 2027. Já a equipe do Guarani, com mesmo esse empate fora de casa, integra o grupo dos classificados do G8 na 7ª posição e fica no grupo com Ponte Preta, Náutico e Guarani. O próximo compromisso da equipe do Bugre será contra a equipe da Ponte Preta no primeiro jogo da fase de grupos da segunda fase da Série C, ainda sem data e horário definido, mas que com certeza você vai acompanhar aqui nos canais FI. Ficha técnica do jogo. Fim de papo em mais uma jornada esportiva e eu vou me despedindo agradecendo primeiramente ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de saúde de estar aqui comandando mais uma jornada esportiva. Vou agradecendo também a sua companhia, a sua preferência, você que nos acompanhou nos nossos canais interativos, no Rádiosnet, também no Instagram, para você que nos acompanhou na Valinhos FM 87,9, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Agradecendo também aqui a toda a diretoria dos canais FI, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias e a coordenação de Carlos Corsato. Agradecendo a companhia também do sonoplasta Felipe Marques e também do repórter Vladimir Catarino. Vou agradecendo também em nome de Concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador e Placar ao Vivo Futebol Interior. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Por hoje é só. Piriri, pororó. Tchau, galera. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.